polêmico, porque nós temos um problema sério, hoje em dia eu posso falar no meu ponto de vista, né, como docente, há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília, e nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande, nesses 15 anos, na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles vem comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito, não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase. Né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade, que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular. Eles não sabem usar o computador tradicional, o teclado, o mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim. Certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos é, construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ele está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X. Certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe. Em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu, mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios, eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança, né, do tipo de emprego e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro nem nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa. Porque aquilo eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando a onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada, e o uso com parcimônia deve surgir, é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes. Né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda, né, essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe a inteligência artificial adquire a consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto. Né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo. Né? É uma pena. Né? A gente observa isso nas pessoas. Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia.
Se eu soubesse futurologia, eu divulgaria os números da Mega Sena, né, vamos assim dizer. Né? Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. 16 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras?
Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números, com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria, inclusive, não está funcional, não atende ou nem sequer completa. São números que não estão habilitados ainda, não existem. Não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado de fato atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1000 mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números normalmente da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho. Então, foi um pouco mais de me certificar. Isso. Só do e é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi a última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar.
por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas, o nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei. Já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de vigilância sanitária, só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro, eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas, e inclusive formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. O que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo, essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das pessoas. Por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis de a gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz de pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral?
Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou, não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com elas. Tá? E quanto a questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim econômica. Como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal, e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também
nessa pesquisa é o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco, muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né, exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né, depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né? Busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%. Em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, com que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro. A questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Olá, o Senado Notícias está no ar. Senadores e especialistas discutiram em plenário o crescente número de queimadas no país. Eles defenderam mais fiscalização, comprometimento com acordos internacionais e recursos para órgãos ligados ao meio ambiente. Mais de 203 mil focos de incêndio foram registrados até agora no Brasil, mais que o dobro do ano passado. Segundo dados do INPE, o estado mais atingido é o de Mato Grosso, com quase 45 mil focos, seguido pelo Pará, com 35.570, e pelo Amazonas, onde foram registrados 21.612 incêndios este ano. Os impactos desses números alarmantes foram discutidos por senadores, autoridades e especialistas durante sessão de debates no plenário do Senado. Parlamentares defenderam que o Brasil não pode esquecer os compromissos ambientais assumidos internacionalmente. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. O presidente do IBAMA afirmou que a legislação atual é insuficiente e que as causas dos incêndios variam de acordo com as regiões do país. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de tentativa de destruir patrimônio público ou privado. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para a abertura de novas fronteiras. O tratamento da legislação para essa temática precisa avançar, não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. É uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem o outro, não dá continuidade, aí vem o outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. A maior estiagem dos últimos 75 anos e as altas temperaturas favorecem o aumento das queimadas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, segundo o INPE, a previsão é de que as temperaturas fiquem de 1 a 2 graus acima da média histórica no país. A estimativa de chuva é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Essas previsões nada positivas exigem mais recursos para os órgãos ambientais. Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já trabalhou em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Agora, nos últimos meses, nós tivemos ali, agora ainda esse mês, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, nós somando aí mais de 600 milhões de reais adicionais para essas ações. As queimadas também afetam a qualidade de vida da população. O Ministério da Saúde apresentou recomendações para enfrentar esse período de seca. Entre as principais, reforçar a hidratação sempre que possível, permanecer em ambientes fechados e não fazer exercícios físicos ao ar livre. Todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem sendo expostas há semanas, há meses, a níveis inadequados de qualidade do ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez nesta quarta-feira a última audiência pública do ciclo de reuniões que debate os impactos da reforma tributária. O foco do dia foi, mais uma vez, o impacto nos regimes diferenciados e específicos. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu representantes de setores da economia sobre regimes diferenciados e específicos. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3.
O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Os participantes solicitaram ajustes em vários itens do texto da reforma, que já tem mais de 1.200 emendas. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68, que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras, o entendimento que esse imposto, IBS-CBS, ele é um tributo, na verdade, sobre a venda de bens e prestação de serviços, e receita financeira não se inclui nenhuma dessas categorias. Tá? E também um ajuste para o seguro resgatável, que é um tipo de seguro onde o cliente, se ele desejar, ao longo da vigência desse contrato, parar de pagar o prêmio, ele resgata a parte da provisão constituída, e isso não é receita da seguradora, então também tem que estar previsto que isso sai da base de cálculo desses tributos. Um dos assuntos mais debatidos foi sobre a incidência dos novos tributos no setor de combustíveis. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária, a gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né, para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina, ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica, o GLP tem uma incidência monofásica, o etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. Ele incide no produtor, o ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. E o distribuidor, ele hoje é o contribuinte responsável substituto tributário do etanol hidratado. O excesso de regimes específicos e o sistema de devolução de crédito para contribuintes são questões preocupantes da reforma, segundo o especialista no assunto. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Mas o projeto de lei complementar prevê uma trava. Essa trava não vai funcionar, porque a Constituição vale mais do que a lei complementar, percebe? E o princípio que está garantido na Constituição é que a arrecadação dos entes nunca poderá ser menor do que aquela calculada num cenário de referência. Sabe-se Deus o que é o cenário de referência. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. O representante do Ministério da Fazenda falou sobre os pontos mais polêmicos. Regime diferencial, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Claro que o ideal é sempre não com uma atividade ampla, né? Mas todo resíduo ele é inerente ao sistema tributário e a gente tem que ter isso presente, né? A exposição virtual Senado 200 anos, conectando passado e futuro, vai ficar disponível na plataforma digital do Google a partir de outubro. A exposição é uma parceria entre o Senado Federal e o Google Arts and Culture. Por meio dos recursos visuais do Street View, os usuários poderão acessar de forma virtual as obras e coleções em 360 graus e interagir digitalmente. O usuário vai encontrar na plataforma a história de 200 anos da Casa Legislativa e ainda objetos históricos de 1824 até os dias atuais. Trazer essa história que não é tão pesquisada nesse meio jovem, sabe? Misturar isso com tecnologia, com a inteligência artificial, acho que foi o grande chamariz da exposição. A exposição poderá ser acessada a partir de outubro, com o uso de smartphones, computadores e óculos de inteligência virtual na página do Senado no Google Arts and Culture.
Hoje, as pessoas já podem acessar, por meio de Street View, o museu e o plenário do Senado, além de fotos, obras de artes e outros itens relacionados ao legislativo. A exposição em si, ela retrata apenas um pedaço da história, mas existem também os QR Codes, você pode acessar com seu celular e encontra muito mais coisas, né? Vídeos, fotos, informações. Eu acho que vale muito a pena todo mundo vir a essa exposição. Acredite, de 2020, ano da última eleição municipal, para este ano, diminuiu o número de candidatos, seja a prefeito, seja a vereador. Já o número de eleitores cresceu um pouquinho, dado o aumento da população em 4 anos. Confira nesta reportagem um pouco do perfil geral dos candidatos na eleição de outubro. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito e quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos na corrida eleitoral? 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo. Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral, a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas. Como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos. Então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Na reta final das campanhas, a eleição é o assunto nas ruas, nas filas e conversas do dia a dia. Eleitores têm opiniões e expectativas diversas sobre o que faz ou o que deve fazer quem está à frente da prefeitura. Ele toma conta do município e às vezes ajuda também, com a ajuda do governador do estado, a estar melhorando a cidade, né? Fazer as coisas. Executar as obras na cidade, fazer a construção de melhorias, políticas públicas para a cidade, políticas públicas para a educação, para a cultura. Não é só administrar a cidade, entendeu? Administrar a cidade correta, né? A cada 2 anos, o Brasil tem eleições. Neste ano é para prefeito e vereadores. Daqui a 2 anos vai ser para presidente, governador, senadores e deputados.
Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado prevê a unificação dessas datas, para as eleições só acontecerem de 4 em 4 anos. O custo da justiça eleitoral chegou a quase 11 bilhões no ano passado. Para 2024, a proposta de orçamento aprovada para a justiça eleitoral é de quase 12 bilhões. Somente os gastos com as eleições de 2022 foram estimados em cerca de 1,3 bilhão. Já as eleições municipais de 2020 custaram quase 732 milhões de reais. Os números não levam em conta o custo de aquisição das urnas. Para as eleições municipais deste ano, estão previstos quase 5 bilhões de reais para o financiamento das campanhas eleitorais. Para Luiz Gustavo de Andrade, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, unificar as eleições pode reduzir esses custos. Hoje nós temos recursos destinados a financiamento das campanhas eleitorais de 2 em 2 anos. A unificação dessas eleições poderia representar uma redução dessas despesas, já que nós teríamos um único pleito a cada 4 anos, podendo fazer com que o Congresso Nacional reduzisse o repasse de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O advogado Matheus Torres Panedo Naves discorda. Os argumentos contrários aos quais me filio vão no sentido de que não há garantia nenhuma de barateamento das eleições, além de que a Justiça Eleitoral estaria sobrecarregada com tantas eleições de todos os níveis, de todas as espécies, acontecendo no mesmo ano. Mas o principal deles é de que isso desincentiva a participação política e afasta o tão importante caráter pedagógico do voto. Ela poderia gerar uma confusão no eleitor, então esse ponto precisa ser ponderado pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o tema deve ser discutido com prioridade. Além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição e já começa a outra, e num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saiamos desse estado de permanência eleitoral. 2 propostas sobre o assunto tramitam no Senado. Uma delas aguarda a designação de relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. O importante é que a gente faça e aprove esse ano ainda essa unificação, porque eleições de 2 em 2 anos praticamente prejudica o planejamento das administrações. Acaba uma eleição municipal, já vai se pensar na eleição nacional. E por isso nós trabalhamos muito e queremos sim ver essa proposta aprovada o mais rápido possível no Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar
e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Saúde mental. Porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas.
gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 49ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 24 de setembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de convidar os expositores, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Convido então para ocupar aqui a mesa a senhora Maria Angélica Escher Ferreira Feijó, representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Tudo bem? Pode aplaudir, não tem problema não. Convido também o Bruno Sobral, diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Muito bem. Edivaldo Sebastião de Souza, presidente da Associação dos Participantes Assistidos e Pensionistas do Plano de Benefício número 1 da Previ, a AP Previ. Muito bem. Tudo bem? Jarbas, chegou Jarbas, está aí. Jarbas de Piagi, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAPE. Bem, só para já informar, né, o prazo do regime de urgência, né, venceu no dia 22, antes de ontem, mas tivemos ontem a informação do presidente do Congresso, o senador Pacheco, de que o pedido de retirada de urgência seria feito, já deve ter sido feito, ou será feito agora. Então, né, porque estava na pauta de hoje, muita gente preocupada de votar isso hoje, é evidente que a gente não ia votar uma matéria como essa, tão importante ser um debate que nós estamos fazendo. Então, nós vamos terminar aqui até dia 22 de outubro, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o PL 108 ainda, vamos falar um pouquinho também sobre aquilo que está previsto na emenda constitucional, que é a questão também da Previdência, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E entregar o relatório dia 22 para o relator, que ainda não foi oficialmente designado, mas deve ser o senador Eduardo Braga, para que ele possa avaliar as nossas recomendações e sugestões para a modificação do texto, né? Então, sem mais delongas, eu passo imediatamente a palavra a Maria Angélica para a sua exposição. Bom dia a todos e todas, muito obrigada. Bom dia, senadores Alci,
Em nome do nosso presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, gostaria de agradecer o convite desta Casa Democrática em trazer para cá a voz do produtor rural, para que nós possamos falar um pouco sobre o regime diferenciado do pequeno produtor rural, já que hoje a ideia é justamente nós tratarmos de diversos setores com diversos regimes diferenciados. E por que aqui nós trazemos algumas questões para elucidação a respeito desse regime especial do produtor. Deixa eu passar aqui para o próximo. Eu posso apontar para onde? Para cá mesmo? Para cá. Acho que o senhor está mais capacitado que eu. Aí. Perfeito. Joia. Só passar para a direita. Muito obrigada, senador. Em primeiro lugar, quando nós falamos de pequeno produtor rural, quem é este pequeno produtor? Isso é muito importante de ficar claro para esta casa, para os debates parlamentares. Nós estamos falando primordialmente da agricultura familiar. E segundo dados das Nações Unidas, a agricultura familiar é quem abastece 1/3 da alimentação mundial. 35% dos alimentos produzidos no mundo são oriundos da agricultura familiar. E quando nós falamos a nível de Brasil, segundo o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são estabelecimentos de produtores da agricultura familiar. E ainda, esses produtores rurais, que são, na verdade, empreendedores, eles empregam 67% da força de trabalho humana nos seus estabelecimentos. E isso é muito importante, porque toda vez que a gente fala, por exemplo, de maquinário, a gente fala do agro, sempre vem aquela ideia do grande produtor, do produtor de soja, com aqueles grandes maquinários. Não é disso que a gente está falando aqui. O PLP 68, ele trouxe um regime diferenciado de tributação para o pequeno produtor, que fatura até 3,6 milhões de reais. E é sobre esse regime diferenciado e algumas questões acessórias a esse regime que nós vamos tratar aqui. Isso porque nós entendemos que a reforma tributária tem avançado muito e de uma forma muito positiva. E o que acontece? Nesse momento de regulamentação, é natural que todos nós aqui, dentro dessa audiência pública, vamos trazer alguns detalhes do que precisa ser aprimorado. E nós trouxemos aqui 3 eixos de aprimoramento na visão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Que o primeiro é garantir segurança jurídica, realmente cumprir com o princípio da não cumulatividade plena e estar atento a questões de ajuste de redação sem importar o aumento, a majoração de alíquota. Esses são os nossos pontos principais e os nossos eixos que a gente gostaria de trazer aqui para conhecimento de todos. Aqui eu dei uma leve travadinha. Presidente, por favor. Aí, perfeito, muito obrigada. Qual que é o primeiro ponto que ele serve para garantir a não cumulatividade plena, né? A gente traz aqui uma questão importante que diz respeito à parte da alíquota reduzida para alimentos. A alíquota reduzida para alimentos, ela está lá prevista nesse artigo 132 e a gente fala sobre o conceito do que é um alimento in natura. E aqui é um conceito muito importante. E a gente tem 2 emendas, a emenda 625 da senadora Tereza Cristina, a emenda 810 da professora Dorinha, e trata justamente de um ajuste nesse conceito. É um conceito muito amplo, um conceito que diz que, olha, um alimento in natura, obviamente, ele não foi submetido a um processo de industrialização. E qual que é a parte-chave dessas emendas? Que retira uma parcela desse conceito que está hoje no PLP. É a ideia de que, se este alimento ele for embalado, ele não é mais considerado alimento in natura. E a gente coloca que a retirada dessa questão da embalagem ela é importante para que não se
para que a gente não perca, de qualquer forma, a ideia do conceito de in natura. E a gente sabe, inclusive, dentro de um comércio muito forte que é relevante para a população, por exemplo, dos orgânicos, né? Os orgânicos a gente pode comprar em feira ou pode comprar no supermercado. E esses orgânicos, eles vêm dos pequenos produtores também. E o que acontece? Principalmente dos pequenos, na verdade. Esses alimentos, quando embalados, eles perdem essa característica do in natura. Então, veja, se uma alface que a gente compra ela, tal como está ali, ela vai ter uma alíquota minorada, em 100%. Agora, se eu embalar essa alface, ela pode estar adstrita à alíquota geral, se eu embalar e higienizar essa alface. Então, a parte de higienização, secagem e tudo mais já está contemplada, né? O resto não. Qual outro ajuste importante para garantir a não cumulatividade, principalmente nessa sistemática do regime especial do pequeno produtor? E aqui eu peço muito atenção, porque essa questão ela é importantíssima para nós não acabarmos com os pequenos produtores, que é o crédito presumido que esse pequeno produtor rural, que vai estar ali no regime diferenciado, optante, não quero recolher o IVA e o IBS, é um direito dele se ele estiver dentro do teto de faturamento. Esse pequeno produtor, ele tem que gerar um crédito presumido para o adquirente, para a agroindústria que vai comprar dele. Isso já está previsto, mas a questão é qual o valor desse crédito. Se este crédito não for competitivo com aquele médio e grande produtor que está dentro do sistema do IVA, né, de não cumulatividade, que gera um crédito cheio para frente, qual vai ser a visão da agroindústria em escolher de quem comprar? Vou comprar do pequeno, que me gera um crédito presumido não muito bom, não muito alto, ou vou comprar do grande produtor, que me gera um crédito cheio? Então, para nós não termos evasão, principalmente uma evasão do campo dos pequenos produtores, da agricultura familiar, nós precisamos garantir que esse crédito ele seja, no mínimo, a mesma questão da alíquota geral de IBS e CBS com o desconto de 60%. Né? Então, essa é uma questão muito importante para garantir a competitividade entre todos os produtores rurais. Outra questão importante, desoneração de bens de capital. Toda vez que o produtor rural ele vai adquirir um maquinário, um implemento agrícola ou equipamentos, a gente não tem ainda uma desoneração específica para essas questões. O PLP, ele traz uma disposição muito relevante ligada ao fato de que nós temos que ter desoneração de bens de capital, e isso ainda vai ser regulamentado. Precisa ser regulamentada essa desoneração, porque todo acúmulo que gera para o produtor acaba tendo um efeito cascata, qual que é o aumento dos alimentos. Né? E uma última emenda para garantir segurança jurídica de acordo com o que nós vemos dentro dos elementos da POF, que é, na verdade, a cesta de consumo da população, das famílias, feita pelo IBGE. A gente vê que tem diversos alimentos que são consumidos pela população, inclusive pela população pobre, que não estão na cesta básica. Então, para não deixar essa população de fora, para ser contemplado ainda mais elementos, nós trouxemos aqui algumas questões, que são sucos, castanhas, mel, fungos e óleos vegetais na cesta. Para terminar, senhor presidente, não vou me estender em respeito aqui, considerando a todos que ainda falarão, nós temos ainda diversos pontos, diversas emendas que foram trazidas e que nós sempre trazemos ao debate, ligadas a diversos eixos. Todos eles com a preocupação da Confederação da Agricultura e Pecuária em proteger os interesses do produtor rural, porque protegendo os interesses dele, nós garantimos que não haverá aumento do valor dos alimentos, não haverá inflação para os próximos anos vigentes da reforma tributária. Essas são as questões, a gente fica à disposição, senhor presidente. Muito obrigada pela sua atenção, pela atenção de todos. Obrigado, Maria Angélica. Vou passar a palavra agora ao Bruno Sobral, que é o diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde. Não, tem não. Primeiro, muito bom dia, muito obrigado, senador. Queria agradecer à comissão, em seu nome aí, o nome tem conduzido com brilhantismo esse processo de discussão, o senhor que é um conhecedor da matéria.
queria também, em nome do presidente Breno Monteiro, da Confederação Nacional de Saúde, saudar a todos. Bom, a saúde ela está num regime diferenciado também, isso foi definido pela PEC. Hoje a saúde privada no Brasil representa mais de 55 milhões de beneficiários atendidos. É um setor que cresce devagar, mas cresce, ele cresce junto com a economia. E a reforma tributária ela trouxe essa diferenciação. E por que ela trouxe essa diferenciação? Primeiro porque a saúde é um serviço que está na Constituição, né? É um serviço que, quando prestado pela saúde privada, libera recursos para aqueles que mais precisam na saúde pública, assim como a educação também faz, né? Uma reforma tributária sem um tratamento diferenciado para a saúde geraria um aumento de 17 pontos percentuais na carga tributária, senador, gerando aí um aumento de 11 bilhões de reais de impacto para as famílias brasileiras, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a atenção dessa casa e da Câmara dos Deputados ao setor, né? Hoje você tem 80% dos países da OCDE e dos países que têm IVA no mundo tem imposto zero para a saúde. Nós aqui não lutamos por imposto zero. O setor privado de saúde acha correto continuar contribuindo para o esforço de arrecadação fiscal, mas nós pedimos e acabamos tendo aqui um desconto de alíquota que nos aproxima de uma neutralidade. Isso é muito positivo, eu queria agradecer. Algumas coisas que ainda ficaram pendentes e que nós gostaríamos da atenção do Senado. A primeira delas é com relação aos home cares, né? As empresas de home cares, elas, em tese, estariam protegidas pelo PLP já. O PLP lista, a ANBS, né, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, para dizer quais são os serviços de saúde que estão contemplados. E ela acabou abrindo um desses itens para uma série de serviços específicos. Então, um pedido aqui é para que se inclua o home care como um desses serviços. Aí é um ajuste quase que redacional, é um ajuste para dar mais conforto a esse setor. Esse é o setor que faz todos os serviços de saúde que estão previstos, né, na lei, mas ele os faz em ambiente domiciliar, né? E já houve um histórico aí com a Receita de um entendimento diferente sobre esse serviço daquele que a gente entende. Então, para dar mais segurança jurídica e mais tranquilidade para esse setor, a gente está pedindo a inclusão do nome Serviço de Atenção Domiciliar no PLP. Esse seria um primeiro ajuste que a gente acha necessário que seja feito. Bom, já tem emenda. Com relação ao crédito para contratantes, é importantíssimo que quem contrata plano de saúde, as empresas que contratam plano de saúde, também possam ter créditos. Pelos motivos que foram explicados aqui pela doutora Maria Angélica, para o produtor familiar, porque é uma forma de você não desestimular a contratação de plano coletivo, né? Então, o plano coletivo ele precisa passar créditos para esses contratantes. E também por uma questão teórica, né, de você não ter cumulatividades na cadeia que aconteceriam caso isso não fosse passado os créditos. Já tem no PLP que veio da Câmara alguma normatização sobre isso, mas a gente acha que precisa ainda, e não tem emenda ainda, clarificar melhor, definir melhor os parâmetros pelo qual vai se calcular esses créditos, de que forma esses créditos seriam repassados, né? Porque senão a gente pode cair numa discussão jurídica posterior, e isso, para a gente, ainda não está muito claro como seria feito. Isso é importante ser feito, isso dá segurança para quem contrata plano de saúde e dá segurança para as empresas de plano de saúde continuarem prestando esse serviço. Uma outra discussão que tivemos longamente com a Receita é a questão das receitas financeiras, né? E tivemos aqui no Senado e tivemos na Câmara também. Receitas financeiras de planos de saúde são receitas financeiras oriundas de uma provisão técnica obrigatória, né? Os planos de saúde são obrigados, senador Exalci, a manter essas reservas lá pela ANS. E, obviamente, que essas reservas que estão no banco, elas geram receitas financeiras, né? O nosso pleito é que essas receitas não fossem taxadas. Existe o entendimento da discussão com
com a Fazenda, o doutor Daniel Lora pode mencionar isso também na fala dele, de que essas seriam receitas oriundas que seriam receitas oriundas de um recurso que está guardado, mas que esse recurso veio de receitas tributáveis, né, e que, portanto, essa receita que está guardada no tempo deveria ser tributada também. A gente entende diferente, a gente entende que em que pese isso faça algum sentido, essa receita, esse recurso que é guardado nem sempre vem de receita de contraprestação. Ela muitas vezes vem do dinheiro do sócio. O sócio tem que botar dinheiro lá e deixar guardado. Muitas vezes porque a operação dele não está... primeiro ela precisa começar, né? Ela começa sem receita, né? Então precisa ter o dinheiro lá de começo. E depois você tem que, muitas vezes, você não tem mais despesas do que receita, você tem prejuízo, e o sócio tem que aportar da mesma forma lá esse recurso. Então, esse recurso nem sempre vem de receitas de contraprestações. E seria muito difícil fazer essa separação, em que pese alguma separação já esteja prevista no PLP que veio da Câmara, a gente acha que o mais simples seria não tributar essas receitas oriundas desses recursos depositados, mais uma vez, porque são recursos depositados obrigatoriamente pelos planos de saúde. É isso que eu tinha a dizer, queria mais uma vez... Essa receita fica bloqueada? Essa receita fica bloqueada. Boa parte dela fica bloqueada, né, pela ANS, ela só pode ser movimentada... O rendimento? O rendimento pode ser usado. O rendimento pode ser usado, mas a receita fica, mas o recurso fica bloqueado. Então a ideia é que isso pudesse não ser taxado. Então acho que o que eu tinha para dizer é isso. Queria mais uma vez agradecer à comissão, ao senhor, e desejar a todos aí um bom debate. Obrigado, Bruno. Vou passar a palavra imediatamente ao Edivaldo Sebastião de Souza, que é o presidente da Associação dos Participantes, Assistidos e Pensionistas do Plano de Benefício número 1 da Previ. Bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa, na pessoa do senador Exalci, e também a todos os presentes aqui. Deixa eu só registrar aqui a presença da nossa querida senadora Margarete. Senadora Margarete, meus cumprimentos também, cumprimento também todos os que participam desta audiência, inclusive os que estão assistindo em caráter virtual. Senador, eu vim preparado para falar 10 minutos, mas aí falaram que eram 7. Então eu vou, se puder me passar a apresentação, eu agradeço. A APA Previ, juntamente com outras entidades, ela faz um trabalho relacionado às entidades fechadas de previdência complementar e aos planos de saúde de autogestão. Obrigado. E junto com ela, existem várias entidades, como 19 associações de funcionários aposentados do Banco do Brasil, que estão reunidas numa federação, o Movimento Semente da União, Grupo Mais, embaixadores da CACI e Previ, somos CACI e Previ, e somos Previ. São 50 mil participantes nestas associações, senadores e senhores presentes. Além disso, nosso interesse é trabalhar em prol dos funcionários da ativa e aposentados do Banco do Brasil, que reúne aí 200 mil participantes assistidos e também pensionistas do Banco do Brasil. E, se nós falarmos num escopo maior, estamos falando também em nome das pessoas que participam e são assistidas por essas entidades. E, segundo a ABRAP, presidida pelo meu amigo Jarbas aí, são 8 milhões de pessoas impactadas. Então, é um impacto realmente relevante. E, sentindo-se no dever de contribuir com o Senado Federal, nós trouxemos aqui uma proposta que considera 5 dos artigos do PLP 68.
o artigo 26, que trata da não incidência de tributo, o 177, o rol de serviços financeiros, o 178, falando sobre o regime especial, o 217, base de cálculo, e o 221, as obrigações acessórias. Chama a atenção aqui, senador, que nós vamos tratar de ajuste redacional do artigo 26 e, por consequência, dos demais artigos. Aí. Então, nós trouxemos aqui, inclusive, duas propostas de ajustes redacionais. O artigo 26, ele reza, não são contribuintes do IBS e da CBS os planos de assistência à saúde sob modalidade de autogestão e as entidades de previdência complementar fechada. Aqui nós queremos chamar a atenção para aquilo que o legislador quer, ou seja, ele quer tirar da base tributária e quis tirar da base tributária essas entidades sobre a qual nós estamos falando. Então, a nossa sugestão é retirar aquela expressão condicionante do texto. E essa sugestão, senador, não discute o mérito, mantém esse objetivo do legislador de não fazer com que essas entidades elas sejam tributadas pelo IBS e pela CBS, deixa também o texto mais claro e objetivo e previne interpretações dúbias. Aqui a Maria Angélica falou sobre segurança jurídica, né, que é muito importante. Consequentemente, vai evitar ações judiciais. Por exemplo, nós temos no Supremo Tribunal Federal pelo menos 3 temas que foram discutidos anteriormente e hoje estamos discutindo, o Supremo Tribunal Federal está discutindo o tema 1280, sobre o conceito de faturamento a respeito dessas entidades. Então, a redação ficaria assim: não são contribuintes do IBS e da CBS, no caput, as seguintes pessoas jurídicas sem fins lucrativos, não podendo apropriar crédito nas suas aquisições: os planos de assistência à saúde e as entidades fechadas de previdência complementar. E a proposta alternativa é elencar os requisitos que estão previstos na lei, descrevendo esses requisitos de forma objetiva, quais sejam: não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, apliquem integralmente os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no país e mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, nós descrevemos esses requisitos de forma objetiva. Esta é a nossa proposta com relação ao artigo 26, parágrafo 9º. Por consequência, nós estamos propondo a retirada da expressão "e fechada" do artigo 177. Para quê? Para que haja o ajuste redacional, adequando-se este artigo ao artigo 26. Lembrando que a Lei Complementar 109, que regula o artigo 202 da Constituição Federal, ela menciona ali que as entidades fechadas de previdência complementar são impedidas por lei de exercerem serviços financeiros. E o capítulo do PLP é sobre serviços financeiros. Igualmente, o 178, retirar essa expressão "e fechadas", porque nós entendemos que as entidades abertas são diferentes das fechadas, enquanto as entidades abertas, elas comercializam produtos e auferem lucros, visam lucros, as entidades fechadas não comercializam produtos. Eu não posso ir no Bradesco ou no Banco do Brasil, me dá um plano 1 da Previ, mas eu posso pedir uma Brasilprev, comprar uma Brasilprev no Banco do Brasil. Eu posso comprar uma Bradesco Previdência no Bradesco. Então, aqui, o ajuste do texto é para diferenciar as entidades abertas e fechadas da Previdência Complementar. Igualmente, o artigo 217, ali retirando a expressão "e fechada", novamente falando sobre o ajuste redacional e elencando aí a proibição da Lei Complementar 109 a respeito das entidades fechadas de previdência complementar. E retirar também do artigo 221 "e fechadas". Esses ajustes, senador, eles serão interessantes a partir do momento em que aquela redação também poderá ser alterada. E aqui no artigo 221 é interessante, porque ele fala sobre a obrigação acessória.
Ora, se não há obrigação principal no que diz respeito ao fato gerador, e o próprio legislador reconheceu isso, retirando da base tributária as entidades sobre a qual estamos falando aqui, não há que se falar em obrigação acessória. Dessa forma, as nossas humildes contribuições, senador, para o Senado no que relaciona-se à redação, ao ajuste redacional, para que, ao ser alterado o artigo 26, parágrafo 9º, haja uma aderência desses demais artigos, a aderência também à Lei Complementar 109 de 2001, no parágrafo 1º do artigo 69, que dispõe, lá já está explícito, que sobre as entidades de previdência complementar fechadas não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Elas são sem fins lucrativos, como nós mencionamos aqui. E aqui também uma questão importante que eu gostaria de colocar. A Constituição Federal, ele fala a respeito da previdência complementar, da previdência privada. E a Lei Complementar 108 e 109, elas disciplinaram e regulamentaram o artigo 202. E a emenda constitucional 132, que trata da previdência privada, não fez nenhuma distinção, e evidentemente porque é uma emenda constitucional, ela não fez distinção entre as entidades abertas e fechadas, o que o PLP 68 poderá fazer. E como aqui foi bem falado também pela Maria Angélica, né, falando a respeito da simplificação tributária, o nosso desejo com essa contribuição, senador, é simplificar o texto. Sabemos que o PLP, ele trata, o desejo não é aumentar a carga tributária, que novamente eu ressalto, o legislador tirou da base tributária as entidades sobre as quais nós falamos aqui e incidindo assim na justiça tributária. Por quê? Porque não se tributa o que se não tem fato gerador, o que não é base tributária. Nós conversamos inclusive com o deputado Rauli e Mauro Benevides a respeito disso. E muito importante, para concluir, é que as entidades fechadas de previdência complementar, elas contribuem com o Estado brasileiro na formação de poupança. Também nós investimos e financiamos a dívida pública através da compra de títulos públicos, geração de empregos, alocação de recursos em projetos. Como bem colocou o nosso amigo Bruno aqui na sua fala, as entidades, os planos de saúde sob modalidade de autogestão desoneram o sistema público de saúde. E as entidades fechadas de previdência têm um papel importante no que concerne a previdência do país. Quero aqui agradecer, senador, esse espaço concedido a nós e agradecer também a atenção de todos. Obrigado. Vou passar agora ao senhor Jarbas, que é o presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer nossa gratidão, senador Isalci, pela oportunidade. Cumprimentar também a senadora Margarete. Cumprimentar aqui a todos os presentes, a Maria Angélica, o Bruno e também o Edivaldo. Facilitou um pouco o meu trabalho, embora a gente tenha uma divergência quanto ao mérito da questão, a fala do Edivaldo. Na emenda constitucional 132, tem a questão da previdência privada tratada como gênero. Ou seja, está lá PGBL, VGBL, também as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Teve o compromisso aqui dessa casa, do parlamento, que esse assunto seria tratado de forma diferente, que realmente são previdências diferentes, são produtos diferentes, né? As entidades fechadas de previdência complementar, qual a sua natureza jurídica? Elas não prestam serviço ao público em geral, não tem finalidade lucrativa, equivale que todo o lucro vai para a cota dos participantes, dos trabalhadores, dos servidores públicos que contribuem para os planos. Elas são custeadas exclusivamente por essas contribuições, ou seja, nós não prestamos qualquer outro serviço
nós não emitimos nota fiscal, nós não temos qualquer outra relação. E por que nós não temos? Porque o nosso produto é produto previdenciário. É acumular o recurso por 20, 25, 30 anos e começar a pagar um benefício para a pessoa. Então, a própria Lei Complementar 109 não permite que nós tenhamos qualquer outra atividade. Por essa razão também nós estamos na Seguridade Social. Então, as entidades fechadas estão na ordem social, senador. É para proteção dos indivíduos, ou seja, é conceder benefício. São aqueles riscos previdenciários que nós falamos. Invalidez, morte, doença, não é isso? Idade avançada, esse acúmulo de recursos, e como foi colocado aqui por Edivaldo, totalmente investido na economia. É um regime de capitalização. Então, torna a poupança nossa mais forte, porque nós investimos esses recursos na sociedade. Depois eles são rentabilizados e voltam para o participante receber o benefício e que volta em forma de consumo para a sociedade. Então, essa natureza de solidariedade, né, sem finalidade lucrativa ou sem fim empresarial, né, é inerente à nossa relação. Nós, senador, e para refletir aqui, a Emenda Constitucional 2098 trouxe o Programa Previdenciário do Brasil. E o Programa Previdenciário da nossa nação é o regime de previdência complementar. Isso veio a acontecer agora com a Emenda Constitucional 103 de 2019, onde se exigiu que todos os entes públicos que tenham a contratação de um servidor acima do teto têm que ter a previdência complementar. E nós administramos hoje milhares de planos de benefícios já, essas entidades fechadas. Então, toda essa rentabilidade vai para o participante. Equivale dizer que, nesse sentido, quando se fala que nós temos 12% do título da dívida pública interna, que nós temos investimento em centenas de empresas, Vale, Petrobras, Embraer, poderia citar aqui centenas de empresas, na realidade, né, quando eu faço esse investimento, é do participante. Quando se fala a Previ, que falou o Edivaldo aqui, que tem 200 e tantos bilhões, né, e é o maior fundo da América Latina, se todos os participantes saírem de lá, ela não tem nem um tostão, o dinheiro não é dela. Durante essa fase que o participante faz o sacrifício, nós somos gestores disso e depois nós devolvemos para eles. Ou seja, nós não temos um patrimônio. As entidades fechadas não têm patrimônio nenhum, né? Então, é nesse sentido, né, quando a gente trouxe aqui para o Parlamento, né, que mesmo aqueles recursos destinados às despesas administrativas também retornam para o participante. Equivale dizer que se sobra recurso, o participante ele não paga aquele custeio administrativo no ano seguinte. Daí que a nossa rentabilidade, comparativamente, é muito maior do que de outros produtos financeiros, inclusive das entidades abertas. Qualquer alteração que tivesse nesse modelo de tributação ia desequilibrar esse contrato previdenciário que nós temos. Esse contrato ele é formalizado em documentos, mas, mais do que nunca, ele é um contrato de confiança. O participante confia por 30, 35 anos para receber um benefício. É só isso que a gente faz. É de forma que nós trouxemos isso aqui para o Parlamento. Nesse sentido também a regência atual, seja pela Lei Complementar 109, artigo 69, que foi citado pelo Edivaldo aqui, seja pela Lei 11.053 de 2004, traz o diferimento tributário. Que momento esse recurso é tributado? É no momento que o participante recebe o benefício. O participante é o seu dependente. Ele paga o imposto de renda pessoa física. Durante esse período, pensar em tributar isso seria a mesma coisa que tributar a contribuição da Previdência Social, porque o cidadão tira uma parcela, um sacrifício, acumula para receber esse benefício, né? De forma que o modelo atual é o de diferimento tributário, não há tributação durante a fase da acumulação e, no momento do recebimento do benefício, você tem o imposto de renda pessoa física, tem a tributação normal. Nesse sentido aqui, nós estamos falando, em nome, foi colocado aqui 8 milhões, hoje são 9 milhões de pessoas. Quer dizer, 9 milhões de pessoas que dependem dessa contribuição. Dentre as quais temos 4 milhões, né, que contribuem efetivamente. Com isso, e com esse debate que tivemos na Câmara, senador, nós conseguimos, né, o artigo 26
né? A sociedade, a Câmara aprovou. O artigo 26 que trouxe a seguinte redação: não são contribuintes do IBS e da CBS as seguintes pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que cumpram os mesmos requisitos aplicáveis a instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos para fim de imunidade desses tributos, não podendo apropriar crédito nas suas aquisições, que são os planos de assistência à saúde e as entidades de previdência complementar fechada, né? Nós estamos enquadrados nisso. Não distribuímos qualquer parcela do patrimônio ou das rendas. Volta tudo para o participante. Aplicamos os recursos no país, né? Revertemos integralmente para os nossos objetivos institucionais, que é pagar benefício. E mantemos nossa escrituração e despesas de escrituração formal. Estou concluindo, senador, só mais um minuto, por favor. Também exigida pela supervisão estatal, né, da Previc, que é o nosso órgão supervisor à autarquia. Então, o nosso pleito é pela manutenção do texto que foi aprovado. Nós respeitamos propostas de emendas que tem e vemos que elas são bem intencionadas. Então, nós entendemos que nós estamos contemplados. E quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando pela Associação dos Fundos de Pensão, a ABRAP, que representa todos os fundos de pensão do Brasil. Nós estamos falando pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Nós estamos falando pela Fundação Petrobras, a Petros, pela FUNCEF, pelo Postales, pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo, com Prespiese, pela Ceres, que é da Embrapa, pela ANAB. Eu estou mencionando aqueles que subscreveram esse documento, que nós vamos deixar arquivado aqui na casa. Pela FENAI, que são os funcionários da Caixa Econômica Federal, e pela ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Participantes. Então, agradecendo e reiterando, senador, respeitando as propostas que tem de emendas, que entendemos que elas são bem intencionadas, mas o fato é que nós entendemos que mexer nesse texto que foi aprovado na Câmara pode nos trazer alguma insegurança. E o que nós não queremos para o nosso segmento é qualquer margem de insegurança. Nós queremos, como colocou a doutora Maria Angélica aqui, segurança jurídica. De forma que o nosso pleito é pela manutenção do texto, exatamente como ele foi aprovado na Câmara. Agradecer demais e deixar aqui com o senador, né, esse material que eu falei. Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Obrigado a vocês. Obrigado, Jarbas. Eu vou convidar os nossos expositores para tomar assento ali na primeira fileira, para a gente trazer aqui para a mesa o nosso senhor Daniel Lória, que é o diretor do programa da CERT. Obrigado, senador. Nada. Fica aí. Vou convidar também o Reginaldo Lima Júnior, que é o vice-presidente da FENACOM. Cadê o... Manda, meu. Sabe que você vai ter muito trabalho hoje. Convidar também a Ayla Kipper, que é o presidente da AM Bioluc. Tudo bem, mestre? Bom? Bem. Ambioluc. Muito bem. Convidar também o João Rafael, que é o representante da FENABER, e o Lucas Ribeiro, que é advogado da ABR. Fala, meu jovem, tudo bem? Faz uma cadeirinha aí para nós. Tudo bem? Mais uma cadeira aí, bem, nessa rodada agora eu vou intercalar os que estão em videoconferência com os que estão aqui presencialmente. Estão aí por videoconferência o Arnold de Campos, que é o diretor de operações de abastecimento da Conab, também a Fernanda Garibaldi, que é diretora executiva da Zeta, o Gabriel Cohen, que é o diretor executivo da Associação das Instituições de Pagamento, a ABIPAG, o Rodrigo Maia, que é o diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o Fernando Guedes Ferreira Filho, que é o representante da Câmara Brasileira de Indústria de Construção, CEBIC, e o Luiz Antônio Nogueira França, representante da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC, e a Ana Cláudia, que é doutora em Direito Tributário da USP, advogada e professora.
Então eu vou passar para o Arnoldo de Campos. Arnoldo, tá aí? Ok, tá mudo aí, libera seu fone. Bom dia. Ok. Deputado. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui representando a ministra em exercício, Fernanda Machiavelli. Ok, Arnoldo, tá ok. Posso falar agora? É a hora da apresentação. Pode falar, está contigo a palavra. Muito obrigado, deputado. Bom, estou aqui representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em nome da ministra em exercício, Fernanda Machiavelli, e vamos tratar aqui da reforma tributária, as nossas contribuições a partir dos produtores rurais e da agricultura familiar. Eu quero compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Não permite compartilhar? Permite. Vamos lá, rapidinho. Está autorizado. Vamos lá, então. Bom, a preocupação do Ministério com o público que ele representa, que é a agricultura familiar, nós temos o desafio, né, de avaliar como que a reforma tributária vai impactar os produtores rurais. Nós temos quase 4 milhões de estabelecimentos e da agricultura familiar de um total de quase 5 milhões de estabelecimentos. E junto desse conceito da agricultura familiar, quando a gente está falando da tributação que vai incidir sobre o produtor rural, no caso da agricultura familiar, também se incluem os silvicultores, né, os aquicultores, extrativistas que estão aí nas nossas florestas, pescadores artesanais nos nossos rios e mares, né, povos indígenas, quilombolas, etc. Então, a reforma tributária tem que ter um cuidado muito especial com esse público, como que ele vai repercutir ali, né? E na emenda constitucional 132, né, o Congresso Nacional, aí, com apoio do Senado, da Câmara, criou soluções muito interessantes, né? A gente tem um regime tributário diferenciado para os produtores rurais, né, onde os produtores rurais com faturamento inferior a 3.600.000 serão não contribuintes, né? Então isso cria uma possibilidade muito grande de simplificação e de um tratamento qualificado para esses pequenos produtores, né? E acima de 3.600 serão contribuintes, né? Agora, na regulamentação, o desafio. Também tem o regime diferenciado para biocombustíveis. Hoje o Brasil tem uma política de biodiesel que tem um selo biocombustível social, que é muito importante e que compra oleaginosas da agricultura familiar. Tem uma legislação que reduz os tributos das usinas que compram da agricultura familiar, o PIS/COFINS. Então, nós estamos trabalhando para que isso continue. E na regulamentação a gente ainda não tem um texto que mantenha essa atratividade para que as usinas de biodiesel possam seguir comprando da agricultura familiar e, com isso, ter o benefício tributário que hoje elas já têm, né? Tem a questão dos produtos alimentares, cesta básica, hortifrutis. A maior parte desses alimentos da cesta básica, sobretudo os hortifrutis, mesmo as carnes, o leite, tem uma participação importante da agricultura familiar. Então, tem alguns ajustes para nós que é importante que sejam colocadas, né? Tem a questão das alíquotas diferenciadas para os insumos, onde a gente tem um mecanismo do diferimento que foi criado, mas não alcança os pequenos produtores, quem está dentro da situação de não contribuir. Então, a gente está bastante preocupado com isso, né, nesse tema. E a questão dos agrotóxicos, né, de como que eles estão sendo tratados, né? A gente tem a redução dos tributos, mas não discrimina, né, em função do nível de toxicidade e de periculosidade ao meio ambiente e à saúde, né? Então a gente fez uma série de propostas de ajustes que nós estamos discutindo, né, junto com o Ministério da Fazenda, com os parlamentares, no sentido de aperfeiçoar o texto que está colocado, né? Então, um primeiro aspecto que está lá no artigo 133, a gente está propondo que o diferimento dos insumos que hoje está restrito aos contribuintes, ou seja, quando um agricultor vai comprar sua ração, sua vacina, ou mesmo um serviço de assistência técnica, vai cair numa alíquota reduzida, mas a Câmara criou um mecanismo de diferimento. Quando o agropecuário, o prestador de serviço,
serviço, o fornecedor desse insumo vende para um produtor contribuinte, ele vai diferir, ou seja, não vai recolher naquele momento, vai recolher lá na frente. Então, isso dá um alívio de caixa importante para o produtor rural, que não vai recolher o imposto no momento da compra. Só que isso não está estendido para o não contribuinte. Então, um produtor, por exemplo, de leite que vai comprar sua ração, se ele está abaixo de 3.600, ele vai pagar um imposto. A ração vai ficar mais cara do que aquele que ganha mais de 3.600 por ano. Então, a gente está pedindo para corrigir essa distorção e estender esse diferimento para todos os produtores rurais. Com isso, a gente vai ter uma equidade, não vai ter um insumo mais caro para o pequeno, que seria totalmente ilógico, né? A gente ter uma tributação maior na prática para o pequeno produtor que para o grande. Então, esse ajuste é muito importante. Outra coisa, a legislação fala que o não contribuinte, que será não contribuinte aquele que faturar menos de 3.600. E fala que pode ser pessoa física ou jurídica. Então, a gente entende que se um produtor rural cria uma empresa rural, como vários estados já obrigam ele a criar essa empresa rural, ele poderá ter essa empresa rural também na condição de não contribuinte. Mas se esse produtor rural cria uma cooperativa, se ele cria uma associação, se ele junta lá na sua comunidade e cria uma cooperativa e fatura menos de 3.600, ele está dentro da condição de não contribuinte ou está fora? Então, nós estamos defendendo que, se o produtor rural cria uma pessoa jurídica na forma de cooperativa ou associação, que é muito comum em diversos estados do Brasil, né, isso é importante, e ela tem menos de 3.600, ela deve estar enquadrada igual à empresa rural abaixo de 3.600 como não contribuinte. Então, a gente está propondo esse ajuste também, e isso vai criar uma espécie de super simples para os pequenos negócios rurais, que vão estar dentro desse enquadramento de 3.600, com uma condição de não contribuinte. Isso, do ponto de vista administrativo, contábil, né, financeiro, vai facilitar, vai dar muita competitividade para o pequeno negócio rural. Isso é muito importante para nós também. A gente está trabalhando nesse sentido, né? A outra questão é o crédito presumido, né? Tem a previsão ali para o produtor rural não contribuinte, ou seja, ele não vai recolher, mas quando ele for vender o produto, aquele que for adquirir esse produto terá direito a um crédito presumido, que será estabelecido pelo comitê gestor ali da reforma tributária. Então, a gente está preocupado com essa fórmula, porque ela pode criar uma distorção no mercado, uma situação para o produtor rural contribuinte, que vai gerar um determinado tipo de crédito, o produtor rural não contribuinte. Então, a gente está preocupado com essa fórmula do crédito presumido para o não contribuinte, para que ele não gere distorções. Então, também estamos apresentando sugestões nesse sentido, para que a gente possa ter o pequeno produtor, o agricultor familiar, o produtor de alimentos, né, que ele seja contemplado com uma fórmula que não gere distorções no mercado. Para nós isso é muito importante. Todas essas propostas estão hoje, de alguma forma, protocoladas nas emendas que estão colocadas. A outra proposta que a gente está fazendo na revisão do artigo 170 é manter uma diferenciação da tributação do biodiesel. Então, lá no regime diferenciado de biocombustíveis, no caso do biodiesel em particular, é muito importante que a gente tenha um dispositivo que garanta, né, que a usina de biodiesel tenha o estímulo tributário para incluir a agricultura familiar. São mais de 70 mil famílias que fornecem hoje, cooperativas que fornecem para as usinas de biodiesel. Quase todo o biodiesel do Brasil hoje tem participação da agricultura familiar nas usinas, né, na relação com as usinas, no selo biocombustível. Então, se for mantido do jeito que está o texto, nós vamos ter um prejuízo muito grande, praticamente está extinguindo esse programa do ponto de vista tributário, né? Um programa tão importante que tem no país e que é uma referência mundial, inclusive, que associa muito biocombustível com alimentos e inclusão. Então, é uma outra proposta que a gente está fazendo. E também a gente está preocupado lá no artigo 132 e no 143, que alimentos minimamente processados, né? Então, o próprio texto, né, quando fala da avaliação quinquenal do regime tributário, fala como é importante que as alíquotas diferenciadas para cesta básica, alimentos destinados ao consumo humano, enfim, outros que nós temos ali, que sejam saudáveis, né? Que sejam básicos e saudáveis, que sejam de interesse popular e que tenham qualidade nutricional, fazendo referência à questão da saúde, né? Tão importante para nós hoje a alimentação. A má alimentação mata mais do que qualquer outra coisa no país, mais que acidente de trânsito, mais do que arma de fogo, né? As doenças crônicas, muitas vezes decorrentes da má alimentação. Então, aqui tem um estímulo para a alimentação saudável, mas na prática tem alguns dispositivos que prejudicam, né? Então, se você vende um produto congelado, em algumas situações, ele vai cair na alíquota, ele sai de 0 para cheia.
Se o produtor ele embala um produto e faz um pré-cozimento, ele sai do zero e vai para a cheia. Se você às vezes vende o produto com uma determinada embalagem, ele sai de zero e vai para a cheia. Então nós estamos propondo alguns ajustes para que essa questão do 15 segundos. Alimento minimamente processado possa ser contemplado. Já estou concluindo aqui, estamos nos últimos. Então, alguns produtos também das nossas florestas, em particular a floresta amazônica, né? o semiárido. Então, a castanha da Amazônia, por exemplo, conhecida como castanha do Pará, castanha do Brasil, ela está na alíquota cheia. Né? E então a gente não entende isso. A gente está propondo um ajuste para que a castanha de caju, o castanha de baru, os produtos da biodiversidade que geram renda com a floresta viva, com a floresta em pé, que ajuda a preservar, eles estejam pelo menos na alíquota reduzida, quando possível na isenta. Então essa que é a ideia que a gente está defendendo ali, algumas cadeias que são importantes. Por último, a questão dos agrotóxicos, para poder fechar aqui a fala, é que existem agrotóxicos altamente tóxicos para a saúde, altamente prejudiciais ao meio ambiente, são classificados pelo IBAMA ou pela Anvisa dessa forma e estão com a mesma alíquota do que aquele que é o bioinsumo. Né? Então, o bioinsumo hoje tem a mesma alíquota de um agrotóxico altamente tóxico. Então, a gente está propondo que aqueles que têm essa classificação de altamente tóxicos, né, altamente prejudiciais ao meio ambiente, eles saiam da alíquota reduzida nesse momento. Isso afeta uma porcentagem muito pequena desses agrotóxicos, mas que tem alto impacto na saúde e no meio ambiente. É isso que a gente está propondo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Obrigada pela sua fala. Agora passamos a palavra ao senhor Gabriel Cohen, é isso? Diretor Executivo da Associação de Instituições de Pagamentos, ABIPAG. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor senador, presidente dessa mesa, Isalci Lucas. Cumprimento o excelentíssimo senhor Daniel Lória, diretor do programa da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, a todas e todos presentes e conectados virtualmente. Para nós, da Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, é um prazer enorme contribuir para uma iniciativa louvável, tal como a reforma tributária. Sem dúvida, uma iniciativa que tem a participação do governo, a participação dessa casa, em benefício do aprimoramento da segurança, da simplicidade, da eficiência do sistema tributário nacional. Nesse sentido, no âmbito do regime diferenciado, específico, de que trata o projeto de lei em debate, toma a liberdade de circunscrever as ponderações da ABIPAG no que diz respeito ao regime específico dos serviços financeiros. A ABIPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, representa as mais diversas instituições que oferecem os meios eletrônicos de pagamento. São as maquininhas de cartão, são as contas digitais, são os prestadores de serviço que têm desempenhado um papel central em benefício da inclusão financeira, da redução de custos aos usuários finais de serviço. Hoje, no país, felizmente, temos o prazer de fazer transações de pagamento de forma extremamente célere, simples, fácil, na internet, em aplicativos, no ambiente físico, no ambiente digital. Isso, sem dúvida, é fruto de uma agenda muito relevante do governo, do Banco Central, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com vistas a promover a competição no setor financeiro e no setor de meios de pagamento. E isso é elemento central para essa discussão, porque quando a gente fala nos meios de pagamento, a gente tem hoje, né, uma pluralidade de soluções sendo ofertadas, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, que é fruto realmente de uma agenda regulatória nos últimos anos, que eliminou barreiras artificiais de acesso, permitindo o amplo alcance dessas soluções.
Isso porque muitos dos senhores e das senhoras vão se lembrar que há mais de 10 anos o que a gente via era, chegava num varejista, uma maquininha passava uma bandeira de cartão, uma maquininha passava outra bandeira de cartão, não havia competição e quem pagava a conta era um micro, pequeno, médio empreendedor. Há quem diga que à época ele não tinha um prestador de serviço, mas na prática acabava tendo um sócio minoritário, porque o valor destinado para esse prestador de serviço era substancial. E esse contexto mudou. Esse contexto mudou em razão da competição, da ampliação do acesso. E foram esses novos agentes, grande parte deles associados da BIPAG, que permitiram essa difusão de novos modelos de negócio pautados pela tecnologia, ampliando a oferta de serviços financeiros de pagamento. Mas, bom, o que a história do nosso setor nos inspira no que diz respeito à reforma tributária? Na nossa visão, isso é muito simples. A reforma tributária deve se pautar em princípios constitucionais da neutralidade, da isonomia, justamente para que a decisão dos usuários, ela de fato não seja impactada pelo regime tributário. Então, quando a gente pensa hoje na neutralidade, garantir que contribuintes pautem sobre a decisão, adotem as melhores decisões de consumo, independentemente, né, do prestador de serviço financeiro de pagamento, sem dúvida é uma premissa extremamente relevante. Assim como que contribuintes em situações similares sejam tratados de maneira isonômica, de maneira igual. Isso é extremamente relevante, não só no que diz respeito à alíquota, mas também no que diz respeito às deduções da base de cálculo e dos regimes de exceção. Então, é nessa direção de deduções de base de cálculo e regime de exceção aplicável aos mais diversos serviços financeiros e de pagamentos concorrentes, para que não haja nenhuma distorção no ecossistema, que a BIPAG teste considerações. Até porque, quando a gente pensa em tributação, ela não pode gerar preferência de investimento, preferência da contratação de um serviço em detrimento do outro. Nesse cenário, a observância desses princípios, salvaguardados na Constituição e no projeto de lei, eles são extremamente bem-vindos e bem-quistos. De maneira muito clara e simples, a tributação não pode tornar um serviço mais vantajoso que outro, influenciando um pequeno, médio empreendedor escolher um fornecedor em detrimento do outro. Diferenças no regime de tributação das operações semelhantes, na prática, elas poderiam levar ao quê? A uma distorção do mercado, que certamente a gente quer desincentivar. As regras do jogo, elas devem ser uniformes, de modo que investidores, empreendedores não se veem, obviamente, em situação de incerteza. Na prática, a reforma tributária cria um ambiente de negócios mais competitivo, mais dinâmico, mais inovador. Um ambiente de negócio que observe a isonomia e a neutralidade tributária, beneficiando, obviamente, os agentes econômicos, os mais diversos, sobretudo os pequenos, médios empreendedores. Hoje, quando a gente observa esses princípios, nos chama a atenção a importância da neutralidade, da isonomia, no que diz respeito às deduções de base de cálculo e dos regimes de exceção no âmbito dos serviços financeiros. Nessa direção, agradecemos novamente a oportunidade de contribuir para o debate, sinalizamos a importância da reforma tributária, como vemos com bons olhos iniciativas como essa, que tem como objetivo aprimorar o ecossistema brasileiro, e nos colocamos à disposição para contribuir nas mais diversas iniciativas. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu só vou fazer aqui um lembretezinho para os demais expositores, porque é o seguinte: qual é o nosso objetivo aqui nesse grupo de trabalho? A gente precisa de uma coisa assim muito objetiva, muito pedagógica, didática, assim, olha, o texto da Câmara é esse, o texto que nós queremos modificar é esse, e a justificativa óbvia, por quê e as consequências se a gente não fizer isso. Então, se vocês puderem ser bem pontual, assim, onde é que está o problema e qual é a sugestão, para a gente facilita muito para os senadores. Então, acho que todo mundo aqui já reconhece a importância da reforma. O que nós precisamos fazer agora são alguns ajustes que têm que ser feitos aí como papel nosso aqui do Senado, né? Eu vou passar agora um presencial, a Ayla Kipper, que é a presidente da Ambioluc. O que é Ambioluc? Explica para nós.
nome do senador, então, a participação. A Ambioluc é a associação que coleta óleo lubrificante usado e contaminado e re-refina. Re-refina é reciclar esse óleo. Esse óleo está presente em tudo, em todo o motor, no setor industrial, principalmente no setor automotivo. O Brasil possui a 6ª maior frota do mundo. E o óleo lubrificante usado, ele se transforma, quando reciclado, no óleo básico. E o óleo básico é o principal insumo da indústria de lubrificantes. Então, para a gente fazer o lubrificante, a gente tem ou o refino do petróleo ou o re-refino do óleo lubrificante usado. E nisso, esse óleo básico vai ser aditivado, vai receber 10% de aditivo, vai se transformar no lubrificante acabado que nós vamos utilizar nos motores e vai haver então a coleta desse óleo por coletores autorizados na Agência Nacional do Petróleo e então esse óleo vai retornar ao mercado sendo reciclado infinitamente. O que é importante a gente falar aqui nesse sentido? A emenda constitucional 132, ela previu a monofasia dos lubrificantes, que não veio no texto da 68. E o que a gente, então, busca nesse momento? Trazer para dentro do regime específico o setor de óleo lubrificante usado e contaminado. É um setor privado que não necessita de investimento governamental, a não ser as regulamentações. É um setor que existe há 60 anos, ou seja, está posicionado como transição energética, porque quando eu refino esse óleo, ou seja, quando eu o reciclo, eu evito a extração de petróleo, primeiro refino do petróleo. Eu posiciono como economia circular, porque é uma economia circular, como vocês podem bem ver na imagem. Ou seja, eu tenho benefícios ambientais e descarbonizo a cadeia de lubrificantes. Novamente, nós temos a 6ª maior frota do mundo. O Brasil, ele se posiciona cada vez mais na questão ambiental. E dentro de todas as logísticas reversas, o óleo lubrificante usado e contaminado é a mais antiga, que mais teve regulamentação. Nasceu com uma preocupação de abastecimento nacional lá atrás e se transformou numa preocupação ambiental por conta da contaminação desse óleo se é destinado incorretamente no solo, na água ou queimado de maneira ilegal, porque o único destino é o re-refino, segundo a legislação brasileira. Somos benchmark mundial, sim, o mundo olha para o Brasil e pergunta como é que vocês conseguiram constituir um setor dessa forma. Cada vez mais a gente vê o mundo investindo, crescimento de 7% no mundo em investimento nesse setor. Fora do Brasil, principalmente na Ásia. Os Estados Unidos têm uma indústria fortíssima nesse sentido, inclusive. E nós, nos próximos anos, teremos a 2ª maior empresa no Brasil fazendo essa coleta e re-refino. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso como associação? Por favor, coloquem a gente no regime específico para manter o setor existente como ele existe, posicionado como transição energética, olhando para a preocupação ambiental, principalmente totalmente vinculado às políticas que a gente atualmente vem aprovando, de economia circular dentro do Senado, o combustível do futuro, entre outras inúmeras legislações que nós temos ambientais. Então, por que não manter essa indústria que é muito antiga, né, que veio se constituindo em 1960, por ali, mas que, ao longo do tempo, cada vez mais se consolidou e hoje está posicionada, muito bem posicionada. O que nós buscamos, então, é justamente isso, colocar no regime específico para manter o que a gente tem hoje em 2 convênios com o FAS, ou seja, uma questão de obrigação acessória e uma situação no qual não se tributa resíduo no Brasil, da forma que está, colocando a gente no regime comum, a gente começa a tributar esse óleo lubrificante usado, ou seja, estou tributando novamente algo que foi tributado quando produto, ou seja, transformo essa reciclagem, essa coleta e reciclagem em um processo muito mais caro que a extração e refino de petróleo, ou seja, o que a gente busca vamos então dar atenção a essa preocupação ambiental, dar importância a isso, tendo em vista que no próximo ano, inclusive, o Brasil vai ser sede do Fórum Mundial de Economia Circular, vai ser fórum da COP30. Então, assim, o que a gente tem para trazer como ambiental, além de tudo que a gente vem fazendo dentro desse congresso? Temos também como posicionar uma indústria que já é, né, posicionada como logística reversa, transição climática e transição energética, mas trazendo ela dentro da reforma tributária, mantendo ela da forma que está, ou seja, deixando com que ela exista, porque da forma que está no 68 atualmente, colocando no regime comum, a gente começa então a deixar essa indústria se desfazer aos poucos.
O que a gente busca, então, é mantê-la no regime, ou trazê-la para o regime específico com o apoio de todos vocês, senadores, para que, então, tenhamos, dentro do nosso projeto de lei 68, algo com preocupação ambiental em relação a resíduos. Hoje, só os catadores têm, né, e não digo que isso não é justo, mas que a gente tem como logística reversa mais antiga, que é a logística reversa do óleo lubrificante usado, e que, então, podemos colocá-la também ali dentro, no regime específico, para que possamos tratá-la, mantê-la da forma que está e, então, darmos cada vez mais esse passo a mais na transição energética do nosso país. Agradeço. Obrigada. Tem emenda já, né? Temos 2 emendas já. Tá aí não, né? Mas tudo bem. Tá vendo? Muito justo, né? Uma coisa muito óbvia até, né? Essa questão da reciclagem. Vou passar agora para o Rodrigo Maia, nosso ex-presidente. Rodrigo Maia, está aí? Estou aqui. Ok, Rodrigo, é contigo. Oi, senador. Desculpa não estar presente presencialmente, apenas virtualmente. Mas não podia deixar de participar. Um cumprimento a todos os presentes. Sendo bem objetivo, senador, nós, de fato, tivemos um bom diálogo com a Câmara de Deputados. Na PEC tivemos com as 2 casas, um projeto de lei com o governo e com a Câmara. Temos alguns poucos pontos, né? A questão do split payment, que eu acho que é o mais desafiador, né? Porque, de fato, da forma como o governo pretende implementar o split payment, não há nenhum exemplo no mundo a ser seguido. Existem splits pontuais de alguns setores em alguns países só, setores com mais sonegação, mas o modelo instantâneo, né, ágil, né, que o governo pretende implementar, o Brasil pode, e nós estamos preparados para contribuir, inclusive a CNF e mais 7 associações, 5 ligadas à CNF, 2 que não são ligadas. Contratamos uma consultoria e um diálogo com o Daniel e com toda a equipe do governo. Estamos começando a construir um caminho para que a gente possa participar e construir essa infraestrutura financeira, né? Com entrada simultânea de todos os atores, né? Olhando com cuidado a questão do custeio, claro, e a agilidade do setor, que a gente não perca agilidade nas transações financeiras. Então, esse é um primeiro ponto. Talvez o mais desafiador, né? E como eu disse, né, a gente não tem nenhuma evidência de qual será o impacto efetivo, real, sobre a alíquota, mas sabemos, óbvio, que ele funcionando, ele trará bons benefícios. É claro que tem tributaristas que vêm criticando, principalmente a questão do fluxo de caixa das empresas, mas isso não é um problema da indústria financeira, que está convidado ou convocado a participar da construção do modelo junto com o governo. O segundo ponto que nos preocupa é o tema das debêntures, né? As debêntures, por ser muitas vezes utilizadas pela indústria financeira como um instrumento de empréstimo, né? Acabou sendo regulamentada como uma atividade de empréstimo, qual ela não é. Debêntures não é uma atividade de empréstimo, mas foi assim tratada, o que acaba gerando distorções na relação dos bancos com os fundos, né? Então, na verdade, o que a gente tenta construir com o Senado daqui para frente, com o próprio governo, é alguma redação, na minha opinião, que diga o que é debênture, né? Debênture que tem oferta pública na Bolsa, etc. O restante, por óbvio, não é debêntures, e essa preocupação do governo faz sentido, porque senão, óbvio, muitos utilizarão o benefício, né, do crédito que foi dado na Câmara para as debêntures, né, para empurrar uma estrutura de empréstimo. Então, a gente acha que dá para melhorar essa redação e acho que tinha que ficar claro o que é debênture. Debênture é um instrumento público, né? O que não for nessa regra, automaticamente terá a mesma regra, já que debêntures não é uma prestação de serviço. E como é que um fundo que não faz intermediação financeira, como é que ele vai conseguir fazer a questão da tributação ou do benefício do crédito, como farão os bancos na regra criada
na Câmara com o apoio do governo em relação aos empréstimos. Então, a gente acha que esse é um tema que precisa ser melhor, uma redação melhor para que a assimetria que parece que ficou entre fundos e bancos seja resolvida. O terceiro ponto é a exclusão das garantias, né, que nós entendemos que quando as garantias são transformadas em dinheiro é uma operação financeira, não é uma operação de IVA tradicional. Ficou dessa forma, a gente acha que isso vai gerar uma distorção no mercado e que nós gostaríamos de ver que esse tema avançado. Estamos dialogando com o governo, claro, dialogando a partir da escolha, né, da criação da comissão e lá na CCJ da escolha do relator, para que a gente possa tentar construir uma redação. Ficou um outro tema, a questão dos FDICs, né, que não são nem arranjos, nem entidades de investimento. Né? Qual vai ser a regra que eles serão atingidos? Né? Ficou parecendo que tem um vácuo nisso, não é uma questão grave, mas, né, a gente sabe que os FDICs de arranjo ficaram numa regra, os FDICs de direito creditório ficaram, de entidades de investimento ficaram numa outra regra, como não contribuintes, e claro, quem não está nessa regra de não contribuinte é contribuinte, mas em que artigo ele vai ser atingido? Né? Acho que esse é um ponto, não é nenhuma coisa tão grave, mas precisa ser melhor endereçado. Né? O próximo ponto, o rateio da despesa, por exemplo, numa holding, como é que você rateia essas despesas dentro, né, de um grupo econômico? Isso também não ficou claro. A gente pretende propor, e já estamos propondo redação para que isso fique claro e não gere um custo a mais para uma empresa que organiza dentro de uma holding e depois distribui os serviços entre as suas empresas. Então, resumindo, senador, esses são os pontos, sendo bem objetivo, agradecendo a oportunidade, deixando claro que, do nosso ponto de vista, é melhor do que ficarmos discutindo, que tem gerado muita polêmica, a alíquota, qual é a alíquota geral, qual é a alíquota de referência dos serviços financeiros. O importante é que a gente possa aprimorar ainda mais a redação da Câmara dos Deputados, porque o que nós entendemos é que o desenho do IVA é muito mais importante que a alíquota. É claro que o ideal é que nós tivéssemos uma alíquota mais baixa do que está projetado, mas nós temos um país que custa muito. E um país que custa muito já tem uma alíquota embutida dos impostos indiretos muito alta. Não adianta a gente achar que o que a gente paga de imposto indireto é baixo. Então, essa referência de 26, 27, 28 já é a alíquota do mundo real, do mundo que a gente vive hoje. Agora, é claro, com um desenho melhor, como o governo já avançou na questão da intermediação financeira, né, dos empréstimos, que é um desafio para o mundo inteiro. Né? Você não tem, nos IVAs antigos, você não tem uma regra como foi criada aqui desse crédito presumido para tentar reduzir a acumulatividade nos empréstimos. Né? Você tem os IVAs novos, como da Austrália e da Nova Zelândia, que tem modelos que tentaram avançar, mas também não são perfeitos. Mas acho que o Brasil dá um passo e acho que no Senado a gente pode continuar aprimorando, melhorando a legislação e caminhando por um IVA, sabendo que a alíquota será alta, porque a carga tributária no Brasil é alta e vem crescendo nos últimos anos, mas que o desenho possa garantir um modelo de não cumulatividade, não vou dizer que perfeito, porque não existe em nenhum lugar do mundo, mas um modelo perto de uma perfeição que garanta essa não cumulatividade e um melhor ambiente de negócios, não apenas para a indústria financeira, mas para toda a economia brasileira. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Lembrando, né, é evidente que o grupo de trabalho, para apresentar o relatório, é importante que tenha aqui as emendas. Então, quem não apresentou as emendas ainda, para que a gente possa colocar no relatório da CAI, né, é interessante que se faça o mais rápido possível, porque dia 22 a gente entrega o relatório. Bem, vou passar a palavra agora, vou pegar um virtual aqui, presencial. João Rafael vai falar pela FENABER. Fala para a gente o que é a FENABER
Margarete. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras senadores, senhores senadores, senhor Daniel, demais representantes setoriais. A FENABER é a Federação Nacional das Empresas de Resseguros, e agradece muito a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa audiência pública, porque o Brasil é um país que clama por segurança. Segurança pública, segurança alimentar, segurança na saúde, segurança na previdência e segurança jurídica, que compete a essa casa aqui fornecer aos contribuintes. E, então, é um país que precisa de seguros e, mais ainda, dos resseguros. E o mais incrível é que boa parte da população brasileira sequer sabe o que são resseguros. Então, como Vossas Excelências bem sabem, os resseguradores, eles fazem o seguro da seguradora. São aquelas empresas que são demandadas quando existe um grande risco, quando existe um grande sinistro, que precisa de um vulto muito grande em termos de indenização. Então, são empresas muito desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, que aqui no Brasil era um setor monopolizado até 2007, mas que, infelizmente, ainda se desenvolve aquém do seu potencial. E é um setor absolutamente importante para a economia do país. Basta ver, né, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe. E se nós tivéssemos um setor mais desenvolvido, seria muito possível que, em poucas semanas, aquelas pessoas que perderam suas casas tivessem ali dinheiro para reconstruí-las, o agronegócio, né, que perdeu sua produção, teve ali o seu rebanho prejudicado, pudesse também retomar a sua atividade e tantos setores pudessem funcionar. Como funciona, por exemplo, os Estados Unidos, Nova Orleans, depois do furacão Katrina, como a própria Europa foi reconstruída pela Segunda Guerra Mundial, boa parte pelo trabalho dos resseguradores. E o que isto, então, tem a ver com tributação e reforma tributária, senadores Alci? É precisamente esse o ponto pelo qual o setor de resseguros não se desenvolve tanto no Brasil. Nós temos a maior carga tributária do mundo quando comparados com os principais centros resseguradores mundiais, como são os Estados Unidos, como é o Reino Unido, a França e outros países em que estão os principais resseguradores do mundo. E o que então o Brasil pode fazer, né, para mudar essa situação, já que nós somos os campeões mundiais, tanto na tributação do próprio resseguro, que em nenhum lugar do mundo se tributa o prêmio de resseguro, porque ele é uma relação entre ressegurador e seguradora, portanto, não há propriamente um consumo ali, né? Uma atividade única, exclusivamente business to business, não há uma tributação sobre o consumo em lugar do mundo. E tem uma tributação também altíssima na renda, né, que é muito maior do que a tributação que existe na renda na França, na Alemanha, em países que tributam pesadamente a renda. Nós temos um estudo aqui da KPMG, rapidamente, que demonstra essa tributação, se puder passar aqui. É isso. Então, rapidamente, sendo bem objetivo aqui, esse estudo aqui, a apresentação vai ficar disponível, mas só para voltar lá. Então, estamos comparando com os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. Suíça e Bermudas, uma tributação menor, mas todos os países, e todos eles, o Brasil tributa 40% da renda, os outros tributam menor, e receita, prêmio, só o Brasil tributa. Então, o que já foi feito e o que nós aqui como setor pedimos a essa casa? Como conversamos lá com o governo e a equipe do Dr. Api, do Dr. Lora aqui representando, foi muito... entendeu exatamente o problema e, basicamente, hoje nós conseguimos, a principal mudança foi deslocar essa tributação, que hoje está em cima da resseguradora, para a ponta, para o seguro. Então, que vai ter a tributação sobre seguro, não vai ter tributação sobre resseguro, e aí dentro do seguro, obviamente, já está o custo do resseguro. Mas o que é preciso avançar ainda? Então, são 4 pontos aqui, muito rapidamente, né, para a apreciação dos senhores. 3 deles, é preciso dizer, já estão, senadores Alci, em emenda, a emenda número 616, de autoria do Dr. Irã, senador Dr. Irã, ela já contempla, né, essas 3 principais mudanças que estão aqui. Uma primeira mudança é para esclarecer que quando uma seguradora brasileira, por exemplo, for contratada, né,
por uma resseguradora brasileira, perdão, for contratada, por exemplo, uma seguradora que está lá na Argentina, e essa resseguradora brasileira contrata, por acaso, uma resseguradora no exterior, cede o risco, ou seja, tem uma triangulação internacional, né? Tem que ficar muito claro, um ajuste de redação, que essa operação, em nenhum ponto ela vai ser tributada, porque, novamente, o que você vai tributar é segurado, seguradora. Então, a gente pediu ali um ajuste, tá? Só para que fique muito claro esse ponto, porque a redação atual ele dá margem à dúvida, né? Não há tributação sobre o resseguro quando ele é feito no Brasil, mas, eventualmente, no exterior ou envolvendo operações no exterior, isso não fica claro. O segundo ponto, já trazido aqui também pelo meu colega da CN Saúde, diz respeito, senador, àquelas receitas, né, financeiras dos ativos garantidores. Ou seja, aquela reserva técnica que a resseguradora precisa ter, que gera uma receita financeira e que deve ser tributada, sim, pelo imposto sobre a renda. Porque quando for receita financeira, tem que ser tributado sobre o imposto da renda. Mas não faz sentido algum que um tributo sobre consumo, né, tenha tributação sobre receita financeira. Porque o preço está no prêmio, né, ou isso vai ser tributado nesse momento. Né, não faz sentido algum. Pior ainda no caso das resseguradores, que não tem nem o prêmio tributado, que se tribute esse ativo garantidor da resseguradora. Então, esse ponto é muito importante. O Supremo Tribunal Federal já fixou essa questão para o PIS e para a COFINS, né, afastando essa tributação, e não é possível que a gente crie aqui um outro ponto de atrito e de contencioso tributário. E apenas, então, para terminar muito rapidamente, descendo um minuto, em relação ao regime de transição, né, que ele vai começar a partir de 2026, como tem uma mudança estrutural, né, que a CBS e a IBS já partem, e como esse setor, então, vai para a alíquota zero, que essa alíquota zero já funcione para esse setor a partir de 2026, de forma a equalizar a carga dos resseguradores com o que tem no resto do mundo. E no meu últimos 30 segundos, senador, apenas tratando dessa questão que é muito importante para o setor. Porque o setor tem uma alíquota gravada de 15% de CSL, como se fosse banco, como se fosse seguradora. E eles não têm, como nós mostramos nesse estudo aqui, um rendimento, uma rentabilidade tão grande quanto dos bancos e das seguradoras para justificar isso. Sei que é um projeto sobre consumo, mas existem questões relacionadas a CSL pontuais e essa mudança que se pede. Não para que haja uma isenção, mas propriamente que essas empresas sejam tratadas como todas as outras, com uma alíquota de 9%, não com uma carga majorada, porque eles não são super ricos, são só super tributados. Lembrando que essa não é uma tributação sobre empresas, senhor presidente, senhores senadores, é uma tributação sobre o consumo. Então, quem vai pagar essa conta somos todos nós. Daí, agradecer mais uma vez a atenção que essa casa e o cuidado que está sendo dado a esse projeto e, principalmente, por ouvir Sua Excelência, o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, João. Vou passar a palavra agora para o Lucas Ribeiro, que é o advogado e é representante aqui da Associação Brasileira de Reforma de Pneus, da ABR. Bom dia, senador Exalci Lucas, senadora Margarete. Quero cumprimentar também a todos os presentes, autoridades e ao brilhante Daniel Lore, aqui, coautor da reforma tributária, que nós tanto acompanhamos aí e temos tantos desdobramentos importantes para o país. Bom, eu quero primeiro destacar, se puderem colocar ali a apresentação para nós, aqui um reconhecimento que o setor ABR, Associação Brasileira da Reforma de Pneus, clama. Ela quer ser fundamental no equilíbrio ambiental, no econômico também para o Brasil e para toda a sociedade. Não é só o setor da reforma, não são só as empresas aqui, mas como muito bem foi colocado, toda a dimensão em relação ao que nós temos para a proteção do meio ambiente. Então, como é que nós podemos destruir menos o mundo em que vivemos? Essa é a pergunta que eu quero provocá-los à reflexão. Todos os dias nós saímos de casa e nós destruímos um pedacinho do planeta, seja pelo consumo do combustível, o consumo do petróleo, das nossas riquezas naturais, e nós estamos poluindo, nós estamos prejudicando o meio ambiente, justamente aquilo que a Constituição Federal trouxe a partir da emenda constitucional 132, promulgada, então, em 20 de dezembro de 2023, no ano passado, lá no seu artigo 145, foi colocado: o Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, e aí está, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, nós estamos aqui em defesa do meio ambiente e não do setor de reforma de pneus. É muito mais amplo o nosso pleito. A reforma de pneus é uma oportunidade que nós temos para a redução desses impactos ambientais. Assim como falou a nossa colega Ayla aqui anteriormente, todo o setor de reciclagem, todo o setor da economia circular
clama para que nós tenhamos condições diferenciadas de tributação. Isso é uma necessidade, repito, não para as empresas, é uma necessidade para nós enquanto sociedade, enquanto seres humanos, porque vamos continuar vivendo aqui. Nós queremos um país melhor, um planeta melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Vamos lá, 80% da redução dos materiais que são utilizados na produção de um pneu novo é o que nós temos hoje como resultado da reforma de pneus. 80% de redução. Então, só 20% que é consumido na reforma de pneus. Isso significa que de cada um pneu nós conseguimos fazer mais 2 utilizações. Quantos de vocês aqui, quantos dos senhores aqui reformam pneus? Ou usam pneus novos? Que depois nós teremos o descarte desses pneus, sem que eles tenham o seu retorno correto e adequado para a sociedade. Mesmo a durabilidade do original, posterga a sua destinação final da carcaça, reduz os impactos ambientais em toda a cadeia. Porque nós precisamos nos lembrar que o pneu não é só o pneu, mas é o transporte do pneu, a armazenagem, a energia gasta, as pessoas envolvidas. Tudo isso está consumindo os nossos recursos naturais, os nossos recursos do meio ambiente. Depois nós temos aqui benefícios, então, que nós trazemos, economizamos em 10 anos, esse estudo da BR, 5 bilhões de litros de petróleo. Em 10 anos, nós evitamos a emissão de 26 milhões de toneladas de CO2. E aqui cabe um alerta importante, nós não estamos falando de uma responsabilidade ambiental de se retirar o papel de bala que caiu no chão. Isso aqui é impacto direto para todos nós. Isso aqui é impacto direto para o mundo. A produção de pneus reformados em 2022, vejam só, foi de 13 milhões e meio, automóveis 7 milhões e meio. Mas por que é tão pouco, então, que nós fazemos na reforma de pneus? Como é que os Estados Unidos e a Europa incentivam o meio ambiente, a proteção, através da reforma de pneus? Eles o fazem através de condições tributárias mais favoráveis, porque nada é tão sensível ao ser humano quanto o preço. E se nós não tivermos um preço atrativo para a reforma de pneus, para o pneu reformado, nós fatalmente conduziremos as pessoas a adquirirem pneus novos. A reforma tributária, da forma como está, ela faz com que o pneu antigo tenha que ser descartado. Porque o pneu novo vai custar a mesma coisa. E se custa a mesma coisa, nós vamos perder competitividade em algo essencial para o ser humano. Nós vamos perder competitividade de 1.384 pequenas empresas que a BR hoje representa. Essas pequenas empresas é que fazem a reforma desses pneus, que salvam a humanidade, que salvam o planeta, vendem para mais de 250 mil transportadoras que estão no Simples Nacional, que não vão obter o crédito. Pelo contrário, elas vão acumular esses recursos, elas vão acumular esse tributo. Nós vendemos ainda para as pessoas físicas, que são os fins de cadeia. Ou seja, aqueles que vão arcar com todo o ônus tributário, como muito bem disse aqui o João que me antecedeu. Essa reforma tributária é do consumo, é do consumidor, é lá da pessoa física, não é das 1.384 empresas, porque elas vão precisar repassar o preço. O que vai acontecer é que nós vamos mudar a forma como nós estimulamos ou desestimulamos o consumo de algo. Isto é que está em jogo aqui. Então nós precisamos absorver essa tributação integral, não funciona, não vai servir para a sociedade. Ainda, a Constituição Federal, nós temos lá então qual é o consumo que nós queremos estimular. Se a Constituição trouxe como princípio defender o meio ambiente, é aquele, defesa do meio ambiente, é esse meio ambiente que nós queremos defender, senhoras e senhores senadores, deputados, não é que depois vão voltar lá para a Câmara para poder discutir a reforma tributária. É isso, é essa a resposta que nós temos que dar. É esse meio ambiente que nós queremos salvar. E para isso se faz através de regimes especiais. Assim como se estimula o consumo da educação, com uma redução de 60% da sua alíquota, assim como se facilita o acesso à saúde com a redução da sua alíquota também em 60%, é o pleito deste setor, como foi também a nossa colega Ayla aqui, que me antecedeu, falando sobre economia circular, com a reciclagem de tudo aquilo que está hoje posto na sociedade. Então, o regime especial é uma medida necessária para que nós possamos incentivar, para que nós possamos facilitar o consumo da reforma de pneus. E isso nós vamos fazer com uma interferência mínima na alíquota. Nós conseguimos esse cálculo bastante detalhado, depois posso passar com os senadores também, com vocês lá, Lória, com todos os detalhes.
feito pela Reut de 0,01% de impacto na alíquota de referência. Então, nós sairíamos dos 27,97% para 27,98%. É nada, é ínfimo perto do benefício que nós traremos a todos da sociedade, aos seres humanos que habitam esse planeta e que precisam dessa proteção ao meio ambiente. Isso aqui é um impacto irrisório. E quando nós comparamos isso, então, e vamos entender por que desse pleito, não se trata de beneficiar as empresas do setor, mas sim toda a sociedade brasileira, como eu disse aqui, promovendo um consumo mais sustentável e com uma atratividade direta no preço. Não é possível nós igualarmos o preço. As grandes indústrias de pneu, o pneu importado, que muitas vezes entra no nosso país de maneira ilegal, subfaturado, com dificuldades de fiscalização, ainda que se tenha as melhores das boas intenções em fiscalizar, em tributar corretamente, nós sabemos que isso não é viável em 100% das vezes. Então nós estamos colocando pneus novos de baixa qualidade no país, colocando em risco a vida de todos nós aqui que circulamos com os nossos veículos, com os ônibus, com os caminhões. Quantos de vocês já estiveram na estrada com medo de um caminhão que vinha no sentido contrário? Será que aquele pneu era confiável? Alguém se perguntou sobre isso? Provavelmente não. Mas se fosse reciclado, nós poderíamos dizer que sim, que é confiável. Este pneu é que precisa ser incentivado o seu consumo para que nós tenhamos um benefício ao meio ambiente. E para concluir, eu quero dizer que senadores, senadoras, os deputados depois que vão receber o texto corrigido, se nós não fizermos nada, se nós não colocarmos na alíquota reduzida de 60%, nós não teremos sangue nas mãos, mas teremos petróleo nas mãos. Né? São muitos, milhares, milhões de litros de petróleo gastos a mais quando nós não temos a reforma de pneus. É para isso que nós estamos aqui e queremos ser incentivadores desse setor tão importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Vou passar para a Fernanda Garibaldi, que é a diretora executiva da Zeta. Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia ao senador Exalci. Agradecer pelo convite. Já me desculpar de não estar presencialmente. Me organizei para estar aí hoje presencialmente por um imprevisto de saúde. Não estou com vocês, então queria registrar a importância dessa audiência pública e agradecer novamente o convite da Zeta participar dela. Agradecer também aos meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Daniel Lória, que tem sido interlocutor frequente da Zeta aqui em relação à reforma tributária. E, mais uma vez, essa casa, ao Congresso, que tem discutido e feito a revisão agora no Senado do PLP, e, enfim, trazer um pouco dos nossos pontos. Prometo ser objetiva, mas vou trazer aqui uma apresentação breve falando um pouco de quem é a Zeta e o que é que a gente está pleiteando aqui na reforma. Não sei se estou conseguindo aqui. Todos conseguem ver a apresentação? Ok. Ok. Bom, queria deixar todo mundo aqui na mesma página, falar um pouco da associação que eu represento aqui hoje. É uma associação de empresas de tecnologia que atuam no setor financeiro, fundada pelo Nubank e pelo Mercado Livre. São cerca de 30 empresas dentro dessa aliança. Algumas delas são algumas das entrantes principais no setor financeiro nos últimos anos. Então, temos bancos digitais, mas não apenas bancos digitais, nem empresas de meios de pagamento. Temos o que comumente se chamou de fintechs, e eu gosto sempre de frisar que fintech é um termo jornalístico, não é um termo jurídico, é um termo que designa uma abrangência muito grande de modelos de negócios que vão desde instituições reguladas e supervisionadas pelo Banco Central até empresas que são empresas de tecnologia que não necessariamente estão dentro do perímetro de regulação da autoridade monetária, aqui no caso, o nosso Banco Central. Essas empresas
promover uma inclusão financeira muito grande nos últimos 10 anos, sobretudo a partir da promulgação da Lei de Meios de Pagamento, e geraram um aumento da competitividade no setor financeiro, que historicamente nós sabemos que é um setor concentrado no Brasil. Então, a gente trouxe alguns números aqui dos nossos associados, sobretudo esses 60 bilhões, bastante grande aqui, que é o número de quantas empresas da Zeta geraram de economia em tarifas para os seus clientes. Então, tem aqui uma série de métricas para depois vocês avaliarem, a gente vai disponibilizar a apresentação de estudos que a organização faz do quanto é essa inclusão financeira e o quanto as fintechs promoveram competição no setor financeiro nos últimos 10 anos. Aqui, falando já exatamente do tema da nossa audiência, existem 2 pontos específicos que a Zeta gostaria de trabalhar aqui no PLP. Acho que alguns desses 2 pontos a gente já teve a oportunidade de conversar com o senador, com seus assessores e também com a própria CERT. O primeiro ponto aqui é não caracterizar serviços de pagamento como de plataforma digital, né, uma disposição ali do artigo 23. Essa é uma discussão um pouco antiga, porque alguns marketplaces, de fato, têm uma atividade de subcredenciador, mas é uma atividade completamente diferente, o processamento de pagamento e a atividade efetiva de um marketplace. Então, a gente está propondo aqui um ajuste nessa redação, delimitando de forma mais precisa os serviços de pagamento, de modo que eles não sejam caracterizados ali como atividade de plataforma digital. O segundo ponto, já é um segundo ponto mais específico, mais importante para a gente, que é o ponto da alíquota. Hoje, o projeto de lei prevê ali, né, como se deve dar o cálculo, mas a gente não tem efetivamente a projeção de quanto isso vai ser no texto, né, de como isso vai ser, enfim, designado. Então, a gente pede aqui, primeiro, que a participação da Zeta nessa discussão, né, há uma projeção do mercado entre 9% e 15% de alíquota, e é um valor significativo para as empresas que hoje fazem parte dessa aliança, né, dessas empresas de meios de pagamento. E, sobretudo, é importante diferenciar que existem dentro dessa nomenclatura de bancos digitais ou de empresas de meios de pagamento, empresas que têm modelos de negócios muito diferentes. Então, em termos regulatórios, existem diferenças e amarras bem específicas em relação a instituições financeiras, sobretudo instituições financeiras de natureza bancária, e instituições de pagamento. Então, o que nós vemos pleiteando até aqui é que essa diferença seja contemplada em relação às empresas de meios de pagamento, sobretudo porque uma grande instituição financeira tem ali maneiras de deduzir um custo de uma alíquota no regime geral, em outros serviços ali que sejam, enfim, cobrados por meio de tarifas e comissões, ao passo que as empresas de meios de pagamento não. Então, a gente vem reiterar a preocupação com a definição dessa alíquota. Já tive a oportunidade de conversar com o Daniel sobre isso e também com os senadores aqui sobre esse pleito da Zeta. Esse é um ponto bastante importante para a gente, sobretudo por conta do aumento da competição nesses últimos anos, para que a gente não impacte a carga tributária dessas empresas que, de fato, trouxeram uma série de inclusões financeiras, de serviço, com preços mais competitivos, de maneira mais inovadora. Então, essa é uma preocupação muito grande da associação, né? Qual vai ser essa alíquota e de participar da mesa de negociação em relação a esse valor, a essa alíquota. Então, de fato, a gente propõe ali, né, alguma alteração que mantenha a definição um pouco mais clara, qual vai ser a definição dessa alíquota, e que a gente possa, enfim, debater um pouco, de maneira um pouco mais acurada aqui as diferenças nos modelos regulatórios de cada uma dessas instituições reguladas, para que a gente não tenha um impacto aqui no custo do crédito, na competição no setor financeiro, em toda a inclusão financeira que a gente viu no Brasil nos últimos 10 anos. Então, é importante que esteja no radar a diferença dessas instituições, dessas empresas, desses modelos de negócios, na hora da gente pensar na alíquota específica do setor financeiro. Então, bastante objetivamente, eram esses os pleitos da Zeta, senador.
A gente fica à disposição para conversar de maneira mais detalhada sobre eles. Hoje aqui a gente só queria frisar os pontos que de fato são bastante importantes para os associados e para o setor financeiro, sobretudo para os entrantes do setor financeiro, para que a gente consiga continuar angariando todos os benefícios que a gente viu nos últimos 10 anos no país, né? E, enfim, conseguir reduzir custo de crédito, conseguir reduzir spread bancário, conseguir continuar fazendo com que esse setor seja inovador e competitivo, como a gente vem fazendo até aqui. Então, é isso. Obrigada. Obrigado. Fernando, eu vou passar agora para o Fernando Guedes Ferreira Filho, que é representante aqui da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, CIBIC. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos, senador Exalci, demais parlamentares, falando aqui pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mais uma vez, né, senador? Nós estamos aqui na nossa pregação em relação à discussão do regime específico das operações com bens imóveis, né, que foi incluído na emenda constitucional, justamente porque os bens imóveis, essas operações com bens imóveis, elas têm uma característica diferente das demais operações que incidem sobre o consumo, né? Inclusive, assim como no sistema financeiro, a operação com bem imóvel ainda tem a tributação de outros impostos, como o ITBI, por exemplo, em suas operações. Mas, sendo bem breve, senador e demais presentes aqui em cumprimento, nós estamos afunilando, digamos assim, a nossa discussão para 2 pontos. O primeiro ponto é a alíquota, uma discussão já conhecida por essa casa, conhecida pelos colegas, que a gente entende que falta uma pequena calibragem no que veio do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em relação ao redutor de alíquota, que lá consta hoje como 40% para as operações com bens imóveis e 60% para as operações com locação. Nós defendemos com argumentos técnicos que esse redutor, para garantir a neutralidade, deveria ser de 60% para as operações com bens imóveis e de 80% para a locação. Temos alguns outros ajustes redacionais, nós temos conversado bastante com o governo, a quem aqui quer externar, né, a Secretaria Especial de Reforma Tributária, externar a nossa satisfação, a nossa alegria de ter esse diálogo aberto. O governo sempre esteve aberto a conversar conosco, a discussão de altíssimo nível técnico, discordamos em alguns pontos, é claro, mas a gente sempre teve a oportunidade de debater esses pontos de forma franca e honesta, e estamos debatendo. Quanto à alíquota, é esse ponto. Outra questão, senador Exalci, que nós precisamos afunilar, precisamos aprofundar um pouco mais, e está sendo também discutido junto com a reforma da Secretaria Especial de Reforma Tributária, Extraordinária de Reforma Tributária, é o regime de transição para o novo modelo do setor da construção e do mercado imobiliário de imóveis. Por que isso é importante? Porque hoje o setor da construção e do mercado imobiliário hoje não é contribuinte de 2 tributos que estão sendo extintos, o ICMS e o ISS, e também o IPI, na verdade, mas na operação direta fala de ISS e ICMS. E a transição, nesse caso, com a entrada em vigor da CBS e do IBS de forma escalonada, nos trará, se mantida da forma que está hoje, um problema até mesmo, além de organizacional, de estrutural, nós temos um problema de aumento de carga, pois nós passaremos a pagar novos tributos sem a possibilidade dos créditos antigos, já que hoje nós não pagamos ICMS e ISS. Isso é uma discussão que tem sido feita de forma bem franca com a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, bem aberta, estão sensíveis ao problema que, de fato, se não garantir uma situação própria, né, uma transição própria para o setor imobiliário especificamente, haverá um aumento de carga, um impacto muito forte nesse momento de transição, e isso nós chamamos a atenção não só do governo, mas também traremos a essa casa aqui, essa comissão, assim que a gente tiver um texto alinhado às nossas conclusões, de forma a subsidiar, eventualmente, a discussão, né, em relação ao que nós estamos tratando aí do regime de bens imóveis. Então, senador, sendo bem breve, já que nós já conversamos bastante sobre o assunto de bens imóveis, são esses 2 pontos que nós chamamos a atenção. A alíquota, que ainda precisa de uma calibragem, estamos discutindo, provando, demonstrando, né, ao governo, à sociedade e aos parlamentares quais são as contas que justificam o nosso pleito, e também em relação à transição do regime atual para o novo regime. Isso é um ponto de atenção muito importante que nós temos hoje em relação às operações com bens imóveis. Então,
Por isso mesmo, não usarei meu tempo todo. Agradeço muito a atenção de todos. E, mais uma vez, parabenizo o Zalcy pela condução dessas audiências públicas, que muito acrescentam ao debate sobre a reforma tributária. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Vou passar imediatamente ao Luiz Antônio Nogueira de França, que é o nosso representante da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Senador, me permita, Fernando Guedes de novo aqui. O Luiz França, ele não pode estar presente, inclusive eu estou falando hoje pela CEBIC e pela Braenc também. Ótimo. Então, só para esclarecer aí. Ótimo, obrigado, Fernando. Vou passar então para Ana Cláudia Utumi, que é doutora em Direito Tributário pela USP, advogada e também professora. Bom dia, senador. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela condução dos trabalhos. É uma grande alegria estar aqui. E o que eu trouxe aqui são breves pontos relativos aí aos adquirentes dos produtos e serviços aí sujeitos aos regimes especiais e diferenciados. Então, eu vou passar aqui rapidamente por pontos aí que eu considero bastante importantes, especialmente na questão de direito a crédito, porque nesses regimes especiais e diferenciados, há situações em que não há uma disposição específica sobre crédito, e aí eu entendo que fica implícita a utilização das regras gerais. Há situações em que há o direito a crédito assegurado expressamente, porém, e essa é a preocupação, há situações em que o direito a crédito ele é vedado sem uma justificativa clara, e isso eu acredito que é algo que deveria aí ser reavaliado por esse Senado, né, nesse processo agora de revisão desse texto, esse momento tão importante aí de revisão do texto. Das questões do direito a crédito, tem um dos artigos que eu entendo que ficou um tanto quanto confuso, que é o artigo que garante crédito aos tomadores das operações, justamente no mercado financeiro, das operações de crédito. Por que está confuso? Justamente porque aqui na questão da determinação de qual é o crédito, fala-se que é aplicado às despesas financeiras que superaram os seguintes montantes, né? E dentre os montantes que tem que superar, que as despesas financeiras têm que superar, está o principal. E as despesas financeiras dificilmente ultrapassam o principal aí nas operações empresariais. E depois tem a questão do pagamento da taxa Selic. Eu entendo a lógica de permitir o crédito só de um pedaço dos juros, porque quando eu olho no sistema financeiro, o que é pago de IBS-CBS, a ideia é que seja sobre o spread, não sobre a taxa cheia de juros. Então, faz sentido. E aí, porque eu tenho uma sugestão aqui de melhoria de redação nesse ponto. Agora, falando das questões dos créditos sem justificativa, vedação sem justificativa, acho que o primeiro ponto já foi bastante falado, da questão de previdência complementar, né? Com aumento de expectativa de vida, com insuficiência da aposentadoria oficial aí para a manutenção para a manutenção aí do empregado na sua terceira idade, a contribuição empresarial para planos de previdência faz parte, inclusive, da responsabilidade social das empresas. Não é porque o sujeito já se aposentou que aquela empresa pode simplesmente não se preocupar mais com aquela pessoa que colaborou por tantos anos, né, com os seus negócios. Então, esse é um ponto que eu acredito que deveria ser revisto, deveria ser aí mudado. O outro ponto que eu entendo que deveria ser revisto para poder ter uma maior flexibilidade é a questão do serviço de ativos virtuais. E eu trago aqui a atenção de todos um relatório da OCDE falando dos benefícios que empresas de pequeno e médio porte podem ter justamente a partir de captações, né, com ativos virtuais. E o mercado brasileiro, da chamada tokenização, né, de você poder captar dinheiro nos mercados aí, de ativos virtuais a partir de ativos que a empresa tenha, vem crescendo. Então,
como a ideia dessa legislação é que ela seja estável para dar segurança jurídica ao longo dos anos, a gente precisa também olhar essas questões que, se hoje podem não ter relevância tão grande, vem crescendo aí na sua relevância. Outro ponto é a questão do plano de saúde, que eu só tenho a possibilidade de tomada de crédito se forem planos de saúde que estiverem estabelecidos em convenção coletiva de trabalho. Mas, ora, nós sabemos todos o problema aí da exaustão do sistema público de saúde e o problema da ausência dos funcionários por problemas de saúde. Né? Então, o pagamento de plano de saúde com ou sem convenção coletiva de trabalho é do maior interesse aí das empresas. Então, eu não vejo por que vedar o direito a crédito nessas situações em que eu tenho aí uma importância aí muito grande na vida das pessoas, empresas também. As empresas são justamente formadas aí pelas pessoas. Então, essa vedação, mais uma vez, sem uma justificativa, não faz para mim um sentido. E lembrando, lembrando que se estivéssemos num país que oferecesse aí o plano de saúde, que não fosse necessário o plano de saúde, que eu tivesse, de fato, um sistema público de saúde de qualidade, né, o plano de saúde seria supérfluo, mas no caso brasileiro não estou diante de algo supérfluo. Queria chamar a atenção também para a vedação absoluta para a tomada de crédito, especificamente no caso dos serviços de hotelaria. Vejam, a gente tem um país de dimensões continentais. As empresas não têm condições de ter unidades próprias em todos os lugares em que tem clientes. Vamos pegar o setor agro, por exemplo, né, que certamente eu tenho aí clientes, né, os fornecedores do setor agro podem ter clientes das 27 unidades da federação. Né? E aí tem-se também uma internacionalização dos negócios brasileiros. Então, tanto a questão de visitas fora da sua jurisdição é fato, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, a partir das empresas brasileiras. Ora, no caso da hotelaria no Brasil, que é a hotelaria que vai pagar IBS e CBS, por que eu vou vedar o direito a crédito? Posso pedir a justificativa, mas a simples vedação, né, para mim, não faz sentido. E o último ponto aqui, que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, não é a questão do crédito, mas sim a questão de operações imobiliárias e pessoas físicas. Vejam, o que diz o artigo do PLP 68 fala que eu não terei a incidência se aquela atividade imobiliária não seja usado de forma preponderante nas suas atividades econômicas. Agora, são inúmeros os casos de famílias, e eu não estou falando de famílias de alta renda, famílias que muitas vezes têm 2 imóveis, um de moradia, o outro de aluguel, e aí pode ser que a locação seja a maior renda daquela pessoa. Quando eu tenho uma venda, um ganho de capital, pode ser que aquele valor da venda seja a maior renda daquele ano. Agora, a maior parte dos países ela não cobra imposto sobre o valor agregado sobre operações com pessoas físicas. É claro, podem ter regras anti-abuso de tal maneira que eu vede situações em que eu tenha pessoas físicas atuando de forma empresarial sem a constituição da empresa. A legislação do imposto de renda, pessoa jurídica, por exemplo, equipara o loteamento feito por uma pessoa física à pessoa jurídica. Agora, simplesmente colocar as pessoas físicas pela preponderância econômica dentro do regime de IBS e CBS, eu acredito que pode gerar aí uma complexidade desnecessária, uma arrecadação que não vai fazer diferença, realmente uma arrecadação provavelmente muito pequena, e um trabalho aí
totalmente incompatível com a realidade de pessoas físicas que não são tributárias. Então, com isso, gostaria de agradecer a atenção e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo, ainda que de forma muito breve, aqui com esses debates aí tão importantes, e agradeço mais uma vez a atenção. Obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Bem, vou passar agora então para o nosso penúltimo expositor, que é o Reinaldo Lima Júnior, que é o nosso vice-presidente da FENACON, Federação Nacional dos Contadores das Empresas Contábeis. Senador, eu gostaria de receber o passador. Obrigado. Bom, a FENACON representa a Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, Informações, Perícias, Pesquisas. É uma federação muito plural, representa holdings, empresas de consultoria, empresas de auditoria e também as empresas de contabilidade. Temos grandes empresas e também, como disse, as empresas de contabilidade, que tem uma gama muito grande de representados. Somos 400 mil empresas no Brasil e representamos em torno de 4% do PIB, né? Bom, falando em regimes diferenciados, regimes específicos, hoje ouvimos aí diversos colegas falando de reciclagem de pneus, reciclagem de lubrificantes, resseguros, enfim, tantos colegas falando especificamente. A gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais ampla, sobre regimes diferenciados na questão da regime específico, né? Quando foi criado a estruturação da legislação, foi apresentada uma tributação mais justa e simplificada e foram os regimes específicos para os setores estratégicos, como apresentados hoje, tecnologia, falar de sustentabilidade, agronegócio, familiar, cooperativas, enfim. Foram muitas apresentações nesse sentido. Mas a gente escutou falar pouco, né? Muitas apresentações, mas pouco foi dito sobre as micro e pequenas empresas. E aí, como a contabilidade ela é muito plural, ela tem muitos representados nesse sentido. Então, a gente resolveu trazer um pouco das questões que encontramos nos regimes específicos e na questão das micro e pequenas empresas. Foi criado o nanoempreendedor individual, dentro no apagar das luzes lá na aprovação do PLP 68 lá na Câmara. Criação do nanoempreendedor individual é uma nova categoria jurídica para pequenos empreendedores com faturamento anual inferior a R$ 4.500. Isso tem uma abrangência com justificativa da informalidade, trazer, por exemplo, pequenos negócios, aquela pessoa que faz bolo caseiro, o pessoal do Uber. Nós temos aí em torno de 8 milhões de pessoas na informalidade. Então, o objetivo de trazer esse nano empreendedor é trazer esse pessoal para a formalidade, tá? Porém, as justificativas são totalmente cabíveis, né? A única questão mais relevante e que trouxe como novidade é a isenção tributária da contribuição do CBS e do IBS. A ideia beneficia números propostos, aí 5 milhões de brasileiros, sendo que nós temos 8 milhões de informais, enfim. Acesso à Previdência Social, esse é um dos quesitos que nós temos, trazer para as políticas públicas. Já disse, estímulo à formalização, ao crédito, suporte do governo, foco no complemento à renda, fomentar as atividades comerciais locais. Esse é um dos estímulos principais, gerar emprego e renda. Só que nós temos a questão, falando da informalidade, nós temos os MEI, né? Foi criado o modelo do MEI, que nós temos hoje 13 milhões de empresas
que estão cadastradas no MEI. Temos aí, não vamos falar dos problemas que nós temos no MEI, temos muita questão de inadimplência, mas a ideia de trazer o nanoempreendedor comparando com o MEI, a única diferença, o MEI é com faturamento de 81 mil, o nanoempreendedor é a metade, ou seja, a única diferença é a questão da isenção do CBS ou IBS. Aí nós trazemos um grande problema para essa questão. O MEI não vai ter isenção de IBS e CBS. E aí nós podemos trazer um grande problema aí. O que vai acontecer? O Simples Nacional, que tem sido criticado ao longo dos anos, porque são abertas várias empresas do Simples Nacional quando chega no limite de 4.800.000, que é o limite hoje. O que vai acontecer aí? Vão abrir vários MEI, chegando no limite de R$40.500, ou familiares, vocês vão acabar abrindo vários MEI para não chegar no limite. Ou seja, vai ter um problema sério aí de questão de abrir vários MEI. Trazemos aí um benefício falando do Simples Nacional. O tratamento diferenciado jurídico do Simples Nacional, né? Trouxemos que não é uma renúncia fiscal, né? Um tratamento diferenciado, Simples Nacional. Só para trazer em números, hoje o Simples Nacional representa 14 milhões, 70% das empresas do Brasil e representa 54% dos empregos. E muitas vezes o Simples Nacional é relegado à segunda classe, né, de empresas no Brasil. E olha a representatividade e importância de empresas que tem no Simples Nacional. Tá? O PLP 68 teve uma importante evolução no sentido da criação da legislação. Ele criou o regime de transição. Era um grande problema na legislação do Simples Nacional. Quando a empresa crescia, tinha o problema da transição para os outros regimes. E a legislação do PLP 68, isso não está sendo dito nem divulgado. Foi criar o regime de transição, que estabelece até 2 anos, por exemplo, que a empresa pode permanecer no Simples com até 20% do faturamento. Isso é muito importante e não está sendo divulgado. Mas também no Simples nós temos alguns problemas. O problema do Simples Nacional, que ele está sendo complicado, a reforma tributária traz uma ampla divulgação que nada ia ser mudado. Porém, ela cria 2 opções. A opção da apuração separada, o cálculo apartado do CBS e IBS, que vai gerar crédito total, tá? E manter o sistema antigo, sem gerar crédito ou gerando crédito mínimo, mas aí as empresas perdem competitividade. E aí temos um problema. Geramos complexidade com as 2 opções, maior custo de compliance, ou seja, maior dificuldade para criar, para administrar, maior custo de gestão, transferência de crédito e falta de competitividade. Força as empresas que estão no meio da cadeia a se desenquadrar e os outros regimes não são desonerados na folha. Ou seja, o Simples Nacional tem uma questão que a folha é desonerada. E a empresa, sendo forçada a desenquadrar, que está no meio da cadeia, por exemplo, ela perde o benefício da desoneração. Então, tem um impacto indireto aí que pode gerar demissão. Isso não está sendo analisado. Então, como simplificar essa operação complexa? A gente propõe estabelecer um crédito presumido para o Simples Nacional. Então, para todas as empresas. E aí você simplifica toda a cadeia e o contexto geral. Ou um fator R, por exemplo, como é no Simples Nacional, na folha de pagamento. Já estou terminando. Aqui só um exemplo do impacto do Simples Nacional, do modelo atual para o modelo novo com o IBS-CBS, um impacto de 8 pontos percentuais, um aumento mais ou menos de 61%. Isso só em números, essa informação vai estar à disposição para vocês. Ok? Então, só resumindo, a apuração em 2 sistemas vai de encontro à questão da simplificação, maior complexidade no cálculo da apuração, maior controle por parte das empresas, preocupação grande, contabilidade, obrigações acessórias. Fala-se em simplificação, grandes obrigações acessórias sendo criadas. Estamos lembrando do DIRB, né?
Então, fala de acabar com obrigações acessórias e simplificação. Recentemente, criaram-se o DIRB. Custo Brasil, Doing Business, falamos tanto disso e continuamos tendo esses problemas. Setor de serviços vai pagar esse grande ônus, micro e pequenas empresas, mais burocracia e aumento da carga tributária. É só isso. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Passa agora, então, ao nosso último expositor, que é o Daniel Lore, que é o diretor do programa da CERT. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, senador Zalci, senadora Margarete, senadoras estão acompanhando virtualmente. Eu vi o senador Esperidião, estava na sessão virtual. Um grande abraço aí para o senador Esperidião, um grande amigo. Estou aqui hoje para falar dos regimes diferenciados, regimes específicos. Antes de entrar no nosso tema, além de saudar os senadores presentes, quero congratular o trabalho que tem sido feito aqui na CAE, viu, senadora Zalci, isso é muito importante. Lá na CERT, dentro do Ministério da Fazenda, a gente foi criado como um órgão de apoio técnico à tramitação da reforma tributária, mas a gente sempre gosta de lembrar... Daniel, deixa antes de você, não querendo te interromper, deixa eu só ler aqui algumas perguntas, porque se for o caso, você aproveita e já responde, se for... A Gabriela, do Rio Grande do Sul: como se dará a transição para o novo regime fiscal e quais setores devem sofrer o maior impacto com a reforma? A Júlia, de Rondônia: como os passivos fiscais regionais serão tratados na nova estrutura tributária? A Ana, do Rio de Janeiro: quais medidas garantirão que a reforma tributária apoiará o setor cultural, conforme o artigo 215 da Constituição? Edmilson, de São Paulo: por que os aposentados, idosos, deficientes e outros do mesmo grupo não são isentos do imposto federal, estadual e municipal? Renato, do Rio de Janeiro: com relação ao IBS e CBS, em que eles se diferem dos tributos que substituem e quais as melhorias que essa mudança visa alcançar? William, de Rondônia: como as alterações do sistema tributário afetarão os incentivos fiscais regionais e setoriais? João, do Rio Grande do Norte: os serviços públicos de transporte coletivo terão um regime tributário diferenciado? E alguns comentários aqui. O Vitor, do Distrito Federal: essa reforma tributária é um absurdo, acaba com o Pacto Federativo, aumenta ainda mais já absurda carga tributária. Yuri, do Rio de Janeiro: é essencial que essa reforma realize justiça social no Brasil, que seja uma reforma tributária progressiva com impacto maior sobre a renda mais alta. Gustavo, do Pará: as alíquotas reduzidas sobre agrotóxicos devem ser revisadas, pois incentiva o uso desses produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Rodrigo, do Rio Grande do Sul: é fundamental que a reforma crie incentivos que estimule o crescimento em vez de impor barreiras adicionais. O Lucas, de Rondônia, pergunta: como a reforma tributária afetará os setores que hoje possuem regimes especiais de tributação? O Oswaldo, de Minas Gerais: qual o impacto da reforma tributária para a MEI? O Sandro, do Rio de Janeiro: como a reforma tributária poderá contribuir para a redução das desigualdades sociais? E o Wilker, de Pernambuco: quais as possíveis consequências inflacionárias da reforma? Obrigado, Daniel. Tá fácil, né, senador? Sim. 7 minutos? Agora não, vai ficar com 70. Fica à vontade aí. Brincadeira. Brincadeira com o senador aqui. Vou ter um tempo livre para você. Obrigado. Senador, eu estou com a missão aqui de falar dos regimes diferenciados específicos, mas eu acho que, dadas as perguntas aí da audiência online, acho que faz sentido só a gente lembrar um pouquinho também dos pilares da reforma tributária antes de entrar no tema específico, né? Então, que o sistema tributário brasileiro atual é complexo, é caótico, ninguém nega, isso é consenso. A reforma está aqui para simplificar. Dentre os pilares da reforma, a gente tem um crédito integral em todas as aquisições, a desoneração completa dos bens de capital, e aí já até trazendo um ponto aqui que a colega comentou sobre trator, maquinário agrícola, tudo isso é bem de capital. Nossa intenção é que seja totalmente desonerado, tá? Seja via crédito integral, seja via alíquota zero. Essa é a forma da desoneração. Está na Constituição, temos que cumprir, né? Desoneração das exportações, isonomia entre importações e vendas locais, né? Dentro do setor agro também, aproveitando a deixa, né? Hoje o setor é imune das exportações, mas acumula muito crédito tributário na cadeia, todo um resíduo tributário. Esse resíduo ele não recupera, né? Então é imune, mas não tanto assim, não 100%. Na reforma vai ser 100% imune de tributos. Nosso setor exportador vai ganhar muita competitividade, vai ganhar muito com a reforma tributária,
Tá? Um mínimo de obrigações acessórias e, no mundo ideal, um mínimo de alíquotas e tratamentos diferenciados. E aí a gente chega hoje na nossa pauta dos regimes diferenciados específicos. Muita discussão política se deu no âmbito da Emenda Constitucional 132. Na Constituição Federal a gente tem ali um rol taxativo dos regimes diferenciados específicos. E aí entra uma responsabilidade enorme do legislador complementar de não ir além nem aquém da vontade do Constituinte, né, daquilo que o Constituinte quis, e tornar isso realidade, concretizar. A gente fez todo um trabalho técnico no Ministério da Fazenda quando enviamos o PLP 68. Então, a cada item que estava na Constituição, a gente se debruçou, criou um grupo técnico, chamou os membros de outros ministérios, chamou os setores, né, para realmente identificar que operações dentro de cada setor goza de uma alíquota reduzida ou goza de um regime específico, né? E aí a gente tem uma lista grande. Isso é bastante desafiador, né? A gente falou hoje aqui, só hoje nessa audiência, de tudo de pneus até refino de lubrificante, até Simples Nacional, até sistema financeiro, previdência, seguro, ressegura. É bastante desafiador fazer esse trabalho, mas estamos aqui para isso, né? Então, na redução da alíquota de 30%, entraram os colegas, como eu, advogados, contadores, engenheiros e outros mais. Na redução de 60%, educação, saúde, tivemos o Bruno aqui pela CN Saúde. Na área de saúde, também dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, uma lista bastante grande, com todos esses itens com alíquota reduzida, composições enterais e parenterais e produtos de higiene e limpeza, majoritariamente consumidos por família de baixa renda. Tudo isso tem alíquota reduzida, tudo isso o Constituinte olhou e falou: tem que aplicar uma alíquota menor do que a alíquota padrão. Tá? O mesmo vale para produtos agropecuários, insumos agropecuários, produções nacionais. Alguém perguntou da cultura na plateia, né, senador? Cultura vai gozar, sim, de uma redução de alíquota de 60%. Tá? Tem 25 itens arrolados no anexo: atividades desportivas, a comunicação institucional, bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, serviços de segurança da informação, segurança cibernética e, por último, a reabilitação dos centros históricos, tudo isso com alíquota reduzida. Aqui a gente está no campo dos regimes diferenciados, que querem dizer alíquota reduzida. Tá? Além disso, a gente também tem uma redução de alíquota zero no âmbito desses regimes diferenciados: dispositivos médicos, acessibilidade de medicamentos. Muitos medicamentos estão aqui na alíquota zero. Tá? Boa parte da saúde está na alíquota zero, a intenção é essa mesmo, né? E eu gostaria de destacar também que na Câmara foi criado um Fast Track, que é o apelido que foi dado, para uma possibilidade de atualização anual ou emergencial das listas de dispositivos médicos e medicamentos com alíquota reduzida, justamente para o país conseguir se adaptar a situações de calamidade ou outras emergências públicas. Ainda na alíquota zero, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos, e imóveis e automóveis adquiridos por pessoas com deficiência, e por pessoas com transtorno do espectro autista e também por taxistas. Está tudo aqui na alíquota zero. Diferenciado é redutor de alíquota. Tá? É redutor de alíquota, a gente cria essas outras faixas. A decisão da criação das faixas de aplicar o redutor já foi tomada no Constituinte. O que a gente está falando aqui pelo Constituinte, o que a gente está falando aqui na lei complementar é com muito equilíbrio, com muita técnica, de tentar ali realmente dizer o que tem que estar dentro em termos de uma descrição acurada. A gente remeteu aos NCMs, às listas de harmonização aí do Mercosul, para tentar para concretizar aquilo que o Constituinte já definiu. Eu até ousaria dizer, senador Zazu, que é uma discussão mais técnica do que política algumas vezes, né? Como é que eu redijo o anexo 32 da lei, sabe? Esse tipo de coisa. Claro que tem impacto, é importante, não estou negando a importância, eu estou comentando que aqui a gente tem que, né, manter o equilíbrio e manter fiel ao que já foi decidido pelo Constituinte. Transporte público tem isenção, a gente tem os créditos presumidos que já foram comentados aqui: o pequeno produtor rural, transportador autônomo de carga pessoa física, bens móveis de revenda de pessoa física, resíduos e materiais reciclados, e também 2 regimes próprios da CBS, um é o ProUni e o outro é o automotivo, que tem um phase-out aí até 2032. Ao lado dos regimes diferenciados, por que a gente chama de diferenciados de um lado, específicos do outro?
específicos, eles nasceram para aqueles setores que não se encaixam muito bem numa atividade produtiva normal, vamos dizer assim, né? Ou que para qual o IVA foi pensado. Então, aqui entra combustíveis, né? A colega dos lubrificantes, né, teve uma fala importante aqui hoje, que tem a monofasia, entra serviços financeiros, que às vezes são remunerados com tarifa e comissão, às vezes são remunerados por margem nas operações, que é o spread, entra o plano de saúde, que também é um intermediário na relação entre o contratante e o prestador de saúde, concurso prognóstico, as famosas BETs, né, também estão aqui, bens imóveis, os colegas aí da construção e dos imóveis estão em diálogo constante conosco, cooperativas. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que, do item 7 para baixo, tudo entrou como regime específico. Bar e restaurante, hotelaria, transporte coletivo de passageiro, agência de viagem, a SAF do futebol e também operações relacionadas à diplomacia, tratados internacionais. O fato deles terem entrado como serviço, como regime específico e não como regime diferenciado, nos coloca um desafio a mais, que é como é que eu verso sobre esse crédito na entrada, como é que eu verso sobre esse crédito na saída. Inicialmente, o setor de bar e restaurante, por exemplo, publicamente defendia um regime cumulativo para eles. Eles preferiam não ter crédito e ter uma alíquota mais baixa. Na Câmara mudou, né? Eles evoluíram tecnicamente, agora querem o crédito, em troca de uma alíquota um pouco mais alta, mas eles entenderam que o crédito é importante. Então, às vezes, que com o aprofundamento técnico das discussões, as pessoas querem se aproximar mais do regime geral, com uma alíquota reduzida. Então, se aproximar mais de um regime diferenciado. Mas a gente tem que ter esse cuidado, que uma coisa é regime diferenciado, que há um favorecimento por parte do constituinte, e outra coisa é regime específico, que requerem regras próprias de tributação não necessariamente favorecidas. Aí entra um pouco da decisão política. Tá? E tem um ponto muito importante que a gente ainda não conversou hoje, mas que nós aqui como governo, senador, né, todos os senhores e senhoras senadores, tem uma responsabilidade, todos nós temos, né, de olhar o todo, de olhar a floresta. Então, aqui a gente está ouvindo cada setor individualmente, cada setor está olhando para a sua árvore, né, e está no seu papel legítimo, né, de defesa de interesses particulares aqui na audiência. A audiência é para isso mesmo, né? Mas nós aqui do setor público, governo, parlamento, a gente tem que olhar o todo, tem que olhar o sistema como um todo. Então, se tem alguma coisa muito desequilibrada, a gente precisa repensar, né? Então, durante as conversas, uma coisa que eu pensei, que a gente conversava muito, era assim, poxa, eu não posso ter um hospital no final do dia com uma alíquota maior do que um outro setor que não é tão importante quanto o hospital, né? Só para citar um exemplo, e não vou me arriscar a falar qual seria um outro setor, tá? Só um exemplo, né? Então, se o hospital vai estar com uma alíquota com redutor de 60%, não faz sentido que um regime específico tenha um redutor maior que 60%, né? De fato, parece que não haverá mesmo, tá? Mas é só um exemplo de assunto que a gente precisa tomar cuidado com esse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, o Constituinte nos deu um mandamento que a cada 5 anos a gente precisa, como sociedade, olhar para o que a gente fez, olhar para os 5 anos passados, ver o que a gente fez, ver se está tudo certo, né? Se deu certo, custo-benefício, ou se precisa fazer algum ajuste. Então, isso também é possível. Tá? Essa avaliação quinquenal é possível e ela vai, sim, abranger regimes diferenciados e regimes específicos. Na Câmara, houve muita discussão com relação à calibragem da alíquota de referência, que é essa alíquota máxima, né, e a que as empresas vão estar sujeitas. A gente mandou o PLP com a estimativa de 26,5%. Na Câmara foram incluídas outras diferenciações e houve uma preocupação da alíquota de referência exceder os 26,5%. Então, qual foi a solução que a Câmara deu? Vamos colocar mais uma trava dentro da reforma. A gente já tem a trava da manutenção da carga, né? Não vai aumentar a carga tributária, bem verdade também não vai diminuir, né? Que é uma reforma tributária, de desenho do sistema, mas não vai aumentar, já tem essa trava. A Câmara adicionou uma nova trava, tá? Que eu estou chamando de trava, mas eu vou explicar melhor. O que está dito ali? Que se a alíquota de referência passar de 26,5%, tá? Lá em 2033, que o Poder Executivo da União tem o dever de enviar um PLP propondo diminuição das reduções de alíquotas dos regimes diferenciados ou, eventualmente, revisão dos regimes específicos para que a alíquota de referência fique em 26,5%.
Então, essa foi uma inovação da Câmara, que está aqui no texto que vem para o Senado, e eu diria que é um ponto que demanda bastante atenção, viu, senador? Porque a gente também não quer deslocar um problema político de hoje para amanhã, né? De 2024 para 2033. A gente precisa olhar para isso. O que isso quer dizer? Na minha opinião, a Câmara foi bem no sentido de colocar no texto algo que a sociedade já clamava. Não queremos uma alíquota de referência maior que 26,5%. Né? Dentro da Câmara, há o que eles nos passaram, né, quando colocaram isso, há uma visão que talvez a gente esteja sendo muito conservador nos nossos cálculos como governo. Né? E, de fato, é um cálculo que é baseado em estimativas. Em alguma medida, né? Ninguém vai cravar exatamente ali quanto é que vai ser, ninguém enfim, tem bola de cristal. É um cálculo embasado, mas a Câmara teve essa preocupação. Então, eles apostam que vai ficar dentro dos 26,5%, inclusive com os regimes diferenciados específicos. Nós temos preocupação, estamos trabalhando para isso, todo o modelo operacional é para isso, a simplicidade é para isso, tudo que a gente está fazendo é para isso. Tá? Mas, se por acaso a alíquota de referência exceder 26,5%, a gente vai ter essa responsabilidade de mandar um novo texto para ser discutido. Então, acredito, senador, que um debate que a gente pode ter nessa casa é sobre isso. Como isso vai funcionar, vai ser um novo texto, é da nossa cabeça, é do parlamento, é caso a caso, é algo mais linear, sabe? Vamos arrumar todo mundo linearmente para chegar de referência de 26,5%. Porque lembra, a soma disso é a manutenção da carga. Então, quanto mais coisa a gente coloca nos diferenciados específicos, maior a alíquota de referência. Então, nesse momento, a conta vai chegar e a gente vai ter que readequar. Então, uma coisa que a gente tem que conversar é como que a gente vai fazer essa readequação. Né? Qual vai ser o custo político disso, quem vai assumir, né, essa missão dura, se vai ser algo mais automático, algo mais linear, enfim. Eu acho que é um tema político para essa casa se debruçar com muita calma e de interesse direto aí do povo brasileiro que consome tudo isso que a gente falou aqui hoje. Né? Não consome só uma coisa nem só outra, a cesta de consumo é bastante ampla. E o seletivo também vai estar na avaliação quinquenal. Então, aqui só um resuminho, outros pontos que a Câmara trouxe que são interessantes, vou citar aqui em nenhuma ordem específica. A gente vai devolver o IBS e CBS para o turista estrangeiro, o tax-free. Eu sempre fui fã do tax-free, viu, senador? Inclusive, quando chegou essa hora lá na Câmara, o secretário Api falou, não é você que vai negociar esse assunto não, que você gosta muito desse assunto, né? Mas entrou lá na Câmara o tax-free, e estou tomando liberdade aqui de fazer essa brincadeira com todos. Muita coisa para as cooperativas entrou, regime de transição para os bens de capital. A gente quer, sim, fazer o regime de transição para o setor imobiliário, está em discussão com o setor imobiliário, né, que foi falado aqui pelo colega. Entrou o crédito para plano de saúde, vale refeição, vale alimentação. Acho que o Bruno trouxe aqui, a gente precisa, né, Bruno, ver como que a gente vai operacionalizar esse crédito, mas a empresa que contrata plano de saúde para os seus funcionários, né, quando ela é obrigada a fazer essa contratação por convenção coletiva, ela vai se creditar do valor que o plano de saúde pagou, né, de tributo. Então, vai ter esse crédito, isso entrou. Aí, já aproveitando, fazendo um comentário, Ana Cláudia, por que decorrente de convenção coletiva de trabalho? Que a gente não quer correr o risco de ter o Daniel aqui, por exemplo, abrindo uma empresa para contratar plano de saúde da minha família, né? Tudo diretor, tudo sócio daquela empresa. E ter o crédito, a intenção não é essa. Na verdade, o IVA sempre que há um consumo, independentemente dele ser supérfluo, dele ser menos supérfluo, sempre que há um consumo por uma pessoa física, eu tenho que ter incidência do IVA. Então, eu não quero correr o risco de ter uma mega pejotização no Brasil, em que as pessoas transfiram para PJs despesas pessoais. Essas despesas têm que ter incidência do IVA. Por isso que tem lá o famoso bem de uso ou consumo pessoal, como uma exceção ao creditamento. Por que é uma exceção ao creditamento? Porque sempre que eu tenho consumo de pessoa física, eu tenho que ter incidência. Né? E aí, o fato de estar em convenção coletiva de trabalho demonstra claramente que é algo destinado aos empregados, que é algo, vamos dizer assim, controlável e dentro da atividade econômica daquela empresa. Esse é o racional para ter entrado. Tá? E outros ajustes técnicos e de mérito a serem discutidos. Tá? E aí, aproveitar, senador, e fazer alguns comentários específicos que o senhor me pediu. Eu anotei aqui alguns pontos das falas dos colegas.
Bom, dentro da fala da colega da CNA, um ponto que eu destaco é o bem de capital, acho que faz todo sentido a questão do bem de capital. E a questão da definição dos alimentos, a gente está estudando isso, junto com o MAPA também, que também teve uma fala aqui hoje. Tá? O Bruno da Centro de Saúde, comentei dos créditos dos planos de saúde. Bruno, vamos ver como operacionalizar isso. A decisão política foi tomada na Câmara. Da nossa parte, a gente vai honrar o que foi combinado, né? Parte do governo. Então, a gente tem que ver como operacionalizar isso. O ponto que você trouxe da receita financeira, a gente também discutiu na Câmara, né? Eu acho que a versão que saiu da Câmara está bem diferente da versão que entrou lá, mas a ideia é que a receita financeira tributável seja somente aquela relacionada ou decorrente do preço de venda aos seus consumidores finais. Então, se o camarada paga à vista com desconto, né, e aí você aplica o dinheiro dele, ou se ele paga a prazo com valor mais alto, a tributação tem que ser a mesma. Então, a receita financeira que está sendo capturada é só essa receita da variação no tempo do recurso que vem do seu cliente. A gente tentou redigir dessa forma, mas a gente pode sempre conversar sobre aperfeiçoamento de texto, mas para deixar claro que é apenas a receita financeira relacionada à atividade fim e não aquela receita financeira de sócio, de capital próprio, nem nada disso, né? No caso do resseguro, João, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho também, porque aí tem a especificidade da alíquota zero, né? Regime específico de combustíveis, refino de lubrificantes, vamos avaliar, né? Eu acho que é pertinente a ideia que os combustíveis estejam lá. Na Previdência Complementar fechada, queria agradecer ao Jarbas aí pelas palavras. A gente trabalhou muito no texto na Câmara. Hoje, fundo de pensão de tente fechada e plano de saúde de autogestão não vai pagar tributo, não vai pagar, já está fora. Aí é uma discussão de redação ali, como é que a gente se certifica que é gente séria, né? Como vocês são, né? Deixa eu ver mais alguma coisinha. Com o presidente Rodrigo Maia, da CNF, temos dialogado muito também. Tem alguns pontos pertinentes que eles estão trazendo aqui para essa casa. Sugiro a gente também sentar e ter uma discussão sobre eles. Acho que tem coisa pertinente, sim, a ser avaliada. Aperfeiçoamento é sempre bom, né? Aperfeiçoamento técnico, meritório, com segurança jurídica. Imóveis, já comentei que estamos redigindo a transição junto com o setor e trabalhando muito junto nesse cálculo da alíquota, sempre uma discussão muito correta, de altíssimo nível técnico com o setor. Então, agradecemos as palavras aí do colega e retribuímos essas palavras. O setor sempre foi muito correto conosco. E, por último, só um comentário em relação à fala da Ana Cláudia, que tem a ver com a questão do creditamento. Como eu comentei, sempre que a gente tem regime específico, a gente tem o desafio de formular uma regra de creditamento específica, senão seria diferenciado ou geral, né? Então, o específico está lá por um motivo. Em alguns momentos, a gente enxerga que é um consumo. Então, na Previdência Complementar, por exemplo, quem se aposenta é pessoa física. Então, é um consumo. A contratação da Previdência Complementar é consumo, né? Não teria creditamento. Só para dar esse exemplo. Tem algumas áreas que são zonas cinzentas, é bem verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do IVA. Então, o exemplo que a Ana Cláudia deu do hotel, né? Ou bar e restaurante. Tudo bem, pode ser que eu esteja fazendo uma reunião de negócios, pode ser que eu esteja viajando a trabalho, mas também pode ser que eu esteja viajando a lazer. Então, existem essas zonas cinzentas lá fora também. Isso não é novidade nossa. O que os países fazem? Colocam uma regra objetiva para dar segurança jurídica. A gente colocou uma regra objetiva aqui, hotel, restaurante e bar não dá direito a crédito, aquilo que eu comentei, que antes eles queriam até um cumulativo, agora tem crédito para trás, mas não tem para frente. Uma regra objetiva com segurança jurídica. Isso possibilita uma alíquota de referência um pouquinho menor, né? Sempre que você é um pouco mais rigoroso em algum pedaço, você tem uma alíquota de referência um pouquinho menor. Essa é a troca que a gente faz. E dá segurança jurídica, tá? Mas todos os países passam por isso, viu, senador? Aí são escolhas que a gente precisa fazer. O importante é que tenha segurança jurídica e que as pessoas saibam as regras de antemão. É isso, queria te agradecer pelo tempo. Viu? Espero que tenha atendido aí seu pleito de fazer os comentários. Você não só nos comentários finais, você não falou da reciclagem do óleo, que é fundamental, e do pneu. Do pneu do óleo. Margarete. Margarete, vou passar a palavra à senadora Margarete. Me permite, com licença, Daniel, bom dia a todos, obrigado, presidente. Eu me preocupo muito, Daniel, com a reforma tributária e a questão da economia circular. Não foi contemplado nada
que seja da economia circular e que seja benéfico ao meio ambiente. Nada. Nós tentamos pôr na Câmara, colocamos aqui, foi aceito, a Câmara tirou. Quer dizer, nós reutilizamos um pneu nacional até 2 vezes, em média. Pode dar 3, 4, um pneu de avião chega a dar 11 reformas. Porém, você economiza 80% de combustível, de material. E eu não consigo ver uma preocupação. Nós estamos com 1000 problemas no meio ambiente. Nós temos problema, a colega falou aqui, a Ayla, né, sobre o óleo lubrificante. Nós temos muito problema nessa área. Por exemplo, lá no Mato Grosso, nós reciclamos 99,9% dos agroquímicos, dos tambores agroquímicos. Para quê? Entendeu? Então, assim, a pergunta que se faz é qual é o meio ambiente que nós queremos, qual é o ambiente de negócio que nós queremos e por que não foi pensado nada nesta linha. Nós estamos com sérios problemas, pneus importados de baixa qualidade entrando, subfaturados. Acabei de receber a notícia que tem a maior revenda de pneus do país, alugou um navio para trazer os containers dela e ninguém conhece quem é. Então, assim, nós temos aí, eu não digo que não é nem uma linha cinzenta, é uma linha negra, tá? Então, eu gostaria que vocês olhassem isso. A reforma de pneus reforma 14 milhões de pneus por ano, fora os pneus de automóveis, que é muito reformado em São Paulo, não é em todo o país. Mas eu estou preocupada, nós somos 5.000 empresas na cadeia. E não sei como é que vai ficar se continuar desse jeito. Por quê? Para nós ficarmos da mesma forma como estamos, nós temos que subir 20% o valor. Ok, vai ter o crédito da pessoa jurídica. Porém, eu vou dar o crédito para a pessoa jurídica, porém, a pessoa física não. E eu faço a reforma em cima do pneu do cliente. Eu não faço em cima, não compro carcaça, reformo e vendo. É em cima do pneu do cliente, do transportador. Eu tenho muita pessoa física e eu compro e vendo muito para o simples. Vai ficar 30% mais caro. Comprar e vender para os simples. Então, é algo que eu acho que vocês deveriam pensar, porque nós estamos aí com muito problema no meio ambiente e tem que ser olhado com carinho. Obrigada. Muito bem, viu, Daniel? Tem essa questão que foi colocado do óleo usado, né, dos postos. Se não tiver realmente uma política, vão deixar de recolher. Isso vai para o meio ambiente. A mesma coisa o óleo de cozinha, usado, né, que o pessoal usa para o biodiesel e tal. Então, a reciclagem, de modo geral, tem que ter uma atenção especial. Aqui se falou também na avaliação anual ou emergencial. A discussão que foi feita aqui outro dia foi exatamente, tá bom, está previsto que tem que ter a atualização, mas não há penalidade nenhuma. Então, tem equilíbrio de contrato, por exemplo, tem coisa que tem 10 anos que está no prazo, mas ninguém cumpre o prazo e não acontece nada. Então, se estabelecer aí uma punição, sei lá, ou alguma coisa que as empresas possam aproveitar, também nós teremos problemas, né? Bem, eu acho que a nossa audiência cumpriu os seus objetivos aí. Amanhã a gente continua às 14h30 ainda com regime diferenciado, né? Tem muita gente ainda, muitos setores. Lembrando aqui novamente, né, da questão da retirada da urgência, o presidente garantiu, e não tem sentido estar na pauta de hoje, mas isso aí né, porque trancou antes de ontem, então tinha que estar na pauta, mas será retirado de pauta em função da retirada do regime de urgência. Eu quero agradecer, se tiver algum dos expositores que querem fazer alguma consideração rápida. Presidente, só um minutinho, por favor. Pois não, Margarete. Eu gostaria de falar, teve um deputado de São Paulo que fez um projeto de lei
acabando com a reforma de pneus no transporte rodoviário de cargas e de passageiros. Eu acho que assim, as pessoas estão ficando meio doidas, não é possível. É um deputado, acho que é Douglas, não sei de que partido é, mas enfim, ele não tem noção do que ele está falando. Ele não sabe o que ele está fazendo e isso está lá na Câmara. E as associações e os transportadores de cargas autônomos e todos já se manifestaram. Sabe a quem eles estão privilegiando? Importadores. É isso. Então, eu não consigo entender se o país não olhar diferente para tudo que nós falamos aqui, que recicla, que reutiliza, que dá nova vida, vai morrer, vai acabar. Porque daí eu também vou tratar de vender pneu novo. Não vou reformar. Para que reformar? Eu reformo transporte, mineração, máquina fora de estrada, máquina agrícola. Para quê? E você dá a mesma vida até 20% a mais. Então, tem que prestar atenção. Esse PL eu achei um abuso quando ouvi. Um abuso. Acho que ele fumou um cigarrinho do capeta estragado, não é possível. Obrigado, Margarete. Edivaldo, quer fazer alguma consideração? Que as entidades fechadas de previdência complementar não serão tributadas. Se o objetivo é esse, assim como também querem as pessoas que representam os fundos de pensão e essas entidades, por que nós não podemos clarificar o texto com uma redação melhor, um ajuste redacional, de modo que, e aí eu me proponho, eu e o meu grupo nos propomos a conversar com você sobre isso, porque eu acho que, como bem o Jarbas mencionou, os nossos interesses são recíprocos, são iguais, são semelhantes. Se o objetivo não é tributar, então eu acho que com um ajuste redacional nós não apenas tornamos o texto mais claro, mas também garantimos a segurança jurídica da questão. Bom, obrigado. O segredo aqui é garantir a segurança jurídica, tem uma redação realmente que não tenha dúvida, né? Mas ficou muito claro aqui que não haverá tributação. Bem, gente, eu quero então agradecer a cada um de vocês pela presença. Amanhã a gente continua com esse mesmo tema, tem vários outros segmentos, mas quero agradecer a presença e declarar encerrada a nossa presente reunião. Vou convidar o pessoal para tirar uma foto aqui, todo mundo. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 326 de 2024, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco. A sessão é destinada a realizar a abertura oficial da 5ª Semana dos Técnicos Industriais.
Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: senadores Alci Lucas, já aqui ao meu lado, senhor Ricardo Nerbas, presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, senhor Marcelo Bregagnoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Senhor Inácio Arruda, senador pelo Estado do Ceará, no período de 2007 a 2015 e atual secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Senhor Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido para compor a mesa o senador Inácio Arruda. Senhoras e senhores, a presente sessão especial abre oficialmente a 5ª Semana dos Técnicos Industriais, realizando justa homenagem a esses profissionais de imenso valor para o crescimento econômico e alavancagem tecnológica de nosso país. Sou um grande entusiasta do ensino técnico profissionalizante, que não é importante apenas para suprir as demandas do mercado de trabalho da nossa economia. O ensino técnico é importante, sobretudo, pelo seu aspecto social, porque permite um acesso mais rápido ao mercado de trabalho, gerando renda e emprego para os nossos jovens. São muitas as áreas de atuação de um técnico industrial, no campo e na cidade. Construção civil, indústria elétrica, indústria mecânica, agrimensura e muitos outros setores. Existem hoje no Brasil mais de 200 diferentes formações para técnico industrial. Formações distribuídas em 13 eixos tecnológicos, todos com a possibilidade de certificação intermediária, com formação continuada e cursos de especialização. Existe também a possibilidade de verticalização para cursos de graduação no itinerário do técnico em formação. Quer dizer, o estudante pode seguir numa graduação aproveitando disciplinas do seu corpo técnico, do seu curso técnico. A formação técnica tem a característica central de privilegiar o aprendizado prático. Todos os dias, o aluno põe a mão na massa, o que aprofunda e fortalece a formação teórica, criando profissionais muito preparados para as demandas do mercado com alta empregabilidade. Minhas amigas e meus amigos, por força de lei promulgada em 2009, o 23 de setembro tornou-se o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. E a data é especialmente útil para refletirmos sobre os avanços que o Estado e a sociedade civil têm feito e ainda podem fazer para a contínua promoção e aperfeiçoamento do ensino técnico profissionalizante no Brasil. É o que esperamos realizar nesta sessão e em todos os eventos da 5ª Semana dos Técnicos Industriais. Finalizando, cumprimento especialmente Sua Excelência o Presidente Rodrigo Pacheco pela apresentação deste requerimento, que não só demonstra o acerto de Sua Excelência, mas de todo o Senado Federal. Muito obrigado pela presença de todos. Neste momento, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. A vida de todos passa por aqui. Enquanto você trabalha, estuda e concretiza sonhos, os técnicos industriais aplicam conhecimento em projetos e serviços para você viver ainda melhor. O trabalho dos técnicos industriais está na qualidade do ar que você respira, na água que você bebe, no alimento que te sustenta, na tecnologia que conecta você ao mundo, na energia que aquece a economia e o seu lar, na logística e no transporte. O trabalho dos técnicos industriais está na indústria, na eletrotécnica, nas edificações, na mecânica, na agrimensura, na eletrônica, nas telecomunicações, na saúde, na educação, no campo e na cidade. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT-CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas.
Senhor presidente, senador Castelar Neto, cumprimento, parabenizo também o nosso presidente Rodrigo Pacheco pela iniciativa dessa sessão solene, cumprimentar o nosso presidente interino do Conselho Federal dos Técnicos, Ricardo Nerbas, o senhor diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Moreira Souza, o nosso secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, ex-senador, colega nosso como deputado, como senador, Inácio Arruda, cumprimentar o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo, cumprimentar todos os profissionais, convidados, alunos, professores. Vou começar esse meu pronunciamento com uma fala do astrofísico e cientista americano Neil Tyson. Ele diz: não sei de nenhum momento da história da humanidade em que a ignorância foi melhor do que o conhecimento. Tyson, inspirado pelo filósofo Sócrates, estava falando do bem que o saber nos proporciona. E por que inicio aqui essa nossa celebração com esse tema? Pela importância do intercâmbio de profissionais técnicos, alunos, professores, dirigentes de entidades ligadas aos técnico-industriais, que se seguirá pelos próximos dias, mas também pela importância, necessidade, urgência e, sobretudo, o desafio que o Brasil tem em formar profissionais técnicos em nosso país. Todos vocês que aqui estão sabem que nos países mais desenvolvidos do planeta, os alunos do ensino médio já saem com conhecimento de uma área técnica e podem iniciar suas vidas profissionais. Na Alemanha, Dinamarca, França e Portugal, mais da metade dos alunos do ensino técnico, do ensino médio, cursam o ensino profissional. Já a Eslovênia e a Croácia têm as maiores taxas de matrícula na educação profissional. O Brasil, senhoras e senhores, é um dos países que menos investe em ensino técnico no mundo. De acordo com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil está entre os 5 países com menor percentual de estudantes matriculados na educação profissional. Um dos diferenciais do ensino técnico é que ele disponibiliza no mercado cursos focados no ensino prático e no aprofundamento de inúmeras áreas de atuação e de interesse por ter essas características. Esses cursos desenvolvem as competências essenciais para o mercado de trabalho em âmbito nacional e até internacional. A Alemanha, motor econômico da União Europeia, tem um sistema que inspira várias outras nações, como os Estados Unidos, por exemplo. O sistema dual da Alemanha é feito junto com as empresas alemãs. O sistema permite que o aluno passe 1/3 do tempo do curso na escola e 2/3 em estágio em uma companhia. Isso tem feito com que mais da metade dos alunos do ensino médio optem pelo ensino profissionalizante, ao invés do curso superior. Mas, como eu sempre adverti em todos os debates dos quais participei aqui no Congresso Nacional e também em instituições Brasil afora, a exemplo da Alemanha, a oferta dos cursos tem que ser feita junto com as empresas, que deveriam participar da elaboração da grade curricular. Isso garante a entrada desses jovens no mercado de trabalho, nas companhias e até no empreendedorismo de alguns que façam a opção de montar seu próprio negócio. Senhoras e senhores, na Alemanha, as empresas são parceiras do Estado e assim garantem a eficiência do objetivo, que é preparar e capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Não vou aqui me estender sobre o sistema alemão, mas até no que diz respeito aos professores, tudo é planejado. O Brasil carece de mão de obra e sabemos disso. A previsão, segundo levantamentos publicados, é que o Brasil terá que qualificar cerca de 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais para os próximos anos. Isso significa que 3 a cada 4 trabalhadores precisarão passar pela formação
não só para fazer face às demandas de novas vagas, mas para repor os que se aposentam e aqueles que precisam continuar suas formações. De acordo com o Observatório Nacional da Indústria, publicado agora em fevereiro do ano passado, o Brasil precisaria de 77 mil técnicos industriais para o ano, especialmente nas áreas logísticas e metal-mecânica, além de profissionais que atuam em pesquisas, segurança do trabalho, desenhistas técnicos, eletroeletrônica, tecnologia da informação e construção. E é sempre bom lembrar e também alertar que as mudanças tecnológicas se dão em curto espaço de tempo e afetam praticamente todas as áreas do trabalho. Vimos o quanto que tivemos que nos reinventar na pandemia e com prejuízos imensos, especialmente para as nossas crianças e jovens que perderam uma parte significativa de suas vidas escolares. Vimos os nossos professores que, além da falta de infraestrutura tecnológica em suas escolas, nas poucas em que havia internet, muitos não estavam familiarizados com o uso da tecnologia. Já na logística, muitas empresas precisaram se reinventar, errar e aprender durante a pandemia, no processo de distribuição de mercadorias e acesso aos insumos. Não foi nada fácil. Senhoras e senhores, sabemos que a projeção do emprego setorial considera o contexto econômico, político e tecnológico. Entretanto, a diferença reside na formação a partir do emprego que se estima para os próximos anos, certamente. Leva-se em conta a conjuntura, mas não há dúvida de que a implementação de novas tecnologias nas empresas e as mudanças organizacionais nas cadeias produtivas serão realizadas. As vagas nesse nível de formação contabilizarão 2,2 milhões de postos de trabalho, que representa cerca de 18,4% do total do emprego industrial no país. A análise foi feita pelo Observatório Nacional da Indústria com base no mapa do trabalho industrial 2022-2025. Pelas informações que hoje temos, fica claro que precisamos dar toda a ênfase na formação e qualificação de nossos profissionais técnicos. Por isso, faço aqui um apelo a todos que debaterão o setor nos próximos 5 dias, na 5ª edição da Semana dos Técnicos Industriais, importante evento que hoje tenho a honra de participar. Durante os debates que se seguirão, peço-lhes que nos ajudem a exigir do poder público, em especial do Ministério da Educação, que invista e faça valer o ensino técnico profissional em todas as nossas escolas de ensino médio no país, para que possamos formar novos profissionais e assim vislumbrar o desenvolvimento e a prosperidade que todos desejamos para o nosso Brasil. Senhoras e senhores, nessa semana que passou, relatei o projeto que aprovou o nome de Anísio Teixeira como patrono da educação pública brasileira, pelo seu legado que inspira. Assim, eu finalizo o meu pronunciamento com uma frase desse grande brasileiro que disse: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Parabéns a todos os técnicos industriais desse país. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento o senador Exalci Lucas e registro a presença também, agradecendo de igual forma, do senhor presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, Marcelo Martins Guimarães e Silva, do senhor presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Terceira Região, Luiz Paulo Souza, do senhor presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Quarta Região, Valdir Aparecido Rosa. Registro ainda que estiveram aqui presentes ao longo do discurso do senador Exalci, dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Hermínia Pereira de Almeida, da cidade de Ataleia, do meu estado de Minas Gerais. E ainda registro e agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui em nossas, ainda representando o presidente do Conselho Regional Técnicos Industriais de São Paulo, o senhor diretor administrativo Wellington Guimarães Rezende,
e o senhor diretor de Articulação e Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério de Educação, Cláudio Alex Rocha. Representando a reitora do Instituto Federal de Brasília, o senhor assessor da reitoria, Adilson César de Araújo. Representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, o senhor superintendente de Educação Profissional e Superior, Felipe Morgado. Senhora consultora de iniciativas nacionais e responsável pelos cursos técnicos, Amanda Cunha de Oliveira. O senhor consultor de iniciativas nacionais na área de refrigeração e climatização, Wendel Pereira da Costa dos Santos. Senhoras e senhores vice-presidentes, diretores e conselheiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais. Concedo a palavra ao senhor Marcelo Bregagnoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, por 5 minutos. Muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nessa sessão. Bom dia, presidente Castelar, agradecer pelo momento, pela deferência, nesse momento tão importante. E, sobretudo, o Senado brasileiro já demonstrou um compromisso muito grande com a educação profissional e tecnológica quando aprovou o PL 121, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que prevê a amortização dos juros dos estados para investimento em educação, sobretudo em educação profissional, científica e tecnológica. Então, tenho que fazer esse destaque aqui, que a gente vai entrar numa nova era, se aprovado na Câmara, como foi desta casa, retornando e a gente implementando para otimização de vagas, mas otimização de vagas com qualidade. E aí, já queria saudar o meu secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda, grande parceiro. Talvez, se existem duas secretarias que atuam conjuntamente, são essas duas. Não somente pela divisão dos dispositivos que participamos, mas, sobretudo, com projetos e ações. São duas secretarias que estão envolvidas justamente em ciência, tecnologia e educação. Então, Inácio Arruda, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, é uma satisfação poder compartilhar de projetos, programas, ações em prol do desenvolvimento desse país. Então, agradeço muito ao senhor, nosso eterno senador dessa casa, leve a nossa ministra Luciana o nosso reconhecimento de atuação conjunta do Ministério, do MCTI, com o MEC, em prol da sociedade brasileira. Queria fazer uma saudação e agradecer o convite ao nosso presidente Ricardo Nerbas, pela atuação conjunta também. Acho que a gente tem feito algumas reuniões, você, Solomar, Zé Carlos, Zé Pedro, e a gente tem discutido em vários momentos a questão que nós precisamos, sim, avançar na oferta, na ampliação de oportunidades, mas a gente precisa, de modo concomitante, avançar numa análise qualitativa. E é isso que a gente tem feito. Em nossas conversas, essas orientações, temos um GTI que foi implementado acerca da Política Nacional de EPT, a primeira vez que nós temos uma política nacional, senador Castelar, aprovada nesse país, e agora em implementação. E o Conselho tem atuado de uma forma muito ativa, das orientações, por exemplo, no apoio à criação do Código Validador, que vai criar uma data mínima entre a matrícula e a emissão do certificado. Estamos numa discussão profunda acerca do ensino à distância dentro da EPT, dentro da educação profissional e tecnológica. Então, são medidas qualitativas que temos buscado para que a gente possa ofertar serviços, mas serviços com qualidade aos brasileiros. E eu sei que vocês estão celebrando nesse momento justamente o início da 5ª Semana Nacional dos Técnicos Industriais, com o lema conquistas e desafios. Eu acho que a gente tem os dois exatamente. Muitos desafios pela frente, mas sob a liderança desse governo,
liderança do ministro Camilo, que a todo momento nos coloca a questão qualitativa, nós temos muitas conquistas, sim, e teremos mais ainda pelos próximos 2 anos. E aí eu quero cumprimentar, em nome do Ricardo, todos os técnicos aqui presentes, conselheiros, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu queria saudar o diretor da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Moreira Souza, agradecer também, Mauro, pela parceria e saudando aqui, especialmente, aos servidores presentes e aos estudantes. E é muito emblemático quando a gente tem estudantes numa plenária acompanhando um processo democrático de discussão. Então, eu queria saudar ao Serviço Nacional de Aprendizagem, aos institutos federais, que nesse momento celebramos 115 anos da rede federal. Então, para nós, nos é muito caro. Nesse momento de compromisso, reitero, nesse momento velado de compromisso com a qualidade, reestabelecendo e implantando programas de sucesso, como foi a discussão do novo ensino médio, como é o pé de meia, um processo de permanência estudantil, como é o processo agora da escola de tempo integral e, óbvio, a gente precisa agora avançar também para a oferta dos trabalhadores, numa visão do subsequente, sobretudo, é uma preocupação nossa, e com a efetivação da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Então, a gente tem muito a celebrar, temos muito a trabalhar conjuntamente, numa ampliação nesse momento da rede federal com mais de 140 mil vagas que serão abertas devido à criação das 100 unidades dos institutos federais. E contem conosco, contem com o presidente Lula, com o ministro Camilo, com a secretaria em prol do desenvolvimento, em prol das ações conjuntas. Obrigado, minhas boas semanas a todos. Concedo a palavra ao senhor Inácio Arruda, senador pelo Estado do Ceará no período de 2007 a 2015 e atual secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Sei que todos tomaram um café bastante reforçado. Presidente, senador Castelar Neto, primeiro o meu agradecimento, o convite, à nossa secretaria, ao nosso ministério, à nossa ministra Luciana, que está acompanhando o presidente na missão nas Nações Unidas, e um agradecimento especial ao nosso presidente Pacheco, que subscreveu esse requerimento. Acho que é muito importante, muito significativa a data, é o 5º encontro de técnicos industriais, mas, como disse Marcelo, são os 115 anos de formação técnica no nosso país. Então, um momento enriquecedor para todos nós. Ricardo Nerbas, que está presidindo o nosso conselho, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o nosso senador Exalci, que fez um pronunciamento aqui muito significativo, Mauro Henrique Moreira, nossos também agradecimentos, um grande abraço. Queria, senhor presidente, destacar essa data. Primeiro, a organização do nosso conselho. Acho que foi também uma grande conquista, o Conselho dos Técnicos Industriais. A luta para o reconhecimento das atribuições dos técnicos no Brasil afora. E a sequência também do trabalho e do esforço enorme do Conselho na fiscalização das atividades da categoria. E o trabalho em conjunto com o Ministério da Educação na fiscalização dos cursos de formação de técnicos no país. Acho que é um trabalho muito importante. E essa responsabilidade compartilhada no Ministério com o Marcelo, porque diretamente, Marcelo, é uma responsabilidade que a gente tem que sempre examinar com cuidado na formação dos nossos profissionais. Então, eu queria primeiro cumprimentar o trabalho da nossa secretaria do Ministério da Educação, a secretaria que cuida dos técnicos industriais, que cuida dos técnicos brasileiros. É um trabalho imenso que se realiza ali dentro do Ministério da Educação. E ao cumprimentar o Marcelo, cumprimentar o nosso ministro, que está momentaneamente de férias merecidas no estado do Ceará, com um compromisso também de ajudar
os nossos candidatos, porque trata-se da política do nosso país e temos que eleger os nossos prefeitos, os nossos vereadores também nesse instante. Dito isso, eu examino assim um pouco a história. São 115 anos de formação, que foi avançando. Era escola de artes e ofícios, depois escola técnica, depois Cefet, até chegarmos nos institutos federais no âmbito da formação pública federal. Esse instrumento da escola técnica pública também mobilizou os estados, que criaram um programa de formação técnica nos seus estados. Então, um esforço coletivo que reuniu a União e também foi para os estados. E é evidente que temos que destacar também o esforço realizado no Sistema S, criado ali no período do governo de Getúlio, que se mantém até hoje, que tem que se aprimorar permanentemente, porque é um sistema que deve ser sempre compartilhado entre trabalhadores e empregadores, e é preciso reforçar esse sentido que o Sistema S tem, que é um compartilhamento de como a gente dialogar sempre para ter os melhores cursos. Como eu venho de um curso técnico na área de vendedor lojista, que foi o primeiro no SENAC, depois o curso de técnico em desenho mecânico pelo SENAI, que abriram as portas para duas graduações importantíssimas na minha vida, a primeira em mecânica de máquinas e a segunda em eletrotécnica. Então, são duas formações que eu levo para sempre. Eu sempre brinquei dizendo que, com o título que nós tínhamos, presidente, na mão, de um profissional formado com aquela qualidade, nós iríamos sobreviver em qualquer canto do mundo. E é verdade, em qualquer lugar do mundo, um técnico bem preparado, bem formado, irá sobreviver. E, sobretudo, vai contribuir imensamente com o projeto de desenvolvimento do seu país. E é verdade, os dados que aqui foram apresentados por Isalci e depois mostrado como se trabalha pelo Marcelo. Durante esse período de 115 anos, nós fomos aos poucos, com homens de grande talento, capacidade, inteligência e, sobretudo, com decisões políticas altivas, que foram aqui citados. Anísio Teixeira, uma figura extraordinária, um baiano espetacular, que mobilizou o país inteiro para mostrar o papel da formação profissional, da formação técnica e da formação média e a qualificação do povo brasileiro. Ao lado dele, Lourenço Filho, que estava ali colado nesse esforço coletivo. É preciso citar a figura de Darcy Ribeiro. Ele sempre dizia, quando falava que não tinha projeto para a educação no país, ele dizia, tem projeto sim. O projeto é não deixar o povo se formar. E é preciso romper com esse projeto e garantir que o povo se forme. Tem a formação técnica, formação na área do ensino fundamental, na alfabetização, na universidade, porque é um caminho da humanidade de ampliar mais o seu conhecimento. E Paulo Freire, são gigantes, companheiros, respeitados no mundo inteiro, respeitadíssimos. E é sobre os ombros deles que nós atuamos hoje. E por isso é importante nós ressaltarmos, sempre é uma decisão de caráter político, sempre. Investir e colocar os recursos na educação e especialmente na formação profissional, que é mais exigente, porque ela exige laboratórios de alta qualidade, a formação dos nossos professores de maneira continuada, porque todo dia nós temos uma ampliação dos mecanismos, ferramentas, instrumentos destinados à preparação do povo nos países mais desenvolvidos e que nós temos que imediatamente trazer para nós. Hoje se fala da inteligência artificial. Eu sempre imagino que os fenícios, ao navegar nos 7 mares, já usavam inteligência artificial. Imagino que os incas também faziam isso, com outras ferramentas. Hoje nós temos ferramentas mais sofisticadas para a produção dos algoritmos, que vão permitir a gente avançar mais na técnica, mas, sobretudo, nós temos que usá-la para incluir o povo
e não para aumentar a exclusão social. Acho que esse é o nosso grande papel. E como decisão política, essas decisões foram lá atrás. Criar a Escola de Artes e Ofícios foi uma decisão política do presidente da República. Ampliar as escolas técnicas e as universidades, já no governo de Getúlio, no segundo especialmente, quando ele foi eleito, também foi uma decisão de caráter político. Sempre que se decidiu, teve uma cantilena, meu caro presidente Castelar, de que a gente estava gastando demais, que era muito gasto. Tinha que contratar professores, tinha que contratar profissionais, tinha que contratar secretárias, técnicos para manter as escolas, técnicos de laboratório. Ninguém aguentava aquela gastança. O país não ia aguentar aquela gastança. O país não aguenta é a ignorância. O país não aguenta é a violência. O país não aguenta é a desinformação, é a fake news. É isso que o país não aguenta. O país precisa é de mais técnicos, mais gente formada, preparada. E essa decisão é de caráter político. E essa decisão, vocês podem ter consciência. Esse torneiro mecânico que está governando o país pela terceira vez, tem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de anunciar mais 100 novas escolas técnicas profissionais no nosso país. Mais 100 novos institutos. E isso também arrasta os governadores de estado. No meu estado, o Ceará, também o governador já anunciou a ampliação das escolas profissionais. Nós temos 140. Devemos chegar aí, bater as 200 no mínimo, ainda neste período desse mandato atual. Acho que esse que é o nosso compromisso. Essa que é a nossa tarefa. E ao comemorar os 115 anos, e essa nossa 5ª edição no nosso Conselho de Técnicos Industriais, vamos fazê-la com esse conhecimento, essa capacidade mobilizadora que tem o nosso Conselho. Vamos cobrar no bom sentido, exigir no bom sentido, de construir a nossa nação, de fortalecer o nosso país. Nos ombros desses gigantes que nós citamos aqui. Vamos conduzir o nosso país para mais formação técnica. Vamos falar para o Lula que sem escola ainda é pouco. E que esse gasto ele não se preocupe. É o maior investimento que se pode fazer para a nossa população. A nossa população tem esse direito. O direito, a chance de se formar bem, de se preparar bem e de ajudar o país, se ajudar e projetar o desenvolvimento do Brasil para que ele se torne um parceiro no campo internacional com a força de quem usa não apenas as commodities, mas usa a ciência, usa a tecnologia, usa a inovação para prosperar. E mais que isso, usar o aumento da produção da riqueza para incluir o nosso povo e não para deixá-lo de fora. Essa é a nossa tarefa, é a nossa responsabilidade. E vocês podem contar com a nossa ministra Luciana, com o nosso ministro Camilo e, sobretudo, com esses nossos secretários que aqui estão, Marcelo e Inácio, mas eu penso que vocês contam com um extraordinário, que é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Grande abraço, parabéns, sucesso. A nossa tarefa é gigantesca, mas vamos cumpri-la. Grande abraço. Concedo a palavra ao senhor Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, por 5 minutos. Bom dia. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui, uma satisfação ter recebido esse honroso convite e essa oportunidade de dirigir algumas palavras a todos nesta efeméride que homenageia o nosso Conselho e, mais do que o Conselho, os profissionais que o fazem, tanto seus dirigentes, mas especialmente aqueles profissionais que desenvolvem o país e ajudam a construir uma nação mais robusta, que é aquilo que a gente precisa. Então, cumprimento o senador Castelar, presidente desta sessão, e faço referência à oportunidade do presidente Rodrigo Pacheco de ter proposto um requerimento que foi aprovado pela Casa para esse início da semana que homenageia
e que reconhece e valoriza os técnicos industriais do país. Também cumprimento o senhor presidente interino do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Ricardo Nerbas, o senhor secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, o senhor secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério de Educação, Marcelo Bregagnoli. Cumprimento a todos, saúdo a todos e todas, espero que tenhamos uma boa semana. E aqui a chamada diz conquistas e desafios. Interessante, e o nosso querido Arruda agora trouxe um histórico de 115 anos. E temos conquistas recentes, bancadas especialmente por esta Casa Legislativa, aliás, pelo Congresso como um todo, com reconhecimento pelo dia, que é hoje, do técnico industrial, pelo reconhecimento e a criação do Conselho Federal, finalmente, depois de muita luta, e isso é fundamental e importante para esse reconhecimento e o crescimento dessas atividades que compõem a nossa força laboral do país. Isso é fundamental. Do ponto de vista da Agência Nacional de Mineração, nós temos ali, talvez, colocados na categoria de desafios, como está ali, uma discussão que está posta já há algum tempo em relação à atuação dos profissionais das várias categorias que perfazem esse contexto todo dos profissionais, que diz respeito ao que está posto hoje no nosso Código de Mineração, que menciona apenas geólogos e engenheiros de minas como profissionais que podem atuar de uma forma mais enfática nas atividades, nas várias atividades, firmando determinados documentos que são apresentados à agência. Tá? A mineração brasileira responde por algo em torno de 4% do PIB brasileiro. É bem expressiva a participação da mineração brasileira. São em torno de 250 mil empregos diretos e mais de 2 milhões de empregos indiretos. E nós precisamos ampliar bastante isso. Recentemente, o Tribunal de Contas da União reconheceu que, em face da carência de pessoal, de estrutura, de recursos orçamentários, nós deixamos de arrecadar, a cada R$1 arrecadado dos royalties da mineração, R$1 é sonegado. Nós concluímos ano passado com uma arrecadação de quase 8 bilhões de reais e podemos ampliar bastante se tivermos uma estrutura adequada. Mas isso não impede que nós sigamos avançando na nossa regulação. E enquanto esta Casa e o Parlamento têm destinado energia e trazido à tona normas que reconhecem, que valorizam a atividade, nós não podemos ficar de fora. E aqui eu digo muito claramente que, se colocarmos nessa categoria de desafios essa questão que eu trouxe há pouco, entre a discussão sobre a atuação dos profissionais perante a agência versus o que não é um antagonismo necessário, os profissionais formados em geologia e engenharia de minas, vocês têm aqui um compromisso do diretor-geral da agência de enfrentar esse assunto e resolvê-lo o mais brevemente possível. Tá? Eu diria até que é incongruente determinada postura. Eu sou de São Luís do Maranhão. O Maranhão, das suas várias universidades, não tem um curso de geologia, não tem um curso de engenharia de minas. Portanto, nós poderíamos inferir que não tem nenhum profissional habilitado a lidar com a mineração no estado do Maranhão, que é um estado pobre, que tem uma potencialidade mineralógica muito importante e que precisa ser explorada. Tá? Então, quando o nosso querido filósofo Sócrates, provocado pelo oráculo de Apolo, que afirmara ser ele, naquela oportunidade, o homem mais sábio entre os gregos, ele disse em resposta: só sei que nada sei. Para dizer da humildade, mas também do reconhecimento que nós temos limitações de conhecimento. E não podemos afirmar
peremptória e taxativamente que apenas os geólogos e os engenheiros de Minas têm a prerrogativa por completo de atuar no âmbito da mineração brasileira. Tem espaço para todos e nós precisamos cada vez mais ampliar o espaço de atuação desses grandes profissionais, e é esse contributo que eles podem trazer e que trazem nas várias frentes de atuação e que lhes são permitidas, é que faz com que nós busquemos permanentemente alcançar aquilo que é um comando constitucional, que é promover o desenvolvimento econômico e social do país, diminuir as desigualdades regionais, ampliar o nosso desenvolvimento econômico e social na sua plenitude. E só se faz isso com profissionais, e profissionais de toda a ordem, profissionais que realmente estão preparados para enfrentar, aí sim, esse é o desafio de melhorar, ampliar o conhecimento, a mineração brasileira, que cada vez está sofrendo de mais desafios. Nós temos o desafio da transição energética, de buscar os minerais críticos, e todo o mundo está buscando isso, está de olho no país. Nós temos as condições ideais para tanto, temos mão de obra qualificada, temos uma regulação séria, uma regulação que traz o nível de segurança jurídica, de previsibilidade. Nós temos um ambiente político adequado, que é especialmente atrativo para o investimento, não só dentro do país, como investimentos que venham de fora. E nós precisamos de profissionais cada vez mais. Então, eu parabenizo todo o esforço que a diretoria tem feito, parabenizo o que tem feito o Congresso e agora o compromisso da Agência Nacional de Mineração de se juntar a esse esforço coletivo e garantir que os profissionais tenham espaço, vez, voz e possam firmar documentos e atuar na plenitude do seu conhecimento em prol do desenvolvimento da economia e da mineração brasileiras. Muito obrigado. Registro ainda a presença, representando o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia, do senhor chefe de gabinete Nelson Henrique Carvalho. Concedo a palavra ao senhor Bernardino José Gomes, diretor de Fiscalização e Normas do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, por 5 minutos. Bom dia, senador Castelar, em seu nome cumprimento a mesa. Bom dia, senhoras e senhores, técnicos e técnicas industriais. Eu venho aqui nesse momento reviver um pouco a história. Em Nilo Peçanha, um jovem nascido em Morro do Coco, distrito de Campos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 1909, fundou as Escolas de Aprendizes e Artífices. Aqui nessa casa, o saudoso senador Gerson Camata, em 23 de setembro também, nós temos a lei que cria o Dia Nacional do Ensino Técnico, o saudoso senador do meu estado. E aqui, senhoras e senhores, ali, nós tratamos do nosso conselho, há mais ou menos 6 anos atrás, em 2018, fevereiro de 2018. Ali foi feito o acordo, agora ou nunca. E nós tivemos o nosso Conselho dos Técnicos Industriais. Isso trouxe para nós uma grande conquista, a conquista da liberdade de exercer a nossa profissão, a conquista de podermos regulamentá-la e fazer esse país, o desenvolvimento, valorizar a nossa profissão. Eu tenho aqui uma série de desafios que a gente pode colocar, mas a gente vai tratar em um momento oportuno. Mas o que eu queria mesmo aqui é trazer uma mensagem de agradecimento. Agradecer o nosso senador Rodrigo Pacheco, que foi o relator de uma das comissões do nosso projeto de lei, lá na Câmara dos Deputados,
E fazer um agradecimento especial pela sessão, por nos receber aqui, a nossa categoria técnica industrial, os técnicos estão espalhados, com mais 780 mil técnicos espalhados nesse Brasil exercendo a profissão, o ensino técnico como fator de inclusão social, transformando a vida das pessoas. Então, a importância que isso tem na vida de cada técnico industrial, o reconhecimento da sua profissão, a valorização, o poder trabalhar, o poder levar o sustento para casa. E frente às transformações que o mundo do trabalho nos coloca, a ciência nos coloca, há pouco tempo atrás nós falávamos da indústria 4.0. Hoje nós estamos falando da inteligência artificial. A transformação ela é muito rápida. O ensino não pode parar, não pode ficar, conforme dizia o baiano, é preciso ser uma metamorfose ambulante no mundo que a gente vive hoje, para a gente não deixar de evoluir e trazer a evolução que o mundo precisa e o Brasil precisa. Então, nós temos aqui um grande desafio, que é continuar atualizando, continuar aprendendo, o aprendizado não para, a Secretaria de Educação Tecnológica, a gente tem uma conversa sobre as especializações técnicas, que é importante que isso aconteça, que as escolas técnicas, que o Senai possam oferecer as especializações técnicas a nível médio, para que a gente possa também garantir lá no chão de fábrica que essas transformações da indústria 4.0, que essas transformações da inteligência artificial possa trazer, de fato, empregabilidade aos nossos técnicos e que a gente não importe tecnologia. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, que vão permanecer presentes por esses 5 dias conosco. O meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado e um agradecimento especial ao senador Rodrigo Pacheco por nos receber nessa casa e que eu tenho grandes lembranças. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Valdivino Alves de Carvalho, diretor administrativo do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, por 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, eu quero agradecer e saudar o nosso nobre presidente, senador Castelar Neto, e por essa propositura, essa homenagem que está sendo feita aos técnicos industriais, e agradecer a oportunidade por esse momento ímpar de falar nessa casa de vital importância para o nosso Brasil. Foi da onde foi aprovada também, passou pela Câmara dos Deputados, passou pela Câmara do Senado. A nossa lei, sim, passou por aqui e os senadores também foram responsáveis pela criação do nosso Conselho. Em nome dele, eu saúdo todos os parlamentares presentes e aqueles que acompanham essa sessão solene de forma online. Em nome do nosso presidente interino, o Ricardo Nerbas, eu saúdo toda a diretoria e os nobres conselheiros federais aqui presentes e aqueles que não puderam comparecer. Saúdo também os presidentes dos CRTs, os conselheiras e conselheiros regionais e todos os colaboradores e colaboradoras de todos os sistemas CFT e CRTs. E de uma forma especial, quero saudar a todas as técnicas e os técnicos industriais aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação, pois essa sessão vai ficar gravada nos anais da história. Quero pedir permissão às senhoras e aos senhores para deixar registrado aqui, nessa casa de vital importância para o nosso Brasil, apenas uma mensagem. Tempestades, presidente, não são eternas. E toda essa turbulência que estamos passando, promovida por um pequeno grupo que quer acabar com o nosso Conselho, vai passar. Para aqueles que estão trabalhando com seriedade e trabalhando verdadeiramente pelos técnicos e técnicos industriais, continuem firmes nos seus propósitos, como sempre estiveram desde a criação do nosso tão sonhado Conselho, que hoje é uma realidade. Use as suas redes sociais apenas para mostrar o belo trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses 6 anos e deixe o ego e o individualismo de lado. E pense apenas no técnico industrial lá fora. Ele, sim, molas propulsoras do desenvolvimento do nosso Brasil, merecem toda a nossa atenção, carinho e respeito. E, por fim, presidente, eu quero deixar o meu muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui nessa igreja casa e parabenizar a todos os técnicas e técnicos industriais pelo seu dia, que é hoje, 23 de setembro, é o dia do técnico industrial. E parabéns aos membros eleitos para os plenários federais e regionais que saem de sua casa, dos mais distantes rincões desse país e abandonam durante dias as suas famílias para exercer com garra, coragem e determinação uma função honorífica, com vistas a valorizar o técnico industrial em prol de proteção à sociedade. E o momento, meus amigos, é de união, união e união. É o
o que eu peço a todos. Uma ótima semana e fique com Deus e um abraço a todos. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senhor Ricardo Nerbas, presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, por 5 minutos. Bom dia a todos e a todos. Quero cumprimentar o presidente da sessão, senador Castelar Neto, muito obrigado. O senhor nos honra, nos honrando aqui a nossa profissão, os nossos técnicos do Brasil. Levo os nossos agradecimentos ao senador, presidente dessa casa, o senador Pacheco, proponente dessa sessão solene. Nosso muito obrigado. Cumprimento também, teve que se retirar, esteve presente aqui, o senador Exalci, sua presença e seu apoio nos ajuda muito nas nossas pautas, nossas demandas aqui dentro dessa casa. Cumprimentar o doutor Mauro, presidente da Agência de Mineração, nós estávamos conversando, ele mesmo colocou aqui, nós temos uma pauta muito importante lá dentro da Agência de Mineração, nossa parte nós estamos já em harmonia com a Agência de Mineração para resolver esse problema que atinge uma quantidade imensa de técnicos e vem prejudicando a parte econômica do nosso país. Então, nós temos que resolver isso. Obrigado, doutor Mauro, por se colocar à disposição. Tá? Quero cumprimentar o nosso sempre senador Inácio Arruda, secretário da Ciência e Tecnologia, nosso colega em eletrotécnica. Eu não sabia que o senhor era técnico mecânica também, viu? Aprendi aqui hoje, viu? Forte abraço aí, o carinho que o senhor sempre coloca para nós aí, sempre participando dos nossos eventos. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Cumprimentar o secretário nacional de Ciência e Tecnologia, o professor Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. O senhor tem nos recebido lá. Nós estamos, conjunto, construindo algumas pautas muito importantes para a categoria dos técnicos, para a sociedade brasileira e para a educação. Cumprimentar os nossos presidentes, conselheiros, diretores. Muito obrigado pela presença de todos vocês, as pessoas aqui que estão aqui nos apoiando e nos prestigiando. Hoje é um dia muito importante para nós. Foi aprovado nesta casa, em 2009, a Lei Nacional do Dia do Técnico, dia 23 de setembro, proposição de um senador, já citado aqui, tá? Senador, não fugiu aqui a minha memória, o senador Camata, saudoso senador Camata, e muito nos apoiou em diversas pautas aqui, que surgiram aqui dentro dessa casa, em defesa do técnico. Parabéns a todos os técnicos e uma grande salva de palmas para os técnicos nessa data de hoje, 23 de setembro. Essa nossa história que nós temos, hoje o nosso conselho, estamos aqui, isso não foi nos dado. Isso foi uma luta de 50 anos. Em 1968, foi aprovada a Lei 5.524, por esta casa, que cria a profissão de técnico industrial e técnico agrícola no Brasil. De lá para cá, nós tivemos 50 anos de luta até chegar a este momento, a este conselho, que foi em 2018, a Lei 13.639, também aprovado aqui nessa casa, que criou o Conselho dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas. Foram mais de 5 anos de luta dentro desse parlamento, desde que a gente começou a fazer a nossa pressão política dentro do governo, até ser aprovado por esta casa e ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Hoje nós temos o nosso conselho. Nosso conselho está fazendo 6 anos nesse ano de 2024. E nós
tivemos que enfrentar nesses 6 anos duras realidades. A primeira delas, nos desembarcaram do sistema Confea-CREA sem diálogo nenhum, nos atiraram na rua e nós tivemos que organizar o Conselho, diferentemente dos outros, de uma forma sozinha. Conseguimos fazer isso. Quando nós estávamos terminando de organizar o nosso Conselho, veio uma pandemia mundial. Durante 2 anos, uma confusão tremenda. Tivemos que, de uma hora para outra, ir para casa, sem ainda ter estrutura interna para administrar o nosso Conselho por 2 anos de forma não presencial, uma dificuldade tremenda. Então, nesses 6 anos, nós tivemos 3 anos de luta muito difícil, mas assim mesmo nós conseguimos. Hoje nós estamos organizados, um Conselho Federal, a sede aqui em Brasília, e nós temos 11 conselhos regionais, em vistas de fazer mais 4 ou 5 conselhos regionais para chegar mais próximo do técnico, para melhor atender o técnico. Vamos fazer isso. Nós, na nossa busca em defesa do técnico da sociedade, nós priorizamos 3 pautas. A pauta do ensino técnico, a pauta da normatização e habilitação das nossas profissões e a pauta de fiscalização e orientação aos nossos profissionais. O ensino técnico, essa pauta do ensino técnico, professor Marcelo, eu não tenho dúvida que é a nossa principal pauta. Nós jamais podemos esquecer de onde nós viemos, a educação profissional. Nós fizemos diversos seminários pelo Brasil afora, voltado para esta pauta de educação, conversando com o secretário de Educação, conversando tanto com o secretário de Educação Regional como o secretário nacional. O senhor já diversas vezes nos recebeu lá no Ministério da Educação, no MEC. E aqui em Brasília, lembro muito bem, no ano de 2023, nós fizemos um seminário. Estava nos preocupando muito a diplomação por competência. E a gente percebeu logo que havia um comércio desta certificação por competência. E isso não podia acontecer. Isso ia causar problemas para a sociedade e ia dificultar o exercício da profissão. Então, a gente resolveu fazer um seminário. O senador Inácio Arruda foi lá nos ajudar nesse seminário, na construção desse seminário. E o secretário também foi lá. E a gente tirou uma pauta, que nós chamamos de Carta de Brasília, e fomos dialogar com o MEC, fomos dialogar com o senhor lá no MEC, e quero agradecer que o MEC, em parte, acolheu muitas pautas que nós achávamos. O papel é do MEC fazer isso, fazer a Rede Nacional de Certificação. Tenho certeza absoluta que nós em conjunto, resolvemos esse grave problema, tá, de diplomas comprados nesse país. Que para frente não vai ter mais isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por isso. Bom, normatizar é a nossa função. Nós temos mais de 200 habilitações profissionais e nós temos que normatizar essas 200 habilitações profissionais. Nós já conseguimos, nesses 6 anos, 61 foram normatizadas. Algumas estão gerando alguns conflitos, como já citado, a de mineração. Mas que eu tenho certeza que este Conselho e a Agência de Mineração, nós vamos conseguir transpor isso, vamos chegar num bom termo e vamos resolver isso para os técnicos de mineração e principalmente para a sociedade, né? Uma atividade econômica tão importante que nem a mineração não pode ficar sem esses profissionais estarem atuando no mercado de trabalho, que hoje eles não estão, né? Então, nós temos a obrigação de resolver esse problema. Vamos resolver, sim, o mais rápido possível. Muito obrigado. Tá? Bom, nós temos que fiscalizar a profissão. Essa é a finalidade fim de um conselho, fiscalizar a profissão. Mas nós optamos pela fiscalização orientativa. Fiscalização orientativa, para nós, vem em primeiro lugar. A fiscalização punitiva,
a gente deixa quando a gente não consegue dentro da fiscalização orientativa. E a gente insiste na fiscalização orientativa. Orientamos, orientamos, orientamos. E já começamos esse trabalho de orientação dentro das escolas. Aí vem o nosso grande contato que a gente tem com as escolas, com a Secretaria de Educação, com as Secretarias Estaduais de Educação. A gente sabe, tá, que no Brasil tem mais de 1,5 milhão de técnicos exercendo a profissão. 700 mil, aproximadamente, estão registrados no nosso conselho. Nós estamos caminhando para esse 1,5 milhão. Nós estamos caminhando. Mas mesmo esse 1,5 milhão vem aquém do que a sociedade brasileira precisa de técnicos. Já colocado muito bem pelo senador Exalci, como funciona o primeiro mundo. Quantos técnicos tem no primeiro mundo, como eles atuam no primeiro mundo, e aqui no Brasil nós somos em torno de 6% a 7%. E no primeiro mundo, naqueles países mais desenvolvidos, como a Alemanha, França, Estados Unidos, etc., etc., tá, são em torno de entre 40% e 50% dos profissionais. Então nós temos um caminho longo. O MEC, professor, tem um caminho longo pela frente. O nosso Lula, ele é muito sensibilizado. No governo passado dele, ele fez mais escolas técnicas que toda a história do Brasil, em implantação de escolas técnicas, e recentemente ele anunciou que ele vai fazer mais 100. O secretário Inácio Arruda comunicou aqui nós, mas a gente já sabia pela imprensa, mais 100 escolas técnicas. E isso ainda sem contar as escolas técnicas que o Senai está fazendo. O Senai também está ampliando a rede de escolas técnicas. As redes municipais também estão sendo ampliadas. Então, o Brasil precisa disso. E nós nos surpreendeu, nós fomos procurados pela Embaixada de Portugal, pela Embaixada do Canadá, pela Embaixada da Alemanha, nos pedindo técnico para ir para lá, nos pedindo técnico. Então, assim, ó, no primeiro momento, isso nos orgulha muito. Esses países estão pedindo nosso técnico formado, significa que o nosso técnico tem qualidade, tem capacidade para ir trabalhar lá. Mas, se a gente pensar um pouco, isso é preocupante. Preocupante. Então, a gente faz a formação do técnico e vai exportar o técnico. Não, nós temos que exportar o que o técnico faz aqui. Então, o técnico aqui no país, ele tem que fazer, ele tem que exercer essa profissão. Então, nós temos que acertar esse mercado, nós temos que acertar esse mercado brasileiro. E eu não tenho dúvida que o técnico vai ajudar muito em fazer isso aí. Tá? Vocês podem contar conosco, a sociedade brasileira pode ter certeza, pode contar conosco, que a força do nosso conselho não está na nossa organização. A força do nosso conselho é na qualidade do técnico industrial, no que o técnico industrial faz aí no mercado, da qualidade de educação que ele recebe, da formação que ele tem. Essa é a nossa força. Tá? Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mais uma vez a esse Senado que sempre nos ajudou, sempre nos apoiou nessas pautas, tanto de educação como profissional. Aqui nós somos sempre muito recebidos, com muito carinho por todos os senadores. Nós somos profundamente agradecidos a esta casa aí. Tá? Então, gente, muito obrigado por todos vocês. Um forte abraço e bom seminário para todos nós. Até quinta-feira nós estamos debatendo a nossa profissão aí. Tá? Beijo no coração de todos vocês aí. Antes do encerramento desta sessão especial, convido os membros da mesa a se posicionarem à frente para a entrega dos troféus.
Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação. Está encerrada a sessão. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Vai clarear outro sol. Eu ganhei um piano aos 5 anos de idade. E eu tirava ali as primeiras melodias, né? E depois, só que eu não avancei, não tive professor de piano, né, tal. E nunca desista de seguir. Como ser tão leve assim? Entrei na escola de música, quando a gente entra naquele negócio de solfejo, né, e vai... e o violão é mais prático, então... Para carregar, para levar. Meu amor, saiba que tudo tem um fim. Como ser tão leve assim? Quando a tristeza... Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Vacinar é um ato de amor. Este é o tema do programa Inclusão, que vai ao ar neste final de semana. Não perca! Estudos apontam que vacina é o caminho. Vacina, além de salvar a vida, vacina é seguro. A paralisia infantil não foi erradicada. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal.
Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Seja bem-vindo, senador Fabiano Contarato. Muito obrigada pela presença. Senador, pesquisas recentes de opinião pública concluíram que o tema mais importante para os eleitores em 2024 é a segurança pública. Como é que o senhor avalia a questão? Eu acho que essa é uma constatação que condiz com a realidade brasileira. A Constituição Federal de 88, no artigo 144, determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, a população está subjugada na violação do seu direito de ir e vir, na violação do seu patrimônio, na violação da sua dignidade. Você tem um aumento de feminicídio, você tem aumento de crimes contra a dignidade sexual, de crimes contra o patrimônio, você tem a evolução tecnológica que também faz com que a criminalidade e o crime ele se expanda de outras formas que antes não tínhamos. Então, esse é um sintoma e um recado muito claro que a população está dando para nós parlamentares, porque não basta estar na Constituição se esse bem jurídico tutelado, que tem que ser tutelado pelo Estado, está sendo, de alguma forma, violado com a aquiescência do próprio Estado. Em uma entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o senhor disse que se o seu partido, o PT, não pautar temas como segurança pública, a direita vai pautar e da pior forma que puder. Como é que o senhor acredita que a direita trata o tema da segurança pública? Olha, trata de uma forma que eu não acho muito positiva, porque ela lida com um espírito de multidão, mas no sentido de causar pânico. Então, isso não é positivo. Nós temos exemplos de que leis que emergiram num sistema de conflito na sociedade, ela não correspondia efetivamente ao que a sociedade queria. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a lei dos crimes hediondos.
A Lei 8.072/90, ela foi até intitulada no meio jurídico de lei hedionda. Por quê? Porque ela não definia o que era hediondo. O que era crime hediondo? Isso é elementar. Ele simplesmente, o legislador, para atender a um clamor da, entre aspas, público, editou essa lei para dar essa resposta, mas fez de uma forma muito ruim. Então, ali teve violação na própria Constituição Federal, que alguns dispositivos dessa lei foi declarada inconstitucionalidade, e ela não atendeu a sua finalidade, porque ela poderia muito bem ter falado, constitui crime hediondo todo aquele que atentar, etc, etc, etc. E não, ele simplesmente elencou, considera-se crimes hediondos para efeito dessa lei e colocou lá os artigos que ele bem entendeu. Então, você tem aí, eu recentemente aqui na Comissão de Segurança Pública, o que passou aqui me deixou assim, extremamente estarrecido, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal por 25 anos, e eu sei que a criminalidade, você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Esse é um efeito que tem que ser feito, isso não tenho dúvida que tem, mas você tem que ter políticas também públicas para redução da desigualdade, para saneamento básico, para iluminação pública, para educação pública de qualidade, para saúde pública de qualidade, que são direitos e garantias que já estão na Constituição, no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88. Então, vou dar dois exemplos que passou na Comissão de Segurança Pública. Aumentou-se lá a pena do crime de estelionato. Ora, estelionato está no artigo 171, que é um crime praticado contra o patrimônio, mas é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos. E o que a Comissão de Segurança Pública fez? Queria aumentar para 19 anos de reclusão, se a vítima fosse idoso, por exemplo. Eu até questionei no dia, foi publicizado isso, que eu falei assim, olha, o principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o abre-alas do Código Penal é nos crimes contra a vida. Primeiro vem o homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Crime patrimônio posteriormente. Então, você pega um crime que é praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, coloca 19 anos de reclusão, sendo que a pena do homicídio é de 6 a 20. Então, como que fica a proporcionalidade, a razoabilidade? Depois, com muita discussão, eu consegui reduzir de 19 para 12, que também ainda num número muito elevado. Eles aumentaram também, na Comissão de Segurança Pública, furto de cabo de energia. Eu até falei no dia, olha, é mais uma vez o Estado criminalizando a pobreza. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, são pobres, pretos e pardos. Quando o crime que maior reprovabilidade quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, quando ele desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Aí eu pergunto, fiz essa provocação na comissão, qual o percentual da população carcerária no Brasil hoje composto de crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? Você não tem. Por quê? Porque o Estado criminaliza a pobreza, a cor da pele, e é cômodo para nós, políticos, aumentarmos a pena naquele segmento que é muito mais fácil de você dar uma reprovabilidade penal. Então eu falei assim, por que a gente não aumenta a pena da receptação, do receptador? Porque você vai falar em furto de cabo de energia, quando com a desigualdade social que nós temos no país, se você pegar... E isso nós temos que saber, porque é nossa função. Se você pegar na própria Constituição Federal, você fala, a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, lazer, vestuário, etc, etc. Você tem esse mísero salário mínimo. E eu não estou justificando o crime nem a criminalidade, longe de mim. Eu acho que qualquer pessoa que viola qualquer bem jurídico tem que ser penalizado e penalizado com rigor da lei. Mas eu não posso admitir que esse Congresso, que esse Senado legisle de forma contundente apenas contra um segmento social. Senador, em vários momentos o Senado respondeu à sociedade com o aumento de pena para vários crimes. Perfeito. Agora está em estudo o aumento de pena, por exemplo, para o feminicídio. Pelo que o senhor diz, o aumento de pena, ele talvez não seja a melhor resposta para a criminalidade. Para alguns crimes, por exemplo, de feminicídio, estupro de vulnerável, eu sou autor de um projeto que passou na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, para tipificar o estupro de vulnerável virtual.
Porque existia dentro do direito que a necessidade de contato físico entre o autor e a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Até que o STJ veio numa decisão inovadora falando que não há necessidade, é dispensável o contato físico. Então eu coloquei isso no projeto de lei e foi aprovado, colocando o seguinte: se eu faz uma videochamada, por exemplo, com uma criança, e ali determina que ela tire a roupa ou que ele pratique um ato libidinoso diverso da condição carnal, vai ser caracterizado o crime de estupro de uma forma virtual. É o legislador acompanhando a evolução e o sistema tecnológico. O que eu quero falar é que, efetivamente, nós temos que dar uma reprovabilidade muito maior para determinados crimes, não tenho dúvida. Agora, eu não posso aquecer com essa reprovabilidade atendendo apenas a um segmento, como é o caso ali de furto de cabo de energia ou de um estelionato, quase equiparando a pena do homicídio, que é o principal bem jurídico que é a vida, com um crime contra o patrimônio praticado sem violência grave ameaça à pessoa. Senador, voltando para a entrevista que a gente falou no começo aqui, que era a entrevista que o senhor deu ao Estadão, por que o senhor acredita que o seu partido não pauta a segurança pública como um tema de interesse da sociedade? Eu acho que o partido ele peca nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta à população e aí com muito mais seriedade, sobriedade. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei se ele praticar determinado ato infracional, por exemplo, equiparado como crime hediondo. Não é razoável. Eu fui delegado de polícia e presenciei um rapaz de 17 anos praticando um homicídio qualificado. A pena era se fosse maior, era de 12 a 30. Ele pega, no máximo, 3 anos de internação. Não tem como. Nós devemos tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu proponho que você não precisa reduzir a maioridade penal, porque é uma cláusula pétrea. Nós não temos o poder de fazer isso. Mas você tem como falar que, em determinadas circunstâncias, ato infracional praticado com violência, grave ameaça à pessoa, nos equiparados a hediondo, o período de internação tem que ser um pouco maior. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a... Perfeito. Eu acho que nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondo, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Mas o que nós não podemos é deixar apenas como está hoje na legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é até 3 anos. Eu tive um exemplo prático na minha vida profissional como delegado de um homicídio qualificado praticado por um adolescente de 17 anos, que se fosse um maior, pegaria uma pena de 12 a 30 anos, como era um adolescente de conflito com a lei, ele poderia pegar no máximo 3. E nesse caso, a juíza, no procedimento contra ele, deu 1 ano. Então, veja, qual é a resposta que você passa? Porque isso vai fazer com que a população se seja vulnerabilizada naquele direito à sua liberdade de ir e vir, ao seu patrimônio, à sua dignidade. Aí ela quer efetivamente uma resposta. E às vezes a resposta que ela quer não seja a mais adequada, como essa elevação, vamos dizer assim, indiscriminada para qualquer crime. Não é isso. Mas nós temos que dar tratamento diferenciado para condutas diferentes. Então é isso que eu acho que a gente... Mas isso sem falar no sentimento de impunidade também, que uma situação dessas traz, né? Não tem dúvida. Eu fui delegado de trânsito, ninguém ficava preso por crime de trânsito. O motorista está alcoolizado ou batendo um racha ou tendo feito uso de substância entorpecente, matava um chefe de família ou um jovem, e mesmo se fosse condenado a 8 anos de reclusão, como manda o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503/97, ele não ficava nem um dia preso, porque o Código Penal determinava que os juízes tinham que substituir a pena nos casos de crime culposo.
Até que eu fiz uma emenda aqui, e hoje é lei, eu tenho orgulho de falar isso, que hoje, se o motorista estiver alcoolizado, quer seja pelo em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância efeito psicoativo, e que ele ocasiona a morte de alguém, essa pena de 8 anos não poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Ele vai cumprir pena efetivamente lá. Porque eu acompanhei a dor dessas mães que perdiam seus filhos. E ela me fazia pergunta que eu não tinha como responder. Como o motorista foi devolvido o carro, a habilitação, e no final ele não ficava nenhum dia preso. Hoje, graças a Deus, graças a esse projeto que já virou lei, hoje ele determina a cadeia para motorista que matar ou lesionar no trânsito estando em estado de embriaguez. Senador, e esse prazo de 5 anos, em que medida o senhor acha que ele pode viabilizar a recuperação dos adolescentes? Toda medida... Porque até agora a gente está falando sobre a punição. Perfeito, né? Perfeito. E sobre a resposta à sociedade, a resposta ao sentimento de impunidade que existe na sociedade. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é a reabilitação dos jovens em conflito com a lei. Perfeito, Renata. Eu vou dar um exemplo que eu votei para a derrubada do veto do presidente da República na saída temporária, para responder a questão da readaptação com convívio sociofamiliar. Se você pega um homicídio doloso por disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno, isso no crime doloso, é condenar no mínimo. Vamos supor que o juiz condenou a 9 anos, o tribunal do júri condenou a 9 anos de reclusão. Quando ele cumpre 1/6 da pena, ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias que ele trabalha, ele tem a remissão de pena pelo trabalho. Então, 3 anos equivale a que ele cumpriu 4. 1/3 da pena, ele sai em livramento condicional. No final do ano, todo presidente tem que emitir um decreto de indulto ou comutação de pena. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis aquela mãe que perdeu um filho por disparo de arma de fogo numa condenação de 9 anos, aquele criminoso não vai ficar 2 anos preso. Isso é razoável? Não é razoável. Por isso que eu falei, não sou favorável à saída temporária. Por quê? Porque já existem outros instrumentos que estão afetos à readaptação ao convívio sociofamiliar, como todos esses institutos que eu falei, remissão de pena pelo trabalho, o direito de estudar, o direito de trabalhar, o livramento condicional, o indulto, a comutação de pena, a progressão do regime de cumprimento de pena, já são todos institutos que já existem tanto no Código Penal, mas também na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que já estão voltadas para esse requisito. Porque todo crime, nós temos um preceito primário, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário. O preceito secundário é correlato à sanção penal, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ali na individualização da pena, ele tem essa dupla função. Qual é a função da pena secundária aqui? É de readaptação ao convívio sociofamiliar e de punitiva pelo mal praticado, de reparação pelo mal praticado. Agora, eu não tenho como falar para uma família de uma vítima de disparo de arma de fogo que o cara que matou o filho dela por esse disparo de arma de fogo não vai ficar 2 anos preso. Como é que? Porque isso não passa a sensação, passa a certeza da impunidade. E aí vai para a população esse espírito de vingança. E aí vem o legislador e adere a esse comportamento e aumenta de forma indiscriminada a pena, como se fosse resolver o problema da criminalidade. Não é assim. Acho que nós podemos exercer esse protagonismo pautando de forma responsável, chamando a academia, chamando o movimento social, chamando todos os atores envolvidos nesse fenômeno social que é o crime e a criminalidade, para que a gente possa debater de forma responsável, mas não de forma alheia à realidade. A gente tem que botar o pé no chão e entender qual é a realidade do Estado brasileiro. Senador, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou uma queda contínua no número de adolescentes em medidas socioeducativas desde 2016, quando havia quase 27 mil adolescentes com restrição de liberdade. Hoje são cerca de 11 mil. É uma queda brutal. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que quando você tem um governo que investe em políticas públicas, e eu falo isso em total isenção, porque eu venho da educação pública. Eu não estou falando isso, Renata, longe de mim, por vitimismo, longe de mim. Mas o meu pai, ele era motorista de ônibus. Meu pai, ele dirigia ônibus na Grande Vitória, ele dirigiu ônibus por 40 anos. Minha mãe era semi-alfabetizada, parece que eu estou vendo ela desenhando o nome, porque ela tinha uma grande mágoa por meu avô não deixar ela estudar.
E não podia, porque não tinha situação financeira. Nós somos 6 filhos, eu sou o filho mais novo. Eu sempre estudei na escola pública. Eu sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem um governo comprometido com políticas públicas, e aí eu falo isso com despido de qualquer interesse. ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Brasil, Cidades Conectadas, Brasil Sorridente. Você tem um leque de opções para dar dignidade à população brasileira e principalmente à população que mais precisa. Quando que um jovem tinha a oportunidade de fazer um curso de medicina se não fosse na escola, na universidade pública? Eu dou exemplo no Espírito Santo. No Espírito Santo eu sou egresso da escola técnica, que hoje é Instituto Federal. Nós só tínhamos um, passou a ter 26 com o governo do presidente Lula. Então eu tenho que entender que o crime como fenômeno social, quando você faz um aporte dando dignidade à população, principalmente essa população que está sendo vilipendiada em seus direitos elementares, porque isso não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 6º da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, direito ao lazer, direito ao vestuário, direito ao trabalho, direito à previdência social. Mas esses direitos estão deitados eternamente em berço esplêndido. Então, quando você tem um governo que tem esse olhar mais cuidadoso, com empatia para a redução da desigualdade, é preciso a gente entender que a gente tem que diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então, quando você tem um investimento, e aí eu falo assim, um investimento em todas as áreas, iluminação pública, saneamento básico, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, estímulo ao primeiro emprego. É claro que esse fenômeno social do crime com criminalidade, a tendência é reduzir. Então eu faço essa reflexão de que hoje essa redução significativa se dá efetivamente quando você implementa políticas públicas para a redução da desigualdade. Seria um colchão de proteção social. Perfeito. Porque não há consenso ainda entre os especialistas sobre o que provocou essa queda tão vertiginosa. Não, mas eu tenho a plena convicção de que quando você tem a possibilidade de ver uma pessoa que nunca teve o básico, como o saneamento básico, ou iluminação pública. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo e nós fomos 6 filhos, você imagina. Meu pai, minha mãe, 6 filhos. A minha tia, irmã da minha mãe, morava com a gente. E um outro irmão da minha mãe, que era deficiente físico, cadeirante, corcunda, de 6 em 6 meses passava na minha casa. Nossa residência não tinha energia. Eu lembro que a gente usava lamparina. E eu lembro que quando eu passei na escola técnica, minha mãe chorando, falou assim, meu filho, se for necessário a gente vende nossa casinha para você estudar. Quando você vem dessa base e quando você vê um governo que implementa políticas públicas para dar condição para aquele jovem, quantos fabianos estão aí pelos rincões do Brasil? Quantas Renatas que estão por aí que queriam ser jornalistas, médicas, dentistas, psicólogas, que não têm oportunidade? Então, eu acho que tratar o crime e a criminalidade ou a questão da segurança apenas num viés punitivista, isso eu acho que é muito simples, é uma visão simplista, imediatista. É não querer encarar efetivamente o problema do crime e da criminalidade como um fenômeno social. E todos temos direito na redução desse fenômeno. Todos temos direito na redução desse fenômeno social. O seu projeto, ele chega na esfera do cuidado, né? Com o adolescente em conflito com a lei. O senhor está prevendo atividades externas, o senhor está prevendo avaliações, reavaliações a cada 6 meses, o senhor está prevendo uma participação mais ativa do Ministério Público e da Defensoria na avaliação de cada caso e cada ação que os jovens sofrem dentro de instituições. O senhor pode explicar um pouco que ótica de cuidado é essa que o senhor está querendo criar? A gente tem que entender que um dos objetivos primordiais do Estatuto da Criança e do Adolescente é promover o bem-estar da criança e do adolescente. A educação pública é uma determinação constitucional. Então, quando você fala em saúde pública, porque é muito triste você ver, eu estou sentindo isso como senador. Eu nunca exerci um mandato político, nunca. Eu fui delegado e professor. Então, eu fui eleito pela população capixaba, a quem muito me honra, e quero agradecer a população capixaba, como senador. Então, quando você vem para cá e que você fica instigado a implementar medidas que vão nessa direção
para você dar vez e voz a essa determinação que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo o bem-estar de todos, promovendo o bem-estar da criança e do adolescente, você tem que ter um cuidado de não fazer uma alteração legislativa apenas colocando o viés da punição. Não, eu estou falando, olha, eu vou tratar de forma diferente, comportamento diferente. Se você praticou um ato infracional equiparado a crime hediondo ou praticado com violência grave e ameaça pessoal, o seu período de internação não vai ser esse de 3 anos. Vai ser até lá. Porque aqui eu tenho a função do caráter retributivo pelo que você fez. Mas, além disso, a minha principal função é de readaptação ao convívio sociofamiliar. Daí a importância de você estimular e implementar essas medidas que o projeto elenca, que você muito bem falou. Então, eu acho que o que falta, às vezes, em nós políticos, é termos essa empatia no sentido de que eu não preciso ficar tendo um comportamento exacerbado apenas no segmento do punitivismo, né? Eu lembro que quando eu era delegado, eu lidava com 2 dores. A dor da família da vítima de um crime, mas a dor da família do autor do crime. Quantas mães que chegavam lá desesperadas porque eu estava autuando em flagrante o filho dela. Mas ali eu estou representando o Estado e eu tenho que entender que quem praticou um determinado ato, seja ele adolescente em conflito com a lei ou maior, que seja imputável, tem que ter uma reprovabilidade pelo próprio Estado para não passar, não a sensação, mas a certeza da impunidade. Diante da queda contínua do número de internações, o senhor tem esperança de que o sistema possa agora melhorar? Eu tenho sim. Eu acho que quando você tem aí, e aí eu quero enaltecer o comportamento da Defensoria Pública, o comportamento do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, das varas da infância e juventude, né? Você tem profissionais ali de caráter interdisciplinar. Você tem aí conselhos tutelares que têm essa vocação para entender, porque não é fácil você alterar uma legislação numa área tão sensível, né? Você alterar e falar assim, nossa, nós temos que aumentar o período de internação, porque é uma discussão que causa um desconforto. Mas eu tenho que entender que essa é a função do Estado, porque se o Estado avocou para si a persecutio criminis, para evitar a justiça privada, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, eu tenho que dar, eu, enquanto Estado, seja através do Executivo ou do Legislativo, tem que dar essa resposta de uma forma muito mais contundente, mas não deixando de ter a empatia e um caráter humanizador. Eu acho que esse é o grande desafio de um político, é ele saber mensurar, né? Eu sempre costumo brincar com a minha equipe que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei que ele é fenomenal, mas daquele jeito eu não vou conseguir passar. Daí a possibilidade da arte da boa política de você convergir com os divergentes. E aí ponderando, olha, isso vai aqui, vai ali. Dou o exemplo que eu fui o autor, com muito me orgulho, do piso da enfermagem. E eu previa lá 10 salários mínimos vinculados a 30 horas. Mas eu sabia que daquela forma não ia aprovar. Então a gente vai negociando, tirou as horas, mas aí vai colocando até chegar num valor adequado, né? Engraçado que eu fico assim, me toca muito esse projeto que eu fui autor dessa lei do piso da enfermagem, porque precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas no Brasil para a gente ver o valor desses profissionais. E isso me fez lembrar o que um filósofo chamado Victor Hugo fala. Tem uma frase maravilhosa, que ele falava assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem ideia muito boa, mas não é o tempo daquela ideia. Do piso da enfermagem, precisou vir a pandemia para vir a ideia no momento exato, no momento adequado. E aí foi aprovado a lei federal, alteramos a Constituição Federal, determinou fonte de custeio e hoje é lei o piso da enfermagem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.
uma forma da gente dar conta do que é se transformar num adulto. É uma pergunta antiquíssima na nossa cultura, que é, afinal, como é que uma criança vira um ser mais ou menos autônomo e mais ou menos livre, chamado indivíduo, né? Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. Foi inaugurado na manhã de hoje o Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Nos últimos 20 anos, o tribunal cria o espaço para facilitar o trabalho dos jornalistas na apuração do pleito. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, inaugurou o espaço onde até 100 jornalistas poderão trabalhar ao mesmo tempo. São cerca de 530 metros quadrados com internet, estações de trabalho e local para entradas ao vivo. Enfim, toda uma estrutura de apoio para jornalistas credenciados que poderão acompanhar o andamento das eleições em todo o país e a divulgação dos resultados. A ministra Carmen Lúcia ressaltou o papel da imprensa na transparência das eleições. Não há eleições democráticas sem imprensa livre, independente, para que, então, esta importante função seja levada a cada eleitor brasileiro. Senadores e especialistas discutiram em plenário nesta quarta o crescente número de queimadas no país. Eles defenderam mais fiscalização, comprometimento com acordos internacionais e recursos para órgãos ligados ao meio ambiente. Mais de 203 mil focos de incêndio foram registrados até agora no Brasil, mais que o dobro do ano passado. Segundo dados do INPE, o estado mais atingido é o de Mato Grosso, com quase 45 mil focos, seguido pelo Pará, com 35.570, e pelo Amazonas, onde foram registrados 21.612 incêndios este ano. Os impactos desses números alarmantes foram discutidos por senadores, autoridades e especialistas durante a sessão de debates no plenário do Senado. Parlamentares defenderam que o Brasil não pode esquecer os compromissos ambientais assumidos internacionalmente. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. O presidente do IBAMA afirmou que a legislação atual é insuficiente e que as causas dos incêndios variam de acordo com as regiões do país.
O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de tentativa de destruir patrimônio público ou privado, e em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. O tratamento da legislação para essa temática precisa avançar, não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. É uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem o outro, não dá continuidade, aí vem o outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. A maior estiagem dos últimos 75 anos e as altas temperaturas favorecem o aumento das queimadas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, segundo o INPE, a previsão é de que as temperaturas fiquem de 1 a 2 graus acima da média histórica no país. A estimativa de chuva é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Essas previsões nada positivas exigem mais recursos para os órgãos ambientais. Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já trabalhou em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Agora, nos últimos meses, nós tivemos ali, agora ainda esse mês, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, nós somando aí mais de 600 milhões de reais adicionais para essas ações. As queimadas também afetam a qualidade de vida da população. O Ministério da Saúde apresentou recomendações para enfrentar esse período de seca. Entre as principais, reforçar a hidratação sempre que possível, permanecer em ambientes fechados e não fazer exercícios físicos ao ar livre. Todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem sendo expostas há semanas, há meses, a níveis inadequados de qualidade do ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez nesta quarta-feira a última audiência pública do ciclo de reuniões que debate os impactos da reforma tributária. O foco do dia foi o impacto nos regimes diferenciados e específicos. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu representantes de setores da economia sobre regimes diferenciados e específicos. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Os participantes solicitaram ajustes em vários itens do texto da reforma, que já tem mais de 1.200 emendas. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras, o entendimento que esse imposto, IBS-CBS, ele é um tributo, na verdade, sobre a venda de bens e prestação de serviços, e receita financeira não se inclui em nenhuma dessas categorias. Tá? E também um ajuste para o seguro resgatável, que é um tipo de seguro onde o cliente, se ele desejar ao longo da vigência desse contrato parar de pagar o prêmio, ele resgata a parte da provisão constituída, e isso não é receita da seguradora, então também tem que estar previsto que isso sai da base de cálculo desses tributos. Um dos assuntos mais debatidos foi sobre a incidência dos novos tributos no setor de combustíveis. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária. A gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina, ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica, o GLP tem uma incidência monofásica, o etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico.
ele incide no produtor, o ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. E o distribuidor, ele hoje é o contribuinte responsável substituto tributário do etanol hidratado. O excesso de regimes específicos e o sistema de devolução de crédito para contribuintes são questões preocupantes da reforma, segundo o especialista no assunto. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Mas o projeto de lei complementar prevê uma trava. Essa trava não vai funcionar, porque a Constituição vale mais do que a lei complementar, percebe? E o princípio que está garantido na Constituição é que a arrecadação dos entes nunca poderá ser menor do que aquela calculada num cenário de referência. Sabe-se Deus o que é o cenário de referência. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. O representante do Ministério da Fazenda falou sobre os pontos mais polêmicos. Regime diferenciado, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Claro que o ideal é sempre não com uma atividade ampla, né? Mas todo resíduo ele é inerente ao sistema tributário e a gente tem que ter isso presente, né? E a exposição virtual Senado 200 anos, conectando passado e futuro, estará disponível na plataforma Google a partir de outubro. A exposição é uma parceria entre o Senado Federal e o Google Arts and Culture. Por meio dos recursos visuais do Street View, os usuários poderão acessar de forma virtual as obras e coleções em 360 graus e interagir digitalmente. O usuário vai encontrar na plataforma a história de 200 anos da Casa Legislativa e ainda objetos históricos de 1824 até os dias atuais. Trazer essa história que não é tão pesquisada nesse meio jovem, sabe? Misturar isso com tecnologia, com a inteligência artificial, acho que foi o grande chamariz da exposição. A exposição poderá ser acessada a partir de outubro, com o uso de smartphones, computadores e óculos de inteligência virtual na página do Senado no Google Arts and Culture. Hoje, as pessoas já podem acessar, por meio de Street View, o museu e o plenário do Senado, além de fotos, obras de artes e outros itens relacionados ao Legislativo. A exposição em si, ela retrata apenas um pedaço da história, mas existem também os QR Codes, você pode acessar com seu celular e encontra muito mais coisas, né? Vídeos, fotos, informações. Eu acho que vale muito a pena todo mundo vir a essa exposição. Acredite, de 2020, ano da última eleição municipal, para este ano, diminuiu o número de candidatos, seja prefeito, seja vereador. Já o número de eleitores cresceu um pouquinho, dado o aumento da população em 4 anos. Confira nessa reportagem um pouco do perfil geral dos candidatos das eleições de outubro. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito e quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos na corrida eleitoral? 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo.
Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral, a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas. Como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos. Então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Na reta final das campanhas, a eleição é o assunto nas ruas, nas filas e conversas do dia a dia. Eleitores têm opiniões e expectativas diversas sobre o que faz ou o que deve fazer quem está à frente da prefeitura. Ele toma conta do município e às vezes ajuda também, com a ajuda do governador do estado, a estar melhorando os municípios. É para cuidar da cidade, né? Fazer as coisas. Executar as obras na cidade, fazer a construção de melhorias, políticas públicas para a cidade, políticas públicas para a educação, para a cultura. Não é só administrar a cidade, entendeu, né? Administrar a cidade correta, né? Importante. A cada 2 anos, o Brasil tem eleições. Neste ano é para prefeito e vereadores. Daqui a 2 anos vai ser para presidente, governador, senadores e deputados. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado prevê a unificação dessas datas para as eleições acontecerem de 4 em 4 anos. O custo da justiça eleitoral chegou a quase 11 bilhões no ano passado. Para 2024, a proposta de orçamento aprovada para a justiça eleitoral é de quase 12 bilhões. Somente os gastos com as eleições de 2022 foram estimados em cerca de 1,3 bilhão. Já as eleições municipais de 2020 custaram quase 732 milhões de reais. Os números não levam em conta o custo de aquisição das urnas. Para as eleições municipais deste ano, estão previstos quase 5 bilhões de reais para o financiamento das campanhas eleitorais. Para Luiz Gustavo de Andrade, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, unificar as eleições pode reduzir esses custos. Hoje nós temos recursos destinados a financiamento das campanhas eleitorais de 2 em 2 anos. A unificação dessas eleições poderia representar uma redução dessas despesas, já que nós teríamos um único pleito a cada 4 anos, podendo fazer com que o Congresso Nacional reduzisse o repasse de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O advogado Matheus Torres Panedo Naves discorda. Os argumentos contrários aos quais me filio vão no sentido de que não há garantia nenhuma de barateamento das eleições, além de que a Justiça Eleitoral estaria sobrecarregada com tantas eleições de todos os níveis, de todas as espécies, acontecendo no mesmo ano. Mas o principal deles é de que isso desincentiva a participação política e afasta o tão importante caráter pedagógico do voto. Ela poderia gerar uma confusão no eleitor, então esse ponto precisa ser ponderado pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o tema deve ser discutido com prioridade. Além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai
de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição, já começa a outra, e num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saiamos desse estado de permanência eleitoral. 2 propostas sobre o assunto tramitam no Senado. Uma delas aguarda a designação de relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. O importante é que a gente faça e aprove esse ano ainda essa unificação, porque eleições de 2 em 2 anos praticamente prejudica o planejamento das administrações. Acaba uma eleição municipal, já vai se pensar na eleição nacional. E por isso nós trabalhamos muito e queremos sim ver essa proposta aprovada o mais rápido possível no Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Impressiona o pioneirismo de Félix Émile Tonnet ao falar de aquecimento global ainda na primeira metade do século XIX. Porém, o quadro nem sempre recebeu elogios. Ele está tentando denunciar uma coisa que está imediatamente ao alcance das pessoas. Ele está documentando um fato corrente que todo mundo sabe que está acontecendo e ele tenta mostrar os detalhes. Temos aqui as figuras escravas trabalhando, temos um conjunto aqui de escravos cortando lenha, empilhando a lenha. Ele realmente tenta trabalhar detalhadamente, o outro chicoteando a mula para ela caminhar, os outros com a moringa d'água, à beira da água, coletando. Tem a água em si, tem a fumaça do desmatamento. Ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que, além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime, manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo. O que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam, sim, hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para a comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão apostando, mas na verdade estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometida com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado,
praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem, grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população.
Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As duas casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no cadastro único para programas sociais do governo federal. O Senado votou. Agora é lei. É uma forma da gente dar conta do que é se transformar num adulto. É uma pergunta antiquíssima na nossa cultura, que é, afinal, como é que uma criança vira um ser mais ou menos autônomo e mais ou menos livre, chamado indivíduo, né? Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. O trabalhador brasileiro, por seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 50ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Legislatura Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 25 de setembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos, em atenção ao requerimento 66 de 2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de chamar aqui os nossos expositores, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação de interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações será disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Eu já convido aqui para compor a mesa o senhor Alexandre Leal, que é representando aqui a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização. Segue. Tá aí, Alexandre? Aqui. Pode aplaudi-lo aí para a gente. Depois do almoço sempre é bom, viu? Convido também o senhor Tiago do Vale, coordenador de assuntos tributários do Ministério da Fazenda. Tudo bem, Tiago? Senhor Mozart Rodrigues Filho, diretor executivo do Conselho do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Muito bem.
Convido também Cláudio Souza de Araújo, diretor da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis. E já passo imediatamente a palavra ao senhor Alexandre Leal, que é o nosso representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais. Alô. Obrigado pelo convite para a Confederação participar desse importante debate. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras, o entendimento que esse imposto, IBS-CBS, ele é um tributo, na verdade, sobre a venda de bens e prestação de serviços, e receita financeira não se inclui nenhuma dessas categorias. Tá? Ainda no artigo 216 tem alguns ajustes redacionais relacionados à operação de co-seguro, que é uma operação onde duas seguradoras ou mais compartilham o mesmo risco. Ela se faz necessária porque no texto aprovado na Câmara excluiu-se a alíquota zero desse tipo de operação. Né? Então, ela passa a incidir IBS-CBS só para ficar claro o que é a receita de cada uma dessas empresas. Quer dizer, ele não tem impacto tributário nenhum. E também um ajuste para o seguro resgatável, que é um tipo de seguro onde o cliente, se ele desejar, ao longo da vigência desse contrato, parar de pagar o prêmio, ele resgata a parte da provisão constituída, e isso não é receita da seguradora, então também tem que estar previsto que isso sai da base de cálculo desses tributos. Tá? Essa é uma emenda que a gente tem proposto aí para o artigo 216, que trata da tributação de seguros e resseguros. Ainda dentro do artigo 216, a gente tem a questão da alíquota zero para o seguro rural. O seguro rural, hoje em dia, ele é isento de todos os tributos federais. Isso daí está garantido pelo Decreto-Lei 73 de 66. Né? Ocorre que com a aprovação do PLP 68, né, passa a haver a incidência do IBS, que é um tributo estadual e municipal. Então, a gente quer manter o que tem hoje na realidade do seguro rural, né? Ou seja, não tem a perda de arrecadação, porque hoje a União não arrecada, nem estados e municípios, e é uma pauta bastante sensível. A gente tem acompanhado a questão da dificuldade de subvenção ao prêmio do seguro rural, né? A área segurada vem caindo ao longo do tempo. Né? Recentemente, a gente está nos níveis mais baixos de área segurada, e se houver um aumento do preço desse seguro em função da incidência de tributos, né? E lembrando que boa parte do consumidor desse seguro, né, do segurado, são pessoas físicas que não vão ter direito a crédito da IBS e da CBS, então é um aumento mesmo do preço e pode piorar a situação de cobertura. Tá? Ainda em relação à alíquota zero, um outro pedido, uma outra sugestão da Confederação é relacionado aos seguros de vida, né? No sentido de que há uma cobertura de longo prazo que gera poupança nacional, e a gente entende que a alíquota zero para esse tipo de seguro é benéfico principalmente para a população de mais baixa renda. Né? Vamos lembrar que na pandemia da Covid-19 o setor pagou mais de 8 bilhões de reais em indenização, e pouca gente das classes menos favorecidas tiveram acesso a esses valores porque não tinham seguro, né? E encarecendo, a situação piora. Aí é um ajuste também já no artigo 217, que trata dos planos de previdência complementar. Uma parcela da receita das empresas ficou faltando. Isso, na verdade, é um complemento que parte da receita de prêmios para seguros com cláusula de sobrevivência deve entrar na base de cálculo, né? Então, é um ajuste que é necessário ser feito. Tá? Um outro ajuste é relacionado aos planos de assistência à saúde. Tá? Você tem hoje uma previsão, né, de que, isso foi uma proposta que a Câmara aprovou, né, que os planos de assistência à saúde eles não são considerados, né, como bens de uso pessoal. Então, a empresa que contrata aquele plano em favor dos seus funcionários, sob certas condições, ela pode ser creditada, né, do valor do IBS-CBS incidente sobre esses planos de saúde. O que está previsto no texto que foi aprovado na Câmara? Somente aqueles seguros e planos de saúde que são
aprovados em convenção coletiva do trabalho. Mas não são só essas as situações, né, onde a empresa é obrigada a oferecer esse tipo de produto, mesmo outras questões como acordo coletivo, não na convenção, mas acordo é algo que as empresas são obrigadas. Algumas situações como direito adquirido ou demanda judicial. Então, nessas situações também que ele passasse a ser considerado como não ser considerado como um bem de uso pessoal, isso na parte ali do artigo 39. Tá? E, por fim, né, um ajuste que a gente também vem solicitado, isso daqui é, na verdade, para deixar claro, né, que o IBS e o CBS também nos regimes específicos, isso não abrange somente o setor de seguros, todo mundo que está no regime específico, né, que ele não incide sobre ele mesmo. Né? Isso daí está na emenda constitucional que aprovou a reforma, né? Mas não está claro no texto do PLP 68 que isso também se aplica aos regimes específicos. Então, é uma emenda para deixar claro que o IBS e o CBS não vai incidir sobre o valor desses tributos que estão, no caso do nosso segmento, dentro dos prêmios de seguro ou das contraprestações de saúde suplementar. Então, são esses os pontos que a gente entende que merecem aprimoramento no âmbito do texto que foi aprovado na Câmara. Tá? Mas, de toda sorte, a gente entende também que é um projeto muito virtuoso, que vai trazer bastante benefício, não só ao setor de seguros, como outros segmentos econômicos e à população em geral. É isso. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui debatendo com os senhores. Ótimo. Obrigado, Alexandre. Bem, eu vou deixar o Tiago para o final, porque é bom ele ouvir todos os segmentos para depois ele se manifestar como um dos representantes lá do Ministério da Fazenda. Mas é só uma observação para os demais expositores, foi muito bem colocado aqui pelo Alexandre. O que a gente precisa nesse grupo de trabalho é uma coisa assim muito objetiva, não é? Com uma justificativa muito clara. Qual é o texto da Câmara, qual é a proposta de mudança e a justificativa para a mudança. E as consequências se não mudar. Né? Para a gente ter uma coisa assim bem... Né? Se já tem as emendas ou não, né? Para a gente ainda tem prazo, evidentemente, né? O pedido de retirada da urgência deve acontecer agora, mas o presidente do Senado já se manifestou que será retirado, ele está lá com o presidente, então a gente vai ter tempo ainda, mas aqueles que não apresentaram ainda as emendas, apesar que já tem quase 2.000, ou mais de 2.000 já, né? Ainda dá tempo, né? Vou passar então aqui para o Mozart Rodrigues Filho, que é o diretor executivo do Conselho do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui na pessoa do senador Isalci a oportunidade de vir aqui colocar alguns pontos do setor de combustíveis, de distribuição de combustíveis. O setor de distribuição de combustíveis, a gente já passou por uma reforma tributária do ICMS, com a implementação do ICMS monofásico, então hoje a gente vivencia uma cobrança simplificada do ICMS monofásico e essa cobrança vai se refletir na reforma tributária, né? Tanto é que para o combustível foi criado um regime específico de tributação, que é até bom deixar claro que o regime específico ele se diferencia do diferenciado, né? A gente no regime específico você não tem nenhum benefício de tributação, tá? Você tem uma forma de recolhimento diferente. Justamente pelo setor, pelas características do setor, né? Um setor de elevado faturamento e de margens muito pequenas, onde qualquer evasão fiscal ou qualquer problema de não pagamento de tributo, isso gera uma concorrência desleal muito grande. E a ideia aqui as nossas emendas a gente já apresentou, até uma foi o próprio senador Isalci que apresentou, então a ideia aqui é expor um pouco do que o sentimento que a gente tem hoje com essa implementação do ICMS monofásico e o que a gente acha que pode ser resolvido dentro da reforma tributária com o PLP 68. Um dos pontos aqui, e a emenda já apresentada, é que as distribuidoras de combustíveis elas fornecem combustível para aeronaves e para embarcações com destino ao exterior, isso é o consumo de bordo, né? E aí hoje isso se equipara à exportação, em tese vai ser equiparado à exportação, mas a gente gostaria de deixar isso muito claro, porque esse é um volume relevante de comercialização que a gente tem.
Um outro ponto que a gente trouxe aqui também é um ponto que hoje a gente passa por ele, tá? Tudo que a gente está trazendo aqui, a gente vivencia hoje, é um problema hoje para o setor e a gente não queria carregar esse problema para a reforma tributária. E esse problema, inclusive, ele é vivenciado há alguns anos pelo setor. O combustível ele é comercializado a 20 graus Celsius pela Petrobras, pelo refinador, né? Ele vende o combustível a temperatura de 20 graus Celsius. Sempre que isso vai para a distribuidora, a depender do estado, ele tende a aquecer ou tende a diminuir. Isso tem uma variação volumétrica. E no estado que a molécula tende a expandir, ele aumenta o volume e, consequentemente, os estados vêm e fazem uma cobrança excepcional sobre essa extensão de volume. Sem que, como o ICMS hoje, o IBS vai ser monofásico, incidindo uma única vez, quando ele sai do produtor, ele já foi pago. Então, não deveria se falar em novo recolhimento de tributo ou complemento. Tá? Isso, a gente hoje... no aspecto do ICMS, isso é debatido, alguns tribunais já se manifestaram sobre esse tema e ele já é pacífico, tá, nos tribunais. A gente só queria deixar claro, dentro da reforma tributária, que essa comercialização a 20 graus Celsius ela é só no refinador e depois não tem que haver nenhuma cobrança extra sobre isso. O outro ponto que a gente traz aqui, esse é um dos de maior preocupação para o setor, é que como é uma incidência monofásica, ele vai incidir todo na refinaria. Quando esse combustível passar pela distribuidora e pelo posto revendedor, ele não vai ter incidência do tributo. Muito bem, é isso que a gente quer. E é isso que a gente sempre batalhou há mais de 20 anos com a Emenda Constitucional 33, a gente conseguiu batalhar na reforma tributária, mas tem um ponto que é importantíssimo. A distribuidora ela não vai ser contribuinte do IBS da gasolina e do diesel, mas ela vai contratar serviço. Ela vai contratar transporte, ela vai armazenar tancagem, tem vários outros pontos que ela vai ser credora do IBS e CBS. Então, para distribuir, ela não vai ter como desovar, ela não vai pagar o IBS e CBS, então ela vai ser um grande baú ali de crédito do imposto. Então, para a gente é importante um gatilho específico para combustível, para que a gente possa fazer ou um ressarcimento ou alguma coisa com esses créditos, tá? Isso é um ponto importantíssimo, porque o crédito se não tiver saída, ele encarece o produto. Então, é um ponto muito relevante para a gente, tá? Tem um outro ponto que é também... Tudo que eu estou falando aqui, senador, ele já é emenda apresentada e aí a gente está para debate. Um outro ponto importante é a equiparação. Ele coloca lá, a norma, ela lá no 71, ela coloca quem são os contribuintes do imposto. Sendo que ela tem lá no parágrafo 1º, ela fala que o distribuidor também será o contribuinte do imposto, né, que é o segundo elo da cadeia. Ele será o contribuinte, tudo bem, quando a gente importar. E aí, por óbvio, não vai passar no produtor, o distribuidor é o contribuinte do imposto. Mas a gente gostaria que só constasse nessa forma, vedando qualquer outra forma de equiparação, até mesmo por causa dos 20 graus Celsius lá que a gente falou. Então, assim, se veda a equiparação, a gente, de fato, só vai ser contribuinte nesse momento, no momento em que, de fato, somos contribuintes, na importação. Uma outra emenda que não é no texto constitucional, tá? No texto do PL em si, é para mudar uma outra lei complementar, eu diria que essa é a emenda mais importante do setor, é a batalha do setor hoje, é a antecipação, diria, da reforma tributária, a gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, né, para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina, ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica, o GLP tem uma incidência monofásica, o etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico. Ele incide no produtor, o ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. E o distribuidor, ele hoje é o contribuinte responsável substituto tributário do etanol hidratado. Quando você colocou a gasolina e o diesel na incidência monofásica, onde o produtor ele recolhe todo o tributo, a gente percebeu que a parte da sonegação passou toda para o etanol hidratado.
onde um elo mais fraco ali da cadeia, que não tem, é importante colocar, ele é um elo fraco para fiscalização, porque como ele não tem muitos ativos, para você ser uma distribuidora você não precisa de ter muitos ativos, mas para você ser um produtor precisa. É muito mais fácil você achar um produtor de etanol do que um distribuidor de etanol. Então, assim, é uma emenda que nós colocamos, foi o próprio senador que apresentou, e é uma emenda que a gente hoje trata ela com muito carinho, porque a gente começou a observar um aumento exponencial no comércio regular de etanol hidratado no Brasil. Então, assim, a gente queria levar esse ponto para debate, tá? E aproveitando essa oportunidade para alterar a lei complementar 192, incluindo o etanol hidratado. E que diga-se, tá? A gente colocar lá no 192 o etanol hidratado não quer dizer que vai ser implementado, porque os estados ainda vão ter que fazer um convênio com relação a isso. Então, é só a sementinha que a gente tem que plantar ali, senador, para poder criar aí um mercado concorrencial e legítimo. Pelo setor é isso. São essas emendas. Obrigado, Mozart. Já passo diretamente para o Cláudio Souza de Araújo, que é o diretor da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustível. Boa tarde a todos. Obrigado, senador, pelo convite. E eu vou partir justamente de onde o Dr. Mozart parou, né? Que é justamente o etanol hidratado. O setor de combustíveis, em especial aqui as associadas da Federação Brasilcom, elas aplaudiram essa reforma tributária. Tanto que é bem-vinda, que nós justamente também queremos a antecipação aqui, a qual o Mozart falou, e eu estava até conversando aqui com o Dr. Tiago, aqui do Ministério da Fazenda. É muito importante essa antecipação da monofasia para o etanol hidratado, ou inclusão do etanol hidratado na Lei Complementar 192, justamente para acabar com essa sonegação de dezenas de bilhões de reais que os estados, inclusive a Fazenda, né, a Fazenda Nacional, está perdendo. Outro dia, numa reunião com o deputado Arnaldo Jardim, ele me falou desse jeito. Realmente, o etanol hidratado, ele deixou de ser somente sonegação para ser um problema de segurança pública. Então, eu reitero aqui esse problema. É um problema de segurança pública. E o Brasil tem que dar um basta a essa sonegação. E é muito simples. Basta incluir na Lei Complementar 192 ou antecipar, de preferência antecipar a reforma tributária, né? Para os combustíveis, o nosso regime diferenciado, até como teste, como eu estava falando aqui para o Tiago, até como teste aí para ver se o split payment realmente vai funcionar, porque vai ser muito simples, né? Ele é todo pago no produtor, a hora que o distribuidor ele compra os produtos, gasolina, o etanol, o diesel, a hora que ele paga o boleto, através daí do split payment, o dinheiro já vai para os cofres do governo, sem risco de sonegação. Então, essa é a nossa maior pedido aqui, ainda em discussão na reforma tributária. A implantação imediata da monofasia tributária no etanol hidratado. Tá? A Lei Complementar 192 foi muito boa, excelente, nós aplaudimos, mas ela infelizmente só contentou o diesel e a gasolina, e não foi contemplado na época o etanol hidratado. Nós até entendemos o porquê. Porque os estados depois eles editaram o convênio 94, na qual começou a vedar os créditos dos insumos para os produtores dos biocombustíveis. E tanto que hoje tramita uma DIN sobre esse tema. Então, a gente pede também para os estados aqui, verificarem isso daí, porque é um direito dos produtores, é um direito dos usineiros, o creditamento dos insumos. E será com a reforma tributária. Por que já não conceder esses créditos dos insumos agora? Tá? Esse é o nosso pedido, é o nosso recado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. Eu vou pedir aqui para a gente fazer vocês ocuparem ali a primeira fileira para a gente chamar aqui os novos expositores. Ficando aqui só o Tiago, que o Tiago vou deixar ele por último, para ele já sentir o drama. Vou convidar logo aqui a Renata Isfer, que é presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás. Pode aplaudi-la também, viu, gente? Não tem problema não.
O Felipe Skudler Salto, nosso economista-chefe, nosso ex-presidente do IFE, doutor em economia e mestre na reforma tributária. Também o Abraão Dib. Tudo bem? Bom revê-lo aí. Abraão Dib é o nosso presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. E também o Gustavo Beduch, diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios. Viva Lactos! E eu já vou passar imediatamente para a Renata fazer as suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde, senador Exalci. É uma honra estar aqui ao lado dos colegas de mesa que estão assistindo. Bom, até abrir mão da minha apresentação para ser mais breve, eu vou trazer 2 pontos aqui para a gente, que são os pontos nossos da Biogás, e ainda vou apoiar um terceiro. O primeiro ponto diz respeito ao seguinte: a Constituição Federal prevê no artigo 195 que os biocombustíveis devem ter um diferencial tributário que garanta a competitividade com os fósseis. O objetivo disso é que a gente consiga efetivamente fazer a nossa transição energética e reduzir as emissões do setor de veículos. Na redação original da Câmara dos Deputados, a definição desse diferencial tributário ficou para um órgão infralegal. Ficou para uma comissão a ser criada por ministérios que assinaria junto com o presidente da República. A nossa preocupação com relação a isso é que a gente entende que é importante que tenha pelo menos um teto, alguma referência dentro do texto da reforma tributária, porque isso, inclusive, já foi feito para o etanol. O etanol, dentro do texto da Câmara, ele já tem uma métrica de como você vai fazer esse teto. Na hora de você fazer para o biometano, a mesma métrica a gente não consegue fazer igual, porque o etanol já tem uma alíquota reduzida, e o biometano, quando não é igual ao gás natural, ele é mais caro, a alíquota é maior, ou seja, é o oposto do que a Constituição diz. Então, a nossa proposta aqui é que o teto do etanol seja aplicado também para o biometano, para a gente ter justiça e isonomia entre os diferentes biocombustíveis que devem ter essa regra especial segundo a nossa Constituição. Essa emenda constitucional, a gente tem ela apresentada em 4 emendas foram apresentadas defendendo isso. Uma do próprio senador Exalci, a 1047, tem a 127, a 206 e a 278, trazendo esse tema. Estou tentando seguir exatamente o que o senhor pediu, o que era, como que ficou e cadê a emenda? Eu sou obediente, senador. O segundo ponto, ele diz respeito à questão da monofasia específica, tá? Quando os combustíveis, de regra, sempre foram cada um seguindo uma regra normal da regulação, como está a regulação geral dentro da reforma tributária também, né? Você paga, você pega o crédito e assim continua. E foi criada uma regra pensando nos combustíveis líquidos de monofasia, que faz todo sentido, como já foi falado aqui pelos colegas da Brasilcom, da Abicom, que é muito importante pela existência de uma sonegação muito forte no setor de distribuição de combustíveis líquidos. Por isso, se entendeu melhor jogar para uma etapa antes da cadeia. No caso do gás, a regra é o oposto, porque a distribuição de gás canalizado, ela é um serviço público. A Constituição estabelece que ela é um serviço público. Então, o nosso pedido como a Biogás é que, em vez de deixar para o produtor de biometano, que vai estar muito mais espalhado pelo Brasil, muito mais difícil de fiscalizar para garantir que não tenha sonegação, faz muito mais sentido você deixar aí nas distribuidoras locais de gás canalizado, que são fiscalmente, fortemente fiscalizadas, que são concessionárias estaduais quando não são estatais. Então, esse controle, se o objetivo é reduzir a sonegação, faz muito mais sentido você deixar na etapa da cadeia de distribuição e não na produção. Essa emenda, a gente tem 5 emendas aprovando-a também, a 1048, a 128, 207, 277 e 1009. Então, são 5 emendas dando apoio. Por fim, a gente só veio reforçar um pedido da ATGás, que é a Associação dos Transportadores de Gás Natural.
uma emenda do senador Laércio, que quer adaptar as reformas do mercado de gás natural para a reforma tributária. Antigamente, o setor de gás, quando entrava no transporte, você tinha que basicamente fechar o gasoduto só para uma pessoa, porque o gás que estava aí tinha que chegar à molécula no final. E na lei do gás foi mudado para um sistema de entradas e saídas. Você põe um volume, alguém retira um volume e você só faz essa conta. Só que a tributação ainda não está seguindo. Foi uma grande discussão no Justicine-F para conseguir chegar perto disso, mas se a reforma não trouxer esse modelo de entradas e saídas, pode trazer uma ineficiência e uma dificuldade para todos nós. E o que afeta o mercado de gás natural, afeta o biometano, a gente tem a expectativa de usar bastante transporte, porque temos um potencial gigante de biometano no país, que eu tenho certeza que nos próximos anos vai se desenvolver muito. Muito bem, Renata. Bem, esse assunto a gente até já tratou também em outras audiências, né? Acho que ficou bem claro que é aquelas questões que são óbvias, né? Que a gente tem que fazer a mudança, não tem jeito. Então, acredito que a gente vai conseguir fazer grandes mudanças aí, porque tem muita coisa que é óbvia aqui, né? Obrigado, Renata. Vou passar para o Felipe, para ele também fazer a sua apresentação, exposição. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente aqui da sessão, o senador Exalci Lucas. Prazer voltar aqui ao Senado. Eu que fui dessa casa como assessor do senador José Serra e depois diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. E o senador Exalci foi um dos principais apoiadores e que ajudou a consolidar a instituição naqueles anos iniciais. Então, aproveito para, de público, cumprimentá-lo e agradecer também por esse convite e cumprimentar os colegas, os representantes especialistas que estão aqui hoje também. Eu vou fazer uma fala de cunho mais geral, né, nesse tempo que me foi dado, com base num capítulo que eu publiquei recentemente no livro do professor Fernando Facuri Scaff, do Largo São Francisco, a respeito dos problemas da Emenda Constitucional 132 e, consequentemente, da sua regulamentação. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Ah, mas o projeto de lei complementar prevê uma trava. Essa trava não vai funcionar, porque a Constituição vale mais do que a lei complementar, percebe? E o princípio que está garantido na Constituição é que a arrecadação dos entes nunca poderá ser menor do que aquela calculada num cenário de referência. Sabe-se Deus o que é o cenário de referência, que algum economista vai calcular, obviamente, com base em algumas premissas, senador. Então, evidentemente que entre uma trava prevista na lei complementar, se assim aprovada, e a garantia da arrecadação, prevalecerá a segunda. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o chamado split payment. Tem sempre um nome bonito para uma coisa que ninguém sabe explicar, ou que ninguém soube explicar até o momento, que é um sistema para divisão dos recursos, para devolução de crédito para os contribuintes e para partilha dos recursos arrecadados entre estados, municípios e União. Como vai funcionar? Eu aproveito o doutor Tiago aqui também para questionar a Fazenda, que poderia trazer exemplos, simulações para os senadores e para a sociedade como um todo. Porque é um sistema que ninguém conhece, não se sabe como vai ser aplicado. Ah, mas 172 países adotam. Adotam? Quer dizer, como funciona? Como é que funciona na Alemanha? Como é que funciona no Canadá? Vamos mostrar para fazer uma coisa didática, né? Então, e dentro do split payment, tem duas questões que tocam essa casa, que é a casa da federação. A primeira é, um governador ou governadora de estado vai perder a ingerência, o controle da sua arrecadação, que vai ficar a cargo de um comitê gestor, com 54 membros. Todas as questões de conflito, de contencioso administrativo tributário, de contendas ou de dificuldades ou de conflitos de interpretação de um auto de infração, por exemplo, lavrado no Acre, no Ceará ou em São Paulo, vão ser dirimidas por meio do comitê gestor. Quem vai ser a mão de obra desse comitê gestor?
os servidores dos estados e dos municípios, eles vão ser alçados a servidores federais. Os procuradores de estado, mesma coisa. O projeto de lei complementar prevê uma coisa que me parece espantosa, que é um fórum de procuradores para dirimir esses conflitos. Isso não tem absolutamente a menor chance de dar certo. Então, essas são as principais questões que eu queria trazer, senador. E uma adicional, que é a questão do IBS especificamente. A CBS me parece que vai funcionar bem porque é uma transição curta, a Receita Federal tem uma expertise fantástica, tem auditores fiscais muito experientes e, na verdade, a CBS é a junção do PIS/PASEP e da COFINS, que o próprio Jorge Rachid, ex-secretário da Receita, já propunha fazer por lei ordinária. Justiça seja feita. Já o IBS é uma grande confusão, porque, veja, nós vamos pagar uma fatura de 790 bilhões de reais, senador. Se pegar tudo que os fundos vão receber, pela compensação do fim dos incentivos do ICMS, o Fundo de Desenvolvimento Regional e os outros fundos previstos, já começam com 8 bilhões de reais em 2025. O IBS é só 2033, para valer, funcionando depois da transição. Mas os fundos já começam a receber dinheiro em 2025. Se somar de 25 a 2043, são 790 bilhões de reais. E isso é um preço explícito que está sendo pago para se aprovar uma reforma tributária que, na minha modesta opinião, no que se refere ao IBS, é uma aventura. E nós vamos ter que ter uma contra-reforma para corrigir o IBS, porque, veja, a transição, o IBS começa com 0,1%. O valor que se vai arrecadar com esse 0,1% vai ser dividido entre o custo de gerenciamento do comitê gestor e a transferência para os fundos. Um pedacinho desse 0,1 já vai para os fundos. Quando, em 2029, a transição do IBS de 4 anos do ICMS mais ISS começar para valer, né, para o IBS, você vai reduzindo 10% ao ano todas as alíquotas do ICMS e do ISS. Então, lá em dezembro de 32, as alíquotas do IBS vão ser aquelas correspondentes ao necessário para compensar essa redução de 40 pontos percentuais. Por exemplo, se o ICMS, num determinado local, tiver uma alíquota modal de 20%, você vai reduzindo 10% de 20% em 4 anos, até que em dezembro de 32, a alíquota do ICMS, a modal, nesse exemplo simples, ainda vai ser de 12%. Então, nós ainda vamos ter um ICMS gigantesco na boca do gol, na véspera de terminar a transição. E qual que é o incentivo que se coloca, portanto? Você já vai ter pago uma dinheirama, a CBS já vai estar funcionando a pleno vapor e o IBS ainda vai estar engatinhando. Possivelmente uma prorrogação de prazo. Ou possivelmente uma agregação do IBS na CBS, o que precisaria de uma PEC, etc., mas seria péssimo para a federação, porque você teria um IVA nacional que teria que ser repartido de alguma maneira. Então, eu trago essas questões de fundo, senador, e agradeço pelo tempo e fico à disposição aqui para perguntas e colocações. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Passo agora, então, ao nosso presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, Abrão Dib. Isso, o passador está aqui, ó. É esse que está na frente. Senadores Alci Lucas, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui nessa audiência pública. A minha enorme gratidão, eu falo em nome da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, que tem hoje em todo o Brasil mais de 8% de pessoas com deficiência espalhadas em todas as regiões brasileiras. Meu nome é Abrão Dib e antes de iniciar a minha participação, senador, eu peço permissão em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, em respeito ao Antônio José que está aqui, vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Abrão Dib Júnior, eu sou jornalista, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, cabelos escuros penteados para trás, eu visto um terno de listras e um terno cinza, uma camisa branca e uma gravata com faixas preta, branca e cinzas. Ao meu fundo, um painel onde está a logo da comissão e também demais integrantes da mesa. Quero dizer, senador, a nossa estada aqui hoje é muito importante e, coincidentemente,
significa o que diz nada sobre nós sem nós. Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nós viemos aqui para apresentar essa luta. Nós viemos aqui para falar sobre um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Estou falando em nome de famílias que precisam utilizar o próprio veículo porque os governos não oferecem a acessibilidade, não oferecem o transporte para que essas pessoas possam fazer o seu tratamento, possam ir ao mercado de trabalho. Precisam ter um carro, precisam ter um veículo. E pasmem os senhores, para muitas pessoas com deficiência, é mais importante ter o veículo do que muitas das vezes uma cadeira de rodas. Porque sem o veículo ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele não consegue se tratar. Então, o veículo, muitas das vezes, para essas famílias é mais importante do que uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas, ele às vezes se arrasta em casa. A família que tem uma criança com tetraplegia, a família que tem uma criança com autismo, ou seja, 95% das pessoas com deficiência podem perder o direito à isenção na aquisição de veículos. A atual reforma tributária, apresentada pelo governo federal, aprovada na Câmara dos Deputados, retira o direito às isenções de todos aqueles que têm um carro e não precisa de adaptação externa. O que é isso? A família que tem uma criança autista, quem dirige o carro é o pai e a mãe. Este veículo não tem uma adaptação externa. Ele não precisa de troca de acelerador, ele não precisa de troca de pedal, ele não precisa de nenhuma adaptação externa, ele compra um carro conforme sai da concessionária. E o que a reforma tributária diz é o seguinte, que só terá direito o veículo que tiver uma adaptação externa. Estão tirando o direito à isenção da pessoa e colocando para o veículo. Isso já aconteceu no estado de São Paulo, uma lei absurda em São Paulo, a Lei Estadual 17.293, de 2020. Depois de muita luta em São Paulo, o governo de São Paulo percebeu o erro, até mesmo sendo cobrado pelo judiciário, e alterou essa regra, criou uma outra lei para desfazer essa maldade. Então, o que nós pedimos, desde o momento em que nós tivemos a primeira emenda apresentada aqui no Senado Federal, foi para que o direito que hoje existe, que não é direito, é uma concessão, seja mantido. De que não haja essa trava, de que não haja uma discriminação, pasmem os senhores, entre os amputados. O amputado de perna direita precisa de uma adaptação externa. Ele precisa, o acelerador e o freio precisa vir para a mão, para o volante. Ele vai ter direito à isenção. O amputado de perna esquerda, que compra um carro que sai da concessionária com câmbio automático e direção elétrica, ele não tem direito à isenção, porque o carro dele não tem nenhum tipo de adaptação externa. Quero utilizar, senadores Alci, o exemplo da senadora Mara Gabrilli. A senadora é tetraplégica. Se ela precisar comprar um carro e buscar a isenção, ela não terá direito, porque o carro dela é dirigido por alguém que não precisa de uma adaptação externa. Este é um ponto mais grave, senador, que nós temos para apresentar, mas nós temos também a questão, até mesmo para justificar essa necessidade de as alterações da importância do transporte público individual para as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de uma concessão que é uma troca. O governo não investe em transporte público e daí concede essa isenção. Hoje, para estar aqui no Senado Federal, o Senado tem toda a acessibilidade possível, mas o entorno do Senado dificulta que um cadeirante venha participar de uma audiência pública como essa, porque não há investimento na acessibilidade para essas pessoas com deficiência. E aí, várias outras deficiências sofrem a mesma coisa. Nós temos, portanto, dizer que, primeiro, a Câmara dos Deputados aprovou um valor teto de isenção. Hoje, uma pessoa compra um carro de até R$200 mil com a isenção total de IPI. No ICMS, a pessoa compra um carro até R$70 mil e tem a isenção total. De R$70 a R$120 mil, ele paga o proporcional.
os estados praticamente copiam esses valores para o IPVA. O que é que a Câmara aprovou e encaminhou para o Senado? O teto de 200 vem para 70 mil e a pessoa que comprar um carro de até 150 mil reais vai pagar o proporcional de 70 a 150 mil. A família que precisa de um carro com um porta-malas para colocar uma cadeira de rodas não tem nenhum veículo abaixo de 70 mil no mercado. Vou novamente citar a senadora Mara Gabrilli. Ela precisa de um carro que o porta-malas abrigue a cadeira motorizada dela. Ela não acha no mercado um carro que ela tenha isenção. E o que a Câmara encaminhou para o Senado é um absurdo. Está baixando de 200, que é a isenção total do IPI, para 70 mil, que é a isenção total proposta na reforma tributária, e cria o proporcional de 70 a 150 mil reais. Outra questão em que já existe isso definido é de que a pessoa que tem uma deficiência permanente, o amputado, ele vai continuar amputado para o resto da vida. Não vai crescer a perna que ele amputou. E por que é que a pessoa com deficiência precisa comprovar, toda vez que precisa comprar um veículo, de que o laudo dele precisa ser refeito? A deficiência permanente, ela é permanente, no próprio nome diz permanente. O Antônio José, que está aqui, é deficiente visual. O ano que vem ele vai voltar a enxergar? Não, não vai voltar a enxergar. Infelizmente não, mas se ele tiver que comprar um veículo, ele vai precisar novamente apresentar um novo laudo. Por isso, o tempo de validade dos laudos, senadores, nós precisamos rever isso. E o período para que a pessoa possa trocar de veículo. Hoje é de 4 anos, hoje é de 3 anos. A reforma tributária pede para que isso seja para 4 anos. Aumenta em 1 ano a mais a questão da permanência da pessoa com deficiência, ficar com o carro e não pedir uma próxima isenção. Isso porque as fábricas oferecem um prazo de validade e o cadeirante, por exemplo, ele não se o carro dele quebrar em uma avenida de muita velocidade, como é que o cadeirante sai do carro, vai, abre o porta-malas, pega a cadeira para poder sinalizar que o carro está quebrado? Ele não consegue isso. Portanto, nós temos 9 emendas apresentadas ao PLP. São 2 emendas do senador Romário, uma do senador Flávio Arnes, do senador Alessandro Vieira, da senadora Mara Gabrilli, 3 da senadora Damares Alves e uma do senador Alan Rick. Peço a todos o apoio para que essas emendas sejam aprovadas, porque se não for aprovada, nós estaremos decretando a violência tributária com as pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Obrigado, senador. Esse espaço é muito importante para todas as pessoas com deficiência em todo o Brasil. Obrigado, Abrão. Bem, passo imediatamente ao Gustavo, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios. Boa tarde, senadores Alci. Em nome de quem cumprimento a todos os presentes, os colegas de mesa, agradecer a oportunidade da Associação Brasileira de Laticínios, a Viva Lactos, aqui trazendo um ponto específico que nos afeta sobremaneira, né? Primeiro, rapidamente, o que é a Viva Lactos? Nós somos a Associação Brasileira de Laticínios, então, como eu disse, que congrega 38 associados, são 2 associações e mais 36 empresas. Esse conjunto representa cerca de 70% do que é industrializado de leite no país. Tentando ser bem objetivo, como o senhor nos pediu, e os colegas respeitaram, há que se destacar que houve ao longo do processo de discussão, houve sensível aprimoramento da proposta, mesmo com críticas, isso sempre tem buscado, mesmo com as ponderações que os colegas têm feito, mas buscado as melhorias da população, especialmente as de menor poder aquisitivo, né? E o laticínio, a gente dialoga com duas pontas bem sensíveis, né? Do lado do consumidor, a gente pega muito da população de baixa renda, porque nós temos produtos básicos, inclusive que estão na cesta básica, leite em pó, leite fluido, a manteiga, alguns queijos. E do lado da oferta, os produtores, que em sua grande maioria são pequenos produtores, e que esses vão ser enquadrados como no regime que está proposto como não contribuintes.
E, para tanto, então, já está previsto, desde a emenda constitucional aí no PLP, né, a questão do crédito presumido para não ver a cumulatividade plena, como que é o pré-requisito do IVA, certo? Bom, até aí nós estamos tudo tranquilo, está tudo certo, e assim, até o crédito presumido que está previsto, né, ele tem lá... quem que vai determinar esse crédito presumido? Vai ser o comitê gestor, mas a Receita Federal. Até aí nós vamos estar tudo certo. A questão começa ali, como nós discutimos no gabinete do senhor ali, né? Umas semanas atrás, desculpe. A questão toda, já indo bem para o ponto, tá, que o PLP, ele está prevendo que para esse crédito presumido vai ter uma revisão anual. E qual é a problemática dessa revisão anual? Você perde como indústria uma referência por programação, uma previsibilidade. Porque eu não faço a previsão só de um ano seguinte. Como é que eu vou fazer, por exemplo, um investimento? Né? Como é que eu vou fazer um investimento de ampliação ou de uma construção de uma planta, de uma linha nova dentro da minha planta? Como é que eu faço isso? Eu não tenho essa previsibilidade, uma vez que está dito que vai ser revisado anualmente pela Receita Federal e o Comitê Gestor. Eu não tenho uma certeza disso. Né? E um outro ponto é que, para o crédito presumido, eu vou compensar com a CBS e IBS, o que é normal e esperado, e foi acrescentado nos últimos relatórios na Câmara, que foi aprovado, a questão de eu poder ressarcir pedir o ressarcimento dos créditos não utilizados. Vamos lá, de novo, quando nós estamos falando dos laticínios, eu tenho vários produtos na cesta básica, porque realmente atendem a população de baixa renda. Então, não vou ter como compensar com CBS e IBS, vou ter o ressarcimento, tá? Só que o ressarcimento que está previsto, se tudo correr certo, são 60 dias de análise mais 15. Isso dá um vácuo na questão do fluxo de caixa das empresas, né? Então, já indo para o que o senhor pediu para a gente, o que nós estamos pedindo? E aí esses pedidos não têm impacto na alíquota, porque eu só estou fazendo questão de operacionalização. O que é? A possibilidade de compensação dos créditos de CBS, da parte federal, com outros tributos federais, como INSS e RPJ, como já ocorre hoje com os créditos presumidos de PIS e COFINS que eu tenho na operação. Isso já ocorre. E vamos lembrar, isso foi muito discutido naquela famosa MP do fim do mundo, que aí nós fomos todos ali trabalhar, que isso ainda é um impacto muito grande. E a revisão que está prevista para ser anual, que faça-se quinquenal pelo menos, como já há outros pontos do próprio projeto de lei, que eles preveem que essa revisão será quinquenal, como a própria composição da cesta básica. Então, são esses os pontos que nós estamos pedindo. São pontos bem objetivos, como o senhor falou, são bem objetivos os pontos que nós estamos pedindo de ajuste, né? E, para isso, nós temos emendas apresentadas. Tem a emenda 106 do senador Zequinha, a 322 e 323 do senador Heinz, a 1001 e a 1005 do senador André Amaral. Então, senador, esses são pontos importantes para a cadeia, que tem essa relevância, e agradeço muito a oportunidade e a atenção do senhor. Sigo à disposição. Obrigado, Gustavo. Bem, eu agradeço mais uma vez aqui os expositores. Vamos fazer novamente uma troca de cadeiras para a gente continuar aqui as exposições. Vou convidar agora, então, o Murilo Estevão Alevato, que é advogado e representante da Associação para Interoperabilidade entre Infraestruturas do Mercado Financeiro. Só porque é do mercado financeiro ninguém aplaudiu, não? Fábio Macedo, presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais e Tributos Municipais. Fábio. Amanda Oliveira Breda Rezende, coordenadora tributária da Organização das Cooperativas Brasileiras. E o Tiago Conde, representante da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muito bem. Passa logo para o Murilo, que já está aqui. Murilo. Exalci,
justamente pelo fato das empresas do mercado financeiro não serem muito populares, eu serei bem breve aqui na minha exposição. A APINF, ela, inicialmente só brevemente explicando de que se trata, ela é uma empresa formada pelas empresas é uma associação formada pelas empresas de infraestrutura do mercado financeiro. O que é? Venda, permuta, qualquer operação com duplicatas, para que não ocorra uma duplicidade, para que não ocorra uma falsificação, para que não ocorra uma venda duas vezes. Só que não existe apenas uma empresa que faz isso, existem várias. Então, para que todas atuem no mesmo contexto e infraestrutura, gerou-se a APINF. A APINF é a sociedade que cria as regras que regem como as sociedades vão interoperar, vão atuar juntos para evitar essas fraudes, essas duplicidades no mercado. Nesse consiste a atividade da APINF. Sem elas, cada uma teria seu próprio registro e seria muito complicado ter que cada operação ter que seguir, ter que ser registrada perante cada empresa. O que a APINF pede nesse contexto é que ela seja a atividade da interoperabilidade seja considerada uma atividade financeira para fins de aplicação do regime específico das instituições financeiras. A infraestrutura de mercado financeiro, ela é considerada, mas seria importante esclarecer que essa interoperabilidade, ela é muito importante, seja inserida dentro desse contexto, até porque é uma atividade regulamentada pelo Banco Central. Em segundo lugar, as associadas da APINF, elas emitem notas fiscais pelos serviços prestados e vão estar sujeitas ao recolhimento do IBS e CBS. E a regra, o artigo 10º, estabelece que o tributo deve incidir no momento em que se presta o serviço ou ocorre o pagamento. A APINF entende, as associadas também, que não deveria incidir o tributo enquanto não houvesse o pagamento pelo serviço, porque esse é o fato de riqueza que externa a obrigação de pagar o tributo. E, por fim, se pleiteia que, na verdade, o tributo apenas recaia sobre o preço e não sobre os encargos, juros e multa, como está disciplinada na legislação nesse momento. Porque os encargos, os juros, eles servem para compensar o atraso no pagamento e a multa é uma forma de indenizar o atraso no pagamento, mas não é componente do preço sobre o qual deve incidir o IBS e a CBS. Então, mantendo a promessa de a brevidade, a APINF agradece ao excelentíssimo senador e a todos pela possibilidade de tecer suas palavras. Você já apresentou a emenda? Já tem a emenda? Sim, a emenda foi apresentada, senador. Obrigado. Ok, vou passar então para o Fábio Macedo, que é o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer ao senador Exalci o convite para participar dessa audiência e vamos falar sobre as compras governamentais e seu regime especial. Bom, as compras governamentais são financiadas por diversas fontes de recursos. Com a reforma tributária, a despesa tributária destas compras governamentais, pela emenda 102 do PLP 68, será considerada receita própria do ente adquirente. No primeiro momento, isso parece positivo. Por quê? Quem vai pagar o tributo é quem vai ficar com ele. E o que é que significa? O ente comprador só vai precisar do montante relativo ao preço do bem e do serviço. Ele não vai precisar pagar os encargos relativos a IBS e CBS dessa compra. Entretanto, essa receita, até mais um pouquinho em amarelo aí, é uma receita meramente contábil. Por quê? Ela não vai acarretar nenhum acréscimo financeiro no erário público, mas ela vai ser considerada para determinar quanto vai ser arrecadado de IBS, CBS, das compras das famílias, certo? De tal forma que a soma dessa receita contábil com a receita efetiva, que dá o recurso financeiro no caixa dos entes, ela vai ser exatamente igual à arrecadação atual dos tributos envolvidos com a reforma.
O que é que significa? A economia que os entes vão ter pelo não pagamento da despesa tributária vai ser deduzida da receita que entra no caixa. Deu com a mão e tirou com a outra. Não tem ganho nenhum. Entretanto, essa receita em amarelo, que é meramente contábil, não tem lastro financeiro nenhum, ela vai estabelecer obrigações para os estados e municípios em gastar em educação, saúde, repasse para os seus poderes, nos estados a cota parte. E quem vai financiar isso? Se essa receita que ele está vinculada não tem nenhum lastro financeiro. O que vai acontecer com as outras receitas? Os repasses obrigatórios permanecem inalterados, mas os empréstimos, os repasses voluntários que financiam essas compras, elas vão levar em consideração que o ente só necessita do valor do bem e vão reduzir. Qual é o resultado final? Menos receitas nos erários municipais e estaduais, mantidas as mesmas obrigações. E com detalhe, toda vez que ele comprar, vai gerar uma receita meramente contábil e obrigações sem o devido lastro financeiro. Vamos ver em termos de números. Essa tabela foi elaborada pelo economista Sérgio Gobetti. Dela, observa-se que os municípios compram mais do que a União e todos os estados. Esse regime vai ser bastante impactante nos municípios. Admitindo que a alíquota total da CBS e IBS fique no teto estabelecido pela Câmara, de 26,5%, e que a carga tributária média das compras governamentais estabeleça um redutor de 35%, quer dizer, as compras governamentais vão ser submetidas a uma alíquota de 17%. É menor do que a 26%. Mas se você aplicar sobre as bases de cálculo das compras, você vai observar que nos estados vão surgir uma receita meramente contábil, da ordem de 20 bi. Ela representa pouco da receita própria, mas os estados não têm essa receita. Por quê? Eles isentaram de ICMS as suas compras. Com que objetivo? Para não ter essa geração dessa receita meramente contábeis e obrigações vinculadas a uma receita que não tem lastro financeiro. Essa medida é reconhecida como positiva pelo Tribunal de Contas. Alguns municípios adotaram, poucos. Então, que é a consequência no município? O maior comprador vai ter uma elevação considerável, no caso das compras deles, para a receita própria, vai gerar uma receita própria quase de 40 bilhões. E ela vai representar o quê? 35% da receita financeira no caixa dos municípios. Vamos estar trocando 110 bilhões em dinheiro no caixa do município por receita meramente contábil que vai estabelecer obrigações. Os cofres municipais vão ficar apertados, muito justos. E vamos lá, 35%. Foi vendido para os municípios que 82% deles vão ganhar com a reforma tributária. E de onde é que vem esse ganho? Da receita própria. E o que é que eles vão ter em troca? 40 bilhões de receita meramente contábil. E estavam na expectativa de ser distribuídos 110 bilhões, vão ter apenas 70. Os municípios estão sendo penalizados porque compram mais, porque estão na ponta prestando serviços para a sociedade. E qual o risco de você ter uma receita contábil expressiva? Descontrole do gasto público, prefeito não conseguindo atingir o limite de 25%, porque tudo que ele compra gera receita. E qual é a proposta de emenda? Que se aplique a alíquota do próprio ente na compra governamental, a mesma que ele impõe ao cidadão, para gerar uma receita contábil dentro de um patamar razoável, como vai acontecer com os estados. No município vai ser excessivo. Para vocês terem uma ideia, se um particular compra R$100, ele vai botar no cofre do município algo em torno de R$2. E vai obrigar o município a gastar mas botou dinheiro. Se o município comprar esses R$100, ele vai considerar R$17 de receita meramente contábil, sem nenhum lastro financeiro, e vai obrigar os municípios a gastar R$8,50. Cadê o dinheiro? Isso é um problema. Então, tem que ter em mente, CBS e IBS são tributos para compensar a despesa. O caminho os estados já apontaram, que é o quê? Reduzir a carga tributária de modo o quê? Que cada ente
conforme a situação fiscal, ou diminua a alíquota para a sociedade, ou reverta em melhoria do serviço público. E não massacrar o ente com uma receita contábil e deixar com o orçamento escasso. Já deixar só essa mensagem para aqueles que fazem a reforma. Olhar o passado, ver o que foi acerto e aproveitar. Não inventar e ir para um caminho extremamente perigoso para os municípios. Obrigado. Obrigado, Fábio. Vou passar imediatamente para Amanda Oliveira, que é a nossa coordenadora tributária da Organização das Cooperativas Brasileiras. Aqui, dá um delayzinho de 1, 2 segundos, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, senador. Inicialmente, queria agradecer ao senador Exalci pela oportunidade de trazer o cooperativismo aqui nas discussões da reforma tributária na Casa do Senado. E antes de adentrar nas necessidades do cooperativismo, que já estão, sim, nas emendas protocoladas aqui na Casa do Senado, é importante, é essencial trazer o que diferencia o cooperativismo dos outros modelos de negócio e que, por isso, ampara e legitima esse regime específico e também fundamenta as nossas propostas de emenda. Então, brevemente, eu vou passar um arrazoado do que é o cooperativismo, porque realmente é um movimento grandioso. As cooperativas são sociedades de pessoas, né, constituídas para prestar serviços para os seus cooperados, sem finalidade lucrativa, mas com a finalidade econômica daquele cooperado associado, e ela opera por meio do ato cooperativo. A cooperativa, então, funciona da seguinte forma: ela liga o cooperado ao mercado, eliminando a figura daquele intermediário, ora viabilizando a comercialização de bens e serviços do cooperado no mercado, ora promovendo o acesso do cooperado ao consumo de bens e serviços, inclusive serviços financeiros, em melhores condições que aquela ofertada pelo mercado. Então, ela proporciona maior e melhor distribuição de renda. O que mais diferencia o cooperativismo, acho que está pulando um slide aqui, é que o cooperativismo, ele, como eu adiantei, ele é sociedade de pessoas, todos, então, constroem juntos em prol de uma confiança estabelecida. Para vocês terem ideia, hoje nós temos 4.500 cooperativas, e essas 4.500 cooperativas, elas representam mais de 23 milhões de associados. Isso representa 11% da população brasileira. E elas atuam em diversos mercados. O cooperativismo ele proporciona inclusão produtiva por meio de economia e ganho de escala. Para vocês terem ideia, o nosso ramo agropecuário, que hoje congrega mais de 1 milhão de associados, mais 70% deles é de agricultura familiar. Então, como que esse agricultor familiar conseguiria alcançar o mercado sem a cooperativa? Na verdade, já teria um intermediário que lucraria em cima dele, reduzindo, portanto, a distribuição de renda desse produtor rural. Mais de 500 mil cooperados, eles são associados em cooperativa para prestar os seus serviços no mercado, seja por transporte, por uma cooperativa de transporte, uma cooperativa de saúde, uma cooperativa de trabalho. É um movimento que tem capilaridade e desenvolvimento local. Para vocês terem ideia, as cooperativas de saúde, elas estão em mais de 92% dos municípios brasileiros. E as nossas cooperativas de crédito, elas superam as instituições financeiras, tendo mais de 9 mil postos de atendimento. Em 300 municípios do Brasil, a única instituição financeira presente são cooperativas de crédito. Estudos demonstram que locais onde há cooperativa, há um incremento de R$ 5.100 no PIB por habitante. Então, o cooperativismo ele traz desenvolvimento. Há também um interesse pela comunidade, a participação do cooperado na tomada de decisão, já que é uma sociedade democrática, todo cooperado ele tem direito a um voto. A substituição do lucro pela sobra, porque a sobra ela não é da cooperativa, ela é do cooperado. Então, essa renda ela é toda distribuída para o cooperado. Então, o cooperativismo, pessoal, ele é um jeito de empreender de forma coletiva, presente em diversos setores da economia e que promove um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Por quê? Porque ele inicia, certo, da junção de pessoas que se unem com o propósito de crescer juntas, e esse crescimento ele gera mais trabalho e mais distribuição de renda, e essa distribuição de renda ela aquece aquele mercado local. Então, as pessoas elas começam a consumir mais naquela região, gerando prosperidade não só para o negócio, mas para o cooperado e também para a comunidade que ela está inserida. E é, portanto,
por conta dessa relevância social que a Constituição desde 88, então não é uma novidade da Emenda Constitucional 132, mas ela foi reafirmada na Emenda Constitucional 132, que o cooperativismo ele precisa ter um adequado tratamento tributário. E é isso que possibilitou, dentro do IBS-CBS, um regime específico para o cooperativismo, em consonância com esse arcabouço constitucional de proteção e estímulo a esse modelo de negócio, com regime optativo, que visa dar competitividade para as cooperativas, definindo a hipótese de não incidência sobre ato cooperativo, uma vez eles não configurar operação mercantil, e o aproveitamento de crédito das etapas anteriores, porque num regime não cumulativo, se você perde as etapas anteriores pagas, você tira, se elige a cooperativa de competitividade no mercado que ela atue. Então, nesse contexto, nessa toada, é essencial, nessa fase de regulamentação do PLP 68, que essa regulamentação ela espelhe a diretriz constitucional, contribuindo para a sustentabilidade e proporcionando segurança jurídica para as cooperativas. Isso é fundamental. Então, dessa forma, as nossas propostas, elas visam para esse fim. Preliminarmente, preservar aquelas adequações já realizadas na fase da Câmara dos Deputados e implementar agora ajustes esses redacionais para garantir segurança a essas cooperativas e que perpassam a questão do detalhamento de todas as operações entre cooperativa e cooperado alíquota zero, uma vez que essas operações elas não têm caráter mercantil, como, por exemplo, o repasse de honorários da prestação de serviço daquele associado ou a taxa de administração da cooperativa, a garantia expressa de apropriação e repasse de crédito das etapas anteriores. Isso porque é para evitar conflitos, senador, com uma disposição expressa no PLP que veda essa apropriação de crédito, então por isso que a gente precisa dessa previsão. Confirmar a cumulatividade da aplicação do regime específico e dos regimes diferenciados, específicos ou favorecidos, porque o cooperativismo tem um regime específico das cooperativas por conta do seu modelo de negócio. Só que existem outros regimes que, por conta da atividade econômica, as cooperativas também fazem jus, que são diferenciados, específicos ou favorecidos. Prevê expressamente a não incidência sobre a remuneração ao capital pago aos cooperados, isso porque já há no PLP um dispositivo que pretende abarcar que a remuneração do capital de todo e qualquer tipo societário, ele não é base de IBS-CBS. Mas como a gente tem uma particularidade no nosso modelo, a gente entende que precisa deixar claro que isso se aplica também para as cooperativas. E assegurar expressamente a não incidência ao alcance do diferimento no fornecimento de insumos agropecuários a não cooperados, como tem para outros modelos de negócio. É necessário, no mesmo modo, mais 2 pontos, que é garantir a aplicação do regime específico também às operações com cooperados não sujeitos ao regime regular. Essa é para afastar, senador, uma restrição que ela é injustificada e até inconstitucional, certo? E implica em tratamento diferenciado da cooperativa com aquele produtor, aquele seu cooperado que é contribuinte e aquele cooperado que não é contribuinte. E tal cenário, ele ainda agrava a situação daquele cooperado que é não contribuinte, porque traz um custo mais gravoso na aquisição de insumos. E ele vai na contramão da intenção do legislador de proteger tal público que é mais vulnerável. E como último pedido, permitir a dedução integral do repasse de honorários aos cooperados nas cooperativas operadoras do plano de saúde. E esse pedido se justifica uma vez que as cooperativas teriam uma dedução de somente 50% desse repasse de honorários aos seus associados, enquanto uma cooperativa operadora de plano ela teria dedução integral. E aí, obviamente, traria mais tributação para as cooperativas e que, obviamente, isso vai refletir no preço do plano oferecido. Então, para finalizar, o que a gente esclarece aqui é que é essencial a vigilância aos comandos constitucionais estabelecidos para o cooperativismo, para guardar as características societárias do cooperativismo, preservar a sua subsistência e gerar aí justiça fiscal, já que nenhum desses pedidos, senador, ele resulta em benefício ou em favor tributário. Agradeço mais uma vez e permaneço à disposição. Obrigado, Amanda. Bem, passo agora ao Tiago Conde, que é o representante da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Falo aqui em nome da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG. A nossa questão aqui, presidente, que tem apresentação, a grande questão aqui assim como o setor financeiro, cartórios também é demonizado, né? Entretanto, ninguém entende que, ou pelo menos ignora que cartórios hoje realizam um serviço
essencial para a República. E é através de cartórios que nós temos o efetivo exercício da democracia. É através de cartórios que hoje conseguimos a concretização de direitos fundamentais, como uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, que são entregues de forma gratuita pelos cartórios. Com a proposta de reforma tributária hoje em vigor, nós vamos sair de uma alíquota ou de um cenário entre 2 e 5 senador e vamos passar para uma alíquota de 25% a 27%. Isso implica aqui em um aumento de 14 vezes a carga inicial. É lógico que esse custo será repassado. E nós vamos ter um outro problema, o desemparelhamento dos cartórios. Hoje, em toda cidade, nós temos os cartórios, só que nem todo cartório é superavitário. E muitas vezes esse serviço, que é essencial, que funciona por meio de concurso público, ele não será exercido em determinados municípios da nossa federação em razão do déficit daquele cartório específico. Ou seja, o aumento da carga tributária ou não ter um regime diferenciado para cartórios implicará necessariamente em retrocesso de direitos fundamentais hoje já garantidos a todos os cidadãos. É em cartórios, senhores, que nós executamos certidão de nascimento, certidão de óbito. Todos os nossos registros importantes da vida civil são executados em cartórios hoje no Brasil. Mais de 14 órgãos do nosso país utilizam dados dos cartórios para a sua base de dados, inclusive Polícia Federal. E aqui nós temos serviços essenciais que deixarão de ser efetivamente prestados em razão do aumento expressivo de carga. Cartório, ou aqui a ANOREG, ou a CNR não pede aqui um tratamento privilegiado, presidente. Muito pelo contrário, nós pedimos efetivamente o exercício ou a continuidade do exercício da cidadania, porque é através dos cartórios que nós temos hoje soberania nacional, vigilância e segurança dos dados ali colocados e o pleno, efetivo exercício da nossa cidadania. Então, basicamente, o que os cartórios querem trazer é que a função essencial que eles executam como longa-manos do Estado e como efetivamente agindo naquilo que o Estado não pode estar diretamente fazendo, pode ser muito prejudicada e será muito prejudicado com esse aumento expressivo da carga, que cairá no colo aí do contribuinte. Então, basicamente, agradeço aqui, em nome da CNR e da ANOREG, presidente, pela oportunidade e devolvo a palavra aqui à Vossa Excelência. Obrigado. E já agradeço aos expositores. Vamos novamente fazer aqui mais uma rodada. Agradeço aqui a vocês ocuparem ali a primeira e segunda fila. Eu vou chamar aqui o Antônio Machado Guedes, alcoforado, que é auditor da Cefaz de Pernambuco e doutor em Direito Tributário. Tudo bem, Antônio? José Edson Galvão de França, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Abinpet. Muito bem. Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. E Márcio Alabarce, representante da ABDIB. E está com a gente virtualmente o senhor Marcos Ragazzi, que é o presidente da Associação Brasileira de Educação Básica de Livre Iniciativa, ABREDUC. Vou até passar, Marcos está aí, Marcos está... Vou passar primeiro logo para o Marcos, está de forma virtual, Marcos. Boa tarde, senadores Alci. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Agradeço a todos os presentes a oportunidade de a gente poder trazer para vocês uma situação que pode ser uma situação muito complexa para a educação básica brasileira. Eu estou representando aqui a ABREDUC, que é a Associação Brasileira de Educação Básica de Livre Iniciativa, e nós estamos fazendo uma solicitação para que haja a extensão
do redutor que foi previsto na PLP 68/2024, redutor de 60% na alíquota do IBS e do CBS para as atividades de contraturno da educação básica, tanto de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e ensino médio. É muito importante que a gente leve em consideração que o artigo 205 da Constituição Federal deixa claro que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. E o pleno desenvolvimento da pessoa, ele só pode ocorrer se nós tivermos a capacidade de desenvolver todas as dimensões humanas, não apenas a dimensão cognitiva, não apenas a dimensão social, não apenas a dimensão cidadã, mas a dimensão espiritual, estética, a dimensão que abrange todos os grandes desafios do século XXI. Nós estamos preparando os nossos alunos, a nossa juventude, para enfrentar esses desafios do século XXI. E também o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases, ele estabelece uma progressiva ampliação da jornada escolar dos nossos alunos, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas, buscando incluir os projetos pedagógicos, atividades que sejam atividades complementares no contraturno escolar. Isso, então, previsto pela LDB. E a própria LDB diz que essa estrutura de oferecimento do contraturno, as famílias farão por adesão opcional a essa estrutura de contraturno. A gente precisa também levar em consideração que a Lei 14.113 de 2020, que regula o Fundeb, deixa claro que nós devemos buscar a ampliação do tempo dos alunos na escola. E isso vai de encontro à meta número 6 do Plano Nacional de Educação. Mas é muito importante que a gente possa entender que se a LDB, a lei que regula o Fundeb e o Plano Nacional de Educação dizem que nós temos que trabalhar para ampliar o tempo do aluno na escola, tributar sem o redutor de 60%, que já está previsto na PLP 68/2024, para as atividades do turno regular, seria penalizar essas famílias e esses alunos, porque uma parcela significativa deles não conseguiria fazer essa adesão. É muito importante que a gente leve em consideração que uma parcela das famílias brasileiras tem no contraturno educacional a possibilidade de ir para o mercado de trabalho. Porque o aluno estando na escola, ele está num local que ele está sendo cuidado e desenvolvido e preparado para poder enfrentar esses desafios educacionais futuros. Algumas famílias, se elas forem tributadas com 60% relativo a essa alíquota, elas não terão condições econômicas e não terão pessoas para poder ficar com seus filhos. E nós estaremos indo na contramão daquilo que a LDB, a meta número 6 e a própria lei que regula o Fundeb já deixa claro. Nós não podemos penalizar a educação brasileira, porque é a partir da educação brasileira que nós formaremos a nova geração e teremos condições de desenvolver significativamente o nosso país. Nós seremos capazes de gerar recursos, seremos capazes de gerar justiça social, seremos capazes de desenvolver e trazer qualidade de vida para a nossa população de uma maneira muito ampla em todo o espectro, se por acaso tivermos oferecendo a essas crianças a possibilidade de se desenvolverem. Então, é muito importante que a gente possa, de alguma forma, levar em consideração essa extensão. Temos hoje 3 emendas que materializam essa nossa solicitação de extensão desse redutor de 60% da alíquota para essa estrutura de contraturno, que é a emenda 801 da senadora professora Dorinha Seabra, a emenda número 8 do senador Messias de Jesus e a emenda 840 do senador Zequinha Marinho. E eu gostaria de levar em consideração, pedir a vocês que levassem em consideração, que aqui não é apenas uma situação que seja de natureza econômica, mas sim de natureza
de desenvolvimento do nosso país, da capacidade geradora de dividendos futuros. Nós estaremos comprometendo significativamente uma parcela muito importante da sociedade brasileira se não fizermos essa extensão. Gostaríamos muito de ter essa nossa solicitação sendo analisada com muito critério, porque isso pode trazer impactos muito significativos. Gostaria de agradecer essa oportunidade e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado, Marcos. Eu vou até pedir a minha assessoria para apresentar uma emenda também, porque concordo plenamente com esse tema. Eu tenho certeza que o ministro também vai concordar, até porque ele foi ministro da Educação. Então, não tem sentido tributar no contraturno, né? Tem o nosso já? Ótimo, então... Ok, Marcos, obrigado aí pela tua exposição. Vou passar para o Antônio Machado Guedes, alcoforado, auditor da Cefaz de Pernambuco e doutor em Direito Tributário. Agradeço ao senador Zalci Lucas a oportunidade do Concefaz participar dessa audiência. Aqui que é a Casa do Povo, a Casa dos Estados, então é muito importante que o Concefaz participe também nessas audiências. E eu agradeço imensamente e vou tratar de um assunto específico, que é o regime específico dos combustíveis. Talvez o mais polêmico, talvez o que tenha recebido uma maior quantidade de emendas por parte dos senadores. Nós temos atualmente um regime monofásico para o ICMS de combustíveis, apenas para o etanol anido combustível, o biocombustível, o B100, que são misturados a gasolina e o diesel puro. Então, esses 4 combustíveis, mais o gás liquefeito de petróleo, já estão no regime monofásico do ICMS. E temos também no regime monofásico alguns combustíveis no PIS/COFINS. E esse regime monofásico vem dando resultados do ponto de vista de melhoria na diminuição da complexidade, no aumento da segurança jurídica. E esse regime específico de combustíveis vem ampliar essa quantidade de combustíveis que serão submetidos ao regime específico. Então, nós temos esse regime, esse modelo monofásico, no qual a incidência é única no início da cadeia econômica e as operações subsequentes, por exemplo, praticadas pelas distribuidoras e pelos postos revendedores, são desoneradas totalmente. Então, há uma concentração da incidência apenas no regime, no início da cadeia econômica. Geralmente pela refinaria de petróleo, pelos produtores de biocombustíveis, de combustíveis e também pelos importadores. Os combustíveis serão incluídos pelo PLP 68, quase todos os combustíveis estão lá no PLP 68, inclusive existe no último inciso, como se fosse um guarda-chuva para todo e qualquer combustível que seja autorizado pela ANP, para que ele também entre no regime monofásico. Então, quase todos os combustíveis estarão no regime monofásico. Alguém questiona, mas tem algum combustível que não está elencado, né, algumas emendas nesse sentido. Bem, alguns combustíveis nem chegaram a ter uma venda nacional, não está ainda no nosso mercado consumidor, então por isso que eles não estão ainda incluídos. Mas assim que eles passarem a ser vendidos de uma forma substancial, vão ser incluídos no regime monofásico por conta desse último inciso que tem no artigo que trata dos combustíveis que serão inseridos no PLP. Tá? Há um impacto muito grande para a simplificação. Já estamos colhendo os frutos da simplificação. A Lei Complementar 192 incluiu esses combustíveis, eu citei aqueles primeiros 5 no regime monofásico do ICMS. Várias teses que estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal não tem mais, perderam objeto, porque o regime monofásico realmente trouxe uma simplificação em relação ao sistema da substituição tributária que existia antes na tributação de combustíveis. Então, há um impacto muito positivo, inclusive até alguns colegas que me antecederam, o doutor Mozart, se apresentando a Sindicom, e o doutor Cláudio, representando o Brasilcom, defendem a antecipação do etanol anido combustível no regime monofásico.
Eu não estou aqui falando pelos estados, né? Eu não tenho sou um mero servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas nós somos muito favoráveis a essa antecipação, porque isso simplifica, porque todos esses, digamos assim, combustíveis que são aqueles combustíveis que representam a maior arrecadação, eles estariam todos no regime monofásico desde o início, né, já no ICMS. Então, para a mudança do ICMS para o IBS seria menos traumático, digamos assim, porque os contribuintes não teriam que evidentemente, vender mercadorias, substituir, venderiam mercadorias que estariam submetidas ao IBS monofásico e o etanol hidratado, combustível, sendo vendido pelo regime de substituição tributária. Então, haveria uma complicação a mais, talvez essa seja uma emenda interessante. Com relação à não cumulatividade, a não cumulatividade do PLP 68 prevê, a emenda constitucional, e a não cumulatividade é plena. As restrições à não cumulatividade são aquelas que todos os IVAs do mundo, os 174 países têm, que é quando você adquire para uso ou consumo pessoal. A aquisição para uso e consumo pessoal em todo o IVA do mundo, logicamente que não vai ser para a atividade da empresa, então não teria direito ao crédito. E com relação à aquisição de combustíveis para revenda, evidentemente que se você tem a concentração da tributação no início da cadeia, nas operações subsequentes, quem adquire para comercialização não vai ter o direito de tomar o crédito porque ele não vai ter débito. É o princípio da neutralidade. Não tem sentido gerar acúmulo de crédito para essas empresas. Por quê? Porque elas vão receber a tributação, o combustível para revender, elas não vão pagar na saída, também não tem sentido ter crédito na entrada. Em todos os regimes monofásicos já é assim. Inclusive, aquela restrição que existe para os demais setores econômicos, que só é permitido o crédito quando houver o pagamento na etapa anterior, essa restrição não vai ter para o combustível. Então, vai ser uma cumulatividade plena. Muitos questionam, não, mas a indústria que adquirir combustível para utilização como insumo, ela vai ter restrição. Não tem nenhuma restrição. Todas as emendas nesse sentido para aperfeiçoar a não cumulatividade não seriam tão necessárias assim em função da previsão da não cumulatividade plena. Se a gente for colocar no PLP alguma hipótese de possibilidade de tomada de crédito, é como se nós tivéssemos que tratar de todas as hipóteses de tomada do crédito. É como a incidência plena. A partir do momento que existe uma incidência ampla da base de cálculo, no caso do IBS e da CBS, não há necessidade de dizer o que é que incide. Há apenas a necessidade de tratar do que não incide. No caso, o impacto no sistema tributário, maior segurança jurídica no setor de combustíveis, sem sombra de dúvida, vários questionamentos que estão lá no Supremo deixarão de existir em face dessa simplificação. A metodologia da fixação da alíquota de REN, nós temos atualmente, o CONFAS se reúne, estabelece qual será a alíquota de REN que é aplicada a todos os consumidores, né, todas as empresas, todos os contribuintes. Vai ser muito mais transparente, porque vai ser um regime no qual uma metodologia que já está lá no PLP e vai ser submetida ao Tribunal de Contas da União. Então, tanto a CBS como o IBS, na hora da fixação das alíquotas, vão respeitar totalmente aos princípios da anterioridade, né? Vai ser uma vez por ano só que vai ser atualizado, respeitando também a noventena. Então, vai ser uma metodologia muito mais transparente na hora de fixar essas alíquotas. E também tem uma metodologia da atualização que está lá no PLP também. Inclusive, o PLP prevê um longo período, um período de 36 meses. Tem uma emenda, a número 2, do senador Esperidião Amin, que ela aperfeiçoa a regra, estabelecendo que os valores seriam considerados dos últimos 12 meses, em relação da base de cálculo das notas fiscais de consumo. Então, é um aperfeiçoamento. A Casa do Senado, os senadores certamente estão aperfeiçoando o PLP 68 e esse é um exemplo, por exemplo, que vai aperfeiçoar o nosso PLP. Não vou entrar nesses detalhamentos desses créditos, que o nosso tempo já está acabando. A questão da sujeição passiva é muito importante. Os contribuintes são os produtores e os importadores. Essa é a estrutura do regime monofásico. A doutora Renata, por exemplo, que representa a Biogás, ela requer que as distribuidoras
passem a ser os contribuintes. Mas isso aí, por exemplo, os produtores do gás natural passariam a não ser os contribuintes e os produtores do gás liquefeito de petróleo vai continuar sendo contribuinte do regime monofásico. Talvez isso traga até uma complicação para o setor, principalmente para a fiscalização, tirar a estrutura do regime monofásico, que é sempre para o importador ou produtor. Com relação, 15 segundos. Com relação à responsabilidade por substituição tributária que existe no etanol anido combustível, aqueles 27% que é misturado à gasolina pura, existe essa atribuição de responsabilidade. Os estados queriam que ficasse também para o B100, mas os deputados já retiraram e os senadores, por uma emenda, também convalida essa retirada, que é haver só a substituição tributária com o regime monofásico para o etanol anido combustível. Com isso, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Antônio. Passo ao José Edson Galvão, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Boa tarde, senador. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Vou especificar o setor nosso, que eu acho que é um dos mais recentes aí dos últimos 10 anos, e vou começar dizendo o seguinte: o setor nosso é a população de 160 milhões de animais de estimação, falando em cães, gatos, aves ornamentais, peixes ornamentais e pequenos répteis e mamíferos. Esse é o setor com 160 milhões de animais. É colocado como o terceiro maior do mundo, né, em população geral. E aves ornamentais, que é um setor que é pouco conhecido, mas ele é o segundo maior do mundo em número de animais. Esse setor emprega hoje 3,5 milhões de pessoas, né, de empregos diretos, e ele tem um faturamento projetado para este ano por volta de 77 bilhões de reais. Dentro disso, quais são as características do setor? Os produtos que nós oferecemos: alimentos para cães e gatos e demais animais, né? Produtos de acessórios, produtos veterinários e a venda, propriamente dito, dos animais criados, né? E animais de raça e tudo mais. E a parte de serviços. Serviços veterinários e serviços gerais, banho, tosa, que hoje está muito que comum aí no mercado, né? Ele vem crescendo nesses últimos anos relativamente bem. Por quê? Porque, segundo o IBGE, cada lar, cada domicílio hoje tem 1,8 animais dentro de casa, né? Saíram dos quintais e estão praticamente dentro dos domicílios urbanos e rurais, né? Então, na pandemia, ele cresceu sempre acima de 2 dígitos, com bastante força. É o segundo maior faturamento do mundo, em termos de, perdendo para o terceiro, aliás, perdendo para os Estados Unidos e para a China, né? Que não dá para comparar com a China, por causa da quantidade deles. E uma característica importante que eu já começo a colocar. O pet food, no mundo inteiro, o alimento para animais de estimação, ele não é diferente a taxa comparado com animais de produção, que é animais de frangos, suínos, né, leite e tudo mais. Ele é igual. E assim como ele é igual à taxa do alimento humano. Por quê? Porque à medida que você... se é diferente, ele é concorrente, principalmente do alimento humano. Então, para se ter uma ideia, o Brasil hoje produz 4,2
milhões de toneladas, um potencial de 9 milhões de toneladas, apenas 45% dos animais comem produtos industrializados. Os demais estão comendo as sobras de mesa. São alimentos aí que quem não tem condições dá sobra, né? E que cria problemas de doenças, uma série de coisas, né? Que acabam custando aí em produtos veterinários, né? E esse segmento que tem esse potencial praticamente de dobrar, porque quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, a taxa deles é em torno de 6%, a taxa de imposto para todos, tanto para feed como para food, ou seja, para alimento de animais de estimação como para animais de produção. Então, dentro desse raciocínio, nós, na situação atual, a gente está pagando de imposto IPI, a gente é considerado supérfluo, está dentro do IPI, está dentro do ICMS cheio, com substituição tributária, todas as maldades, Tiago, foram colocadas sobre nós, né? Substituição tributária e, além do mais, o PIS e COFINS, que é o único que a gente tem direito de se acreditar, porque os demais não, porque a gente está fora do convênio 100. A gente também não tem aí o crédito presumido, né? Então, dentro dessa situação, nós não tivemos outro jeito, ou seja, a gente judicializou o IPI e hoje a gente não paga o IPI, 99% não está pagando o IPI. A gente judicializou não, aí nós passamos para acordos, as empresas passaram a fazer acordos com os estados de ICMS, e a gente não está pagando os 18 cheios de ICMS por acordos de incentivos, que é a famosa guerra fiscal, né? E o PIS e COFINS a gente paga integral e tem o crédito, porque é previsto isso. Uma taxa nominal, somando isso tudo, com substituição tributária, dá por volta de 50,5%. O que a gente paga real, em função desses acordos, em função da judicialização, não chega a 15%, que é o crédito real que as empresas pagam para o governo federal. Então, o que a gente estava muito animado com a reforma, porque poderia nos igualar, principalmente a parte de alimentos de animais de produção, como igualar também ao alimento humano. Só que o alimento humano, a maioria deles, tanto os vegetais como das carnes, foram para a cesta básica. E a gente não quer tudo isso também, não. A gente quer estar dentro da faixa de 6% a 15%, que é o que o mundo paga, né? E, então, diante do quadro, a proposta nossa é que a gente apresentou-se 10 emendas, inclusive o senador apresentou uma, o senador Exalci, que agradecemos muito, com o objetivo de nós trazer essa alíquota para a parte de insumos agropecuários, que já está lá. Só que a redação é o seguinte: ela enquadra rações, enquadra concentrados, minerais e põe exceto para animais domésticos. Então, ela tira exatamente. E aí, mais grave ainda, não tira só cães e gatos, tira também aves e os outros animais. Segundos. Então, ela fica mais grave a situação. Então, a proposta é exatamente essa, de que a gente tire essa palavra exceto e coloque alimentos para animais domésticos, tá? Era isso. Agradeço muito. Muito bem. Todo mundo hoje tem cachorro e gato, né? E mais algumas coisinhas, né? São 160 milhões, né? 160. E tem muito cachorro aí que tem muito mais privilégio do que filho mesmo, né? É verdade. Bem, vou passar aqui para o Carlos Evangelista, que é o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Senador, primeiro, parabéns pela condução da audiência
e queria também agradecer a oportunidade que o senhor nos deu para trazer aqui algumas ideias. A BGD é uma associação bastante nova, então eu vou me dar o direito de falar 2 minutos sobre a BGD. É uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Todas as fontes, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, agora hidrogênio verde, CGH, hidráulica. Nesses 9 anos passaram por nós, entre os nossos quadros, mais de 1.450 empresas atuando no setor de geração distribuída. São 9 anos no setor. Como missão principal é fomentar o mercado de geração distribuída, trazendo benefícios para os consumidores e produtores de energia e o sistema elétrico brasileiro. E, claro, num país como o nosso, em que a gente tem vento de norte a sul, sol de leste a oeste, biomassa e biogás e uma rede hídrica riquíssima, nós trabalhamos com todas as fontes e temos só na área fotovoltaica, que é a mais adequada para a geração distribuída, mais de 2.800.000 sistemas instalados. Mas também tem CGH, biomassa, eólica. Faz parte do perfil do Brasil trabalhar com energias renováveis, de fontes renováveis. Isso significa, em termos de potência instalada, 32 GB de potência, caminhando aí para 36 no final desse ano. 2 GB, para vocês terem uma ideia, 32 GB corresponde a mais do que 2 usinas de Itaipu instaladas no sistema, injetando energia. Imagina o que aconteceria se nós desligássemos isso. O caos que seria hoje no sistema elétrico brasileiro, né? Nós já estamos com o problema das bandeiras tarifárias, entre outros, e a gente pode fazer uma analogia. São mais de 4,1 milhões de pessoas, de unidades consumidoras com sistemas de geração distribuída instalado, mais de 5.550 municípios. Praticamente 99% dos municípios brasileiros têm algum sistema de geração distribuída instalado. Isso contribui para a resiliência do sistema elétrico brasileiro. 140 bilhões de investimento privado feito em todos esses anos. Em relação ao PLP da reforma tributária, nos preocupou um pouco a possibilidade de acontecer a incidência de ICMS sobre a energia injetada. Atualmente não injeta, não incide ICMS sobre a energia injetada, por 3 motivos, basicamente. Primeiro, porque trata-se de multa de bem fungível, não há troca de titularidade, então não há de se falar em cobrança de ICMS. O segundo momento, razão disso é que existe o convênio 16 de 2015, que iniciou em Minas Gerais, se não me engano, hoje atinge todos os estados do Brasil, que dá isenção do ICMS para a energia injetada. E o terceiro seria a própria... existe uma ADC, a número 49, em que foi definida a não ocorrência do fato gerador de ICMS sobre mercadorias e estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, apesar disso já está acontecendo hoje, é claro, nós temos uma preocupação por uma discricionariedade, uma interpretação no texto, como isso não é expressamente previsto no texto, a não incidência de CS e CBS, que venham a taxar de CMS, não de CMS, claro, do CBS e IBS a injeção da energia no alto consumo, autoprodução. Isso não aumenta, nós não estamos retirando receita, nós estamos retirando receita futura tributária, mas nos preocupa a possibilidade dessa discricionariedade. Por isso, a nossa insistência no assunto, por isso que nós apresentamos, na verdade, colaboramos na apresentação de 3 emendas pelo senador Carlos Portinho, o Messias Jesus e o senador Eduardo Girão. Essa é a nossa grande preocupação e a nossa intenção é que essas emendas sejam recepcionadas e conste no texto do relator. Muito obrigado, senador. Obrigado, Carlos. Passo agora para o Márcio Alabarce, representante da ABDIB. Pode ser. Senador Exalci, demais colegas que aqui me antecederam, senador Exalci, assim, eu acho que em nome de todos nós, e do setor de infraestrutura, o que a gente tem aqui é agradecer e a parabenizá-lo pela condução não só dessa, mas de todas as audiências que têm sido realizadas aqui no âmbito da CAI, né, a propósito da reforma tributária, do PLP 68. Né? O que a gente vê dia após dia são verdadeiras aulas, assim, muito conhecimento, muito debate, muita transparência, o que é mais importante. Né? Tudo que ao longo dos anos foi se discutindo a respeito da ausência de debate, a gente está
com o apoio do senador, com a condução firme, né, do senador, a gente está vendo isso superar, né? Muito debate, muita transparência. O setor só tem realmente a agradecer e a trazer, de uma forma muito objetiva, algumas contribuições a respeito de aperfeiçoamento de texto, aperfeiçoamento dos regimes especiais que já foram trazidos primeiro na emenda constitucional e também pelo PLP, né? Eu queria rapidamente passar por 3 desses regimes, e o primeiro deles, para o segmento de infraestrutura, e aqui para a BDIB é extremamente importante, né, é o regime especial das compras governamentais. E hoje, com muita felicidade, o colega Fábio Macedo, que me antecedeu, falou sobre esse regime. Tem sido um regime pouco discutido, pouco debatido, mas que traz repercussões tanto para contribuintes quanto aos entes tributantes extremamente significativas. O que a gente vem aqui a tratar desse regime são 3 questões. A primeira delas, e para essa primeira questão, existem 2 emendas, são emendas de número 1000 e 1002, que foram apresentadas pelo senador André Amaral e que esclarecem, né, e aqui é muito importante, né, e esse esclarecimento, ter essa precisão praticamente cirúrgica em relação à aplicabilidade do regime, ela esclarece que está compreendido no regime especial das compras governamentais a parcela da remuneração que é assumida pelos entes políticos, pela União, pelos estados, pelos municípios, diretamente, por suas autarquias, pelas secretarias, né, a remuneração que é assumida por eles no âmbito dos contratos de parceria governamental, as concessões, as parcerias público-privadas e contratos similares, né? O PLP traz este conceito, mas de forma interpretativa, né? E o que a gente mais encontra, senador, são discussões, debates a respeito de interpretações, né? Alguns temas tributários que vêm de longa data, né? O colega aqui, o senhor Carlos, falou assim de uma DC a 49, trata de uma discussão do ICM, do antigo ICM, de mais de 6 décadas, né? E que foi recentemente definida pelo Supremo, né? Então, tudo que a gente não pode aqui é manter ou dar espaço para discussões que vão se prolongar. E aqui a atenção é importante. O regime de compras governamentais, do ponto de vista do contribuinte, ele define algo extremamente relevante. Se eu pago o imposto ou os tributos para o ente A ou segmentado para o ente A, B ou C. E a consequência é muito grave, né? Errar na aplicabilidade deste regime, do ponto de vista do contribuinte, o sujeitará a ser tributado e ser cobrado com todas as multas e juros. E é um outro projeto de lei complementar, que também vai ser tratado aqui na Casa futuramente, que também tem lá os seus aperfeiçoamentos necessários. Então, primeira contribuição, senador, é esse, aperfeiçoar, né, ter atenção para essas 2 emendas, a 1000 e a 1002, aperfeiçoar o regime das compras governamentais para deixar claro, né, a sua aplicabilidade à parcela da remuneração assumida pelo poder público nos contratos de parceria. A segunda sugestão que a gente vem trazer a respeito do aperfeiçoamento desse regime nasce também de uma percepção, e isso, Tiago, a gente já teve a oportunidade de dialogar também com o secretário, com o Bernardo Api, com os colegas da CERT, diz respeito a uma distorção que vai surgir por conta da aplicação desse regime. O regime das compras governamentais estabelece que todo o débito do imposto será deslocado, todo o imposto vai ser concentrado naquele ente contratante. Então, se é uma compra federal, eu vou pagar toda a carga, aqueles 26,5%, 27%, 28%, não se sabe exatamente qual vai ser a alíquota, mas a totalidade desse débito vai para a União. Então, eu vou ter um saldo devedor calculado em cima de 28%. Mas os créditos eu aproprio no IBS e no CBS. Então, eu vou ter saldo credor, né, de IBS na parcela municipal, na parcela estadual. Eu vou compensar algum crédito da parcela federal. Isso gera uma distorção. Os prazos de ressarcimento foram aperfeiçoados do Poder Executivo para aquele projeto que foi aprovado na Câmara, mas ainda assim impactam o fluxo de caixa das empresas, né? E aqui, senadora, para esse tema ainda não há, ou pelo menos não identificamos emenda apresentada, e aí eu digo não identificamos até a emenda de número 1256, as demais eu lhe confesso que ainda não tive a oportunidade de ver, mas essa é uma questão técnica, não foi discutida até no evento com a API. Tiago, ele mesmo comentou
e reconhecer, falou, esse é um ponto que nos passou despercebido. Vamos pensar a respeito de como solucionar. Levanto aqui o ponto, senador, porque é algo muito relevante, né? As empresas fornecerão para a União, estados e municípios, vão ter débito de um lado e recolher, né? E um crédito estranho, credor, saldo credor a ser ressarcido dali 75, 100, sabe-se lá qual vai ser o prazo efetivo, né? Eu vou tomar vou pedir licença para fazer uma referência muito rápida à apresentação do colega Fábio, né? Só para também recordar, foi apresentado pelo colega uma distorção na questão de receita pública e das vinculações dessas receitas no âmbito do regime de compras governamentais, para recordar, senador, que a Constituição permite que no regime de compras governamentais as alíquotas sejam não só concentradas, como reduzidas, né? Não é o que foi trazido pelo PLP, né? Mas seria possível, né, que se avançasse nesse momento no regime de compras governamentais para uma redução total das alíquotas das compras governamentais. E a lógica é muito simples. Se o município, se o Estado, se a União terá de pagar mais por uma compra e vai receber a totalidade desse recurso, por que não zerar o tributo? Né? É só uma contribuição que eu tomo a liberdade de fazer à fala do colega Fábio. Se me permite rapidamente, senador, concluir aqui a fala, são 2 comentários rápidos a respeito dos demais regimes sobre os quais gostaríamos de contribuir. O primeiro deles diz respeito ao regime especial, que está ali no artigo 152 do PLP, que é o de transporte coletivo de passageiros no regime rodoviário, no regime de metrôs, no metroviário, né? Se aqui, senadores, estivéssemos falando de um regime especial lá de Minas Gerais, estaria muito simples, porque tudo é trem, né? Mas, na vida real e na regulação do transporte sobre trilhos, existem particularidades. O propósito do Constituinte foi preservar e desonerar as metrovias, o transporte coletivo por trilhos, metrôs, trens urbanos, litorinas, VLTs, os veículos leves sobre trilhos, os monotrilhos que começam finalmente a operar no país, e a forma como o PLP trouxe o tema se restringe ao metrô. Então, ficaremos numa situação que também pode ser resolvida pela via interpretativa de um modal metroviário por trens subterrâneos ter um benefício isencional, e o VLT, que também é transporte, é coletivo, precisa seguir o princípio constitucional da modicidade tarifária, não vai ter o mesmo benefício. Por fim, senador, um comentário rápido a respeito do regime de desoneração dos bens de capital. É um tema mandatório da Constituição. A Câmara trouxe um regime, além dos que já haviam sido estabelecidos ou propostos no PLP original, além do reporto do REID, que é um regime especial baseado em lista, né? Existem críticas a respeito da utilização de listas. O ponto simples, senador, é que, a se adotar este regime, a se acolher e se preservar esse regime, que está ali no 105 do PLP, seria o caso de técnica. Ali se fala de bens a serem listados, destinados ao ativo imobilizado das empresas. O termo ativo imobilizado é um termo da contabilidade, hoje ele tem uma conotação mais restrita, né? O mesmo bem, o mesmo investimento em bem de capital, a mesma máquina que é adquirida por um concessionário de serviço público, ela não é registrada no ativo imobilizado, é numa outra rubrica, né? De ativo intangível, por exemplo. É um tema técnico, é um tema de terminologia, e que o próprio PLP, em 2 outras oportunidades, já cuidou de sanar. Neste, talvez, pela tramitação muito ágil, muito rápida na Câmara, passou desapercebido. 15 já segundos. Uma emenda a respeito, que é a 769 do senador Flávio Azevedo. Senador, novamente eu lhe agradeço e parabenizo por todo esse evento, e a sua assessoria também sempre muito gentil e atuante. Obrigado. Obrigado. Antes de passar para o Tiago, vou ler aqui algumas perguntas que vieram, à medida do possível também, se puder responder. O Otávio, lá do Rio Grande do Sul, ele pergunta: a Lei Candir será revisada nessa reforma? O Senado não considera a Lei Candir como um regime especial? Marconi, do Pará: a reforma tributária realmente simplificará o sistema de tributos no país, de modo a diminuir o número de regimes diferenciados de tributação? Tem um comentário aqui do Jairo, do Paraná: a reforma
desconsidera a natureza do espectro autista, que pode variar amplamente em suas manifestações e seus impactos na vida dos indivíduos. O Antônio de São Paulo, o projeto precisa ser revisto para evitar uma violência tributária contra a comunidade de portadores de deficiência. O Rodrigo do Rio Grande do Sul pergunta: quais alterações a reforma tributária traz para o regime de tributação do agronegócio e como isso pode impactar os custos de produção? A Gabriela de Minas Gerais: como será o processo de monitoramento e avaliação dos impactos da reforma tributária nos regimes diferenciados e específicos? O José de São Paulo: como a reforma tributária garantirá que a MEI e as pequenas empresas não serão excessivamente oneradas? Alexandre de Santa Catarina: como a reforma tributária, as instituições sem fins lucrativos de caráter religioso permanecerão isentas de taxação? E o William de Rondônia: como garantir que as mudanças não vão desestimular o crescimento das zonas de processamento de exportação e de outros regimes especiais? Eu vou passar agora para o nosso representante e coordenação de assuntos tributários do Ministério da Fazenda, Tiago do Vale. Boa tarde a todas e todos. Agradeço aos senadores Alci pela gentileza do convite, embora tenha me deixado de castigo aqui. Brincadeira. É sempre bom, né, estar debatendo isso. Acho que o debate qualifica o projeto de lei e dá legitimidade ao final, né? A gente vê que a gente tratou aqui desde PETs a combustíveis, há uma série de assuntos, né? E todas essas contribuições são bem-vindas, são válidas, são legítimas. Eu vou tangenciar alguns pontos que foram falados, depois eu vou passando aqui à medida da apresentação, mas eu só queria lembrar que regime diferenciado, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Claro que o ideal é sempre não com uma atividade ampla, né? Mas todo resíduo ele é inerente ao sistema tributário e a gente tem que ter isso presente, né? Então, algumas sugestões, por exemplo, em relação a questões dos cartórios. A questão é que os regimes diferenciados são taxativos na Constituição, né? E que o próprio Constituinte, nessa reforma que foi aprovada, ele veda outros benefícios fiscais que não estejam lá. Então, assim, a gente está em fase de debater o PLP, né? Eu acho que a questão da emenda constitucional já foi suplantada. Agora a gente, né, debate a regulamentação. Então, é importante a gente ter presente isso também. Alguns pontos que foram tangeados, por exemplo, a questão das seguradoras, né, de não ter o creditamento, não possibilitar o creditamento do plano de saúde. Salvo engano, acho que ontem o Daniel Ora até esteve aqui, é importante que um ponto que ele colocou é que é isso, a ideia é não estimular a pejotização, né, para você fazer plano empresarial. Então, assim, tem alguns pressupostos da reforma para ter escolhido essa política, né? A gente está falando aqui de política. E em relação à questão dos combustíveis, as condições são bem-vindas, são válidas. Acho que o colega Antônio colocou bem muitas questões, né? De fato, assim, o tributo ele é de base ampla, então o que não tiver como exceção é o que vai ser tributado, mas eu também ressalto que muitas das questões que foram colocadas em relação que há debates judiciais, tudo isso foi observado na regulamentação da reforma, né? Os precedentes foram observados. A questão da DC 49 que foi dito, então certamente se não há operação mudança de titularidade, muita coisa se aplique, não vai ser feita, né? Isso tudo vai ser observado. Então, não que deixar claro prejudique, mas tenha certeza de que a regulamentação observou o que já foi decidido. E que se aplica a esse tributo, claro que a gente está falando de um tributo novo, mas tem pontos de interseção. Eu queria falar também em relação que foi dito do crédito presumido, do setor lactício, né? E é importante a gente entender que, assim, o fato de ter revisões anuais e quinquenais vem acréscimo da reforma, né? Eu penso, acho que a gente está falando aqui de uma questão de governança de benefício fiscal, isso é importante, né? Eu acho que é um novo paradigma e deve ser observado. Mas é claro que numa revisão anual, nunca, assim, antes de pensar que o tributo vai aumentar do dia para a noite, a gente tem a observância dos princípios da anterioridade, né? Isso daí se mantém e vai continuar sendo aplicável. Então,
Isso eu acho que não é um ponto que mudaria do dia para a noite, né? Como foi colocado assim, um receio, são vários, mas a importância da anterioridade ela vai continuar sendo aplicada. Então, eu preparei aqui alguns pontos que eu acho interessantes e, à medida que eu puder, eu vou tangenciando alguns aspectos que foram falados, né? Do regime diferencial, do regime específico, eu vou tomar aqui os regimes de serviços financeiros pela importância que ele tem. A gente sabe que todos esses regimes específicos eles permitem alterações na alíquota, nas regras de creditamento e na base de cálculo. Por isso que a gente vê essas diferenças em relação ao regime geral, né? Pelas peculiaridades do setor. No caso do serviço financeiro, foi prevista a possibilidade de incidência sobre receita e faturamento, né? Receitos financeiros, plano de saúde. Então, é um outro ponto que foi dito aqui quanto à questão das receitas financeiras. Mas, isso é uma autorização constitucional que incida sobre receita ou faturamento, né? Eu acho que a gente precisa avançar e suplantar 20 anos de debate no Supremo que tem sobre PIS, COFINS, sobre o que incide ou não. Então, a reforma ela também vem para acabar e suplantar essas questões, né? Então, especialmente receita financeira faz parte da atividade da seguradora e ela está sendo contemplada. E eu sempre lembro que as exceções aos regimes, todas essas exceções repercutem na alíquota de referência, né? Então, é importante a gente sempre ter temperança na hora de pleitear algumas exceções nos regimes específicos, porque isso promove um aumento amplo, assim, em relação às outras. E até um ponto que foi colocado aqui pelo número de exceções da reforma, de fato, não era, assim, digamos que não seria a reforma ideal, mas foram as exceções que foram colocadas e o que foi decidido politicamente, né? A decisão política a gente respeita. Então, de fato, se houvessem menos exceções, seria talvez melhor pensando numa alíquota final, né? Linear. Então, para os serviços financeiros, um ponto importante da reforma, até que foi colocado por um colega aqui, eu peço perdão por ter esquecido o nome dele, mas em relação à questão das instituições financeiras, é que a reforma ela trouxe um rol exemplificativo. Então, hoje a gente tem muito problema com questões de isonomia, porque tem entidades que prestam serviço financeiro materialmente, mas não estão contempladas, né? Então, a reforma ela traz isso, ela permite essas inserções que, independente de quem esteja prestando, mas o importa a materialidade e também, no caso de novas, a gente sabe que o mercado muda muito, no caso de novos serviços que venham a ser prestados, eles já estão contemplados pelas cláusulas exemplificativas que foram trazidas. Na Câmara ainda foi inserido um novo dispositivo que vem a caminhar nesse sentido e muito bem imposto, que é independente da nomenclatura, você aplica o regime específico se tiver natureza de serviço financeiro, né? Isso é importante, a gente dá isonomia e neutralidade, principalmente, que são diretrizes da reforma. Então, em relação aos serviços financeiros, a gente trouxe deduções que muito se assemelha ao que há para o PIS/COFINS, né? A gente aproveita a experiência que teve, isso é importante, né? Tem a inserção ali de uma nova... aumentou o número de deduções, que foi inserido ali, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, e eu queria destacar aqui um ponto muito importante, que foi a questão do creditamento das operações de crédito, né? Hoje a gente tem uma supertributação do investimento por conta da cumulatividade do PIS/COFINS, e eu acho que a reforma ela vem bem sucedida nesse ponto, em trazer uma inovação. Isso é novo, né? Aqui não tem nenhum outro país que adote o IVA, que é a possibilidade do tomador que está no regime regular se creditar das operações de crédito, né? Então, você diminui o custo do investimento, o custo da tomada de crédito. O crédito só vem depois da amortização plena, né? Você estimula a adimplência. Isso é uma regra da reforma, que o crédito vem depois do pagamento, então é importante manter a coerência. Então, esse é um ponto que eu destaco, eu acho que caminha nesse sentido de trazer uma nova perspectiva de simplicidade e de neutralidade, principalmente, né? E os regimes diferenciados, como foram trazidos aqui alguns setores, é importante essa questão que foi dita da governança, né, da atualização. A gente tem aqui o Fast Track que foi inserido no PL, que é uma delegação importantíssima do Legislativo para o Executivo para que faça atualizações em relação a medicamentos, dispositivos de saúde e acessibilidade, tendo em conta a importância, né, e até em caráteres emergenciais decretados pelo Legislativo, para que isso possa ser inserido de uma forma prática e rápida. Então, é importante a gente
prestigiar, né, esse diálogo, principalmente em questões operacionais, e essa nova fase de avaliação dos benefícios, né? Acho que isso vem a calhar bem para fins da reforma. Sobre alguns pontos que foram mencionados aqui, respondendo até, senadora, a pergunta que foi feita aqui, em relação à Lei Candir, a ideia é que o ICMS vai acabar e, por fim, a lei, né, não vai ter aplicabilidade, ela vai ser revogada. Então, acho que quanto a isso avança. Em relação a algumas perguntas que foram feitas sobre o agronegócio, é importante ressaltar que hoje o agro ele tem a imunidade na exportação, mas acumula muito crédito. Então, a reforma ela vem para permitir a tomada de crédito da não cumulatividade, né? Isso é importante até porque quando a gente pensa na alíquota, embora tenha esse receio de ser uma alíquota alta, a gente precisa lembrar que a regra geral é a não cumulatividade, né? Então, você vai se creditar, ainda que seja que isso atenue essa perspectiva de um receio de um aumento na alíquota. Um outro ponto que eu queria colocar que foi dito sobre a questão do comitê gestor, isso vai ser tratado, imagino que melhor no PL 108, mas a gente pode falar aqui um pouquinho, da importância do comitê de harmonização dos fóruns de procuradorias. O que a gente não quer é litígio, a gente quer o contrário, a gente quer prevenir litígio, a ideia é essa, né? Trazer segurança jurídica. Acho que essa é a ideia do Fórum de Harmonização e do Comitê de Harmonização e Fórum de Procuradorias, né? Seja os auditores e os procuradores juntos, é trazer essa segurança jurídica e o litígio, porque a gente tem dois tributos de perfil compartilhado e que, por mandamento constitucional, há essa integração na interpretação. Isso é um mandamento constitucional, né? Não inovação. Então, é importante isso. Acho que veio a calhar como segurança jurídica, né? Definição de regras objetivas, de parâmetros de interpretativos. Então, a ideia é essa. Mas acho que alguns pontos do comitê gestor serão debatidos melhor no PL 108. E eu ainda coloco aqui, é importante a gente ter presente também a questão das alíquotas, né? Muito tem se falado aqui, eu já escutei sobre o fato do cálculo. A metodologia está prevista na lei e será calculado, né, com homologação do TCU, então haverá, assim, o que o Executivo vai fazer, o ato do ministro é apenas divulgar as alíquotas, né? Mas ela prevê o cálculo. E sobre a questão do split payment, ele é o coração da reforma, né? Então, assim, eu acredito muito nele, acredito muito no profissional, acho válidas as condições, as ponderações de demonstrar são sempre boas, são legítimas, mas eu acredito muito nele, acho que ele é o coração da reforma para a gente trazer essa operacionalidade, essa simplicidade e até mesmo evitar evasão fiscal, né? Trazer segurança e diminuir esse gap que há. Essas são as minhas considerações, eu me coloco à disposição do senador e dos demais colegas no que for. Obrigado, Tiago. Bem, tem muitas emendas, evidentemente, que procura corrigir o texto no sentido de dar mais segurança, né, para não dar margem de interpretação. Então, tem muitos ajustes de texto para isso. A questão que foi colocada do plano de saúde é porque, na prática, ficou convenção coletiva, mas tem outros, como foi dito aqui, tem emendas aperfeiçoando, porque o que a Receita quer evitar é exatamente que os planos pessoais, as despesas pessoais não sejam deduzidas das empresas, mas existe acordo coletivo, convenção coletiva, que são coisas distintas, né? Você pode fazer um acordo coletivo nas empresas, mas não necessariamente vão incluir ali a família, vai incluir o que está acordado com os funcionários, com os servidores. Então, é só mesmo para dar um entendimento mais completo na intenção realmente, que é permitir o crédito quando realmente for feito o plano de saúde para todo mundo, da empresa, né? Evidente que aí caberia a fiscalização, porque o grande problema da reforma é que o espírito da lei aqui, ela parte do princípio que todo mundo é desonesto. Então, nós vamos, né, uma preocupação muito grande com a fraude. Então, a gente precisa mudar um pouco essa filosofia aí, porque realmente o brasileiro, na prática, ele paga e paga muito e não tem muita coisa de volta, né? Mas eu queria, aproveitar o Felipe está aqui, Felipe? Eu já li essa taxa referencial, já li todo... Não entendi ainda, eu acho que daqui a um mês eu ainda vou conseguir entender como é que é esse negócio da taxa referencial. Porque a base, né, desses 26,5 é uma taxa referencial
que é uma taxa usada pelo FMI, sei lá o que eu não entendi ainda exatamente como. Mas existe aqui dúvida com relação à taxa efetiva. A informação que teve aqui numa das audiências é que a taxa efetiva seria em torno de 20 e poucos. Agora, essa diferença do que é referencial, o que é efetiva, a gente ainda está desvendando esse mistério ainda, que eu não cheguei ainda, né, no entendimento. Mas se puder esclarecer um pouquinho isso, agradeço. Eu sei que o Tribunal de Contas já olhou isso também e tal, mas... Não é... Essa questão é muito importante, senador, porque é o seguinte, a alíquota de referência é a alíquota necessária para garantir a arrecadação. Então, os 27 estados, mais os 5.645 municípios, salvo o melhor juízo, mais a União, eles terão que ter uma mesma arrecadação, mas mesma em relação ao quê? Que teriam no caso de a reforma não ter existido. Então, se não tivesse sido aprovada a CBS, o IBS, e o regime fosse de ICMS, ISS, PIS, PASEP e COFINS, então os estados teriam uma dada arrecadação projetada pelo Tribunal de Contas. Essa é a referência, quer dizer, é um dado, é uma estimativa, que o tribunal vai ter lá os seus apetrechos, premissas, etc., para projetar, com os servidores de altíssima qualidade que ele tem, mas é uma estimativa. E os economistas sabem como é que as estimativas são feitas e a incerteza que isso envolve. Então, quando se calcula lá o 26,5, por exemplo, esse número significa, olha, é um número estimado para a alíquota geral, CBS mais IBS, ou seja, a parte da União, a parte dos estados, a parte do município, para que não se perca um centavo de arrecadação caso a reforma não tivesse sido aprovada. Essa que é a ideia da alíquota de referência. Aí, qual é a argumentação dos defensores da reforma, idealizadores? Olha, mas vai ser menor do que isso, porque como nós vamos devolver créditos, o que não se faz hoje, por exemplo, créditos da isenção, da imunidade das exportações. Então, aqueles setores, por exemplo, industriais, que exportam muito, e hoje alguns estados, a maioria, senta em cima dos créditos. Em São Paulo, um dos únicos estados que devolve, quando eu fui secretário da Fazenda, nós aceleramos a devolução em 2022. Mas um paliativo, ainda é um problema grave essa questão da demora na devolução desses créditos. Mas aí vem o argumento. Como agora nós vamos devolver tudo automaticamente, por meio desse split payment, então a alíquota efetiva vai ser muito menor. Porque você recolhe os 26,5, mas aí percebe um monte de créditos, e na prática você pagou menos imposto, digamos assim, de maneira simplificada. Essa aqui é a diferença conceitual. O problema é que, a meu ver, esse 26,5 não é 26,5, é mais de 30, em torno de 33 pela nossa estimativa. E aí a carga efetiva vai depender do setor. O setor de serviços, por exemplo, acumula menos crédito porque tem menos elos na cadeia produtiva. O setor industrial acumula mais, dependendo do subsetor também. Alguma coisa? Acho que não. Acho que na linha do que eu tinha dito antes, o doutor Felipe colocou bem, essa questão, né, dos créditos que vão entrar, né? Então, tendo em conta isso, essa questão do creditamento, por isso que, como eu disse, essa perspectiva de uma alíquota, talvez, que a gente tem o receio de seja alta, ela é atenuada pelo creditamento amplo, né? Então, o fato de você estar sempre com split payment, que seja a ideia que seja quase imediato do creditamento, atenua muito essa ideia de uma alíquota alta. Então, como o Felipe bem colocou aqui, essa é a perspectiva, né? Então, eu entendo que isso deve ser levado em consideração não só o valor nominal da alíquota, mas a sistemática da reforma, né? Porque, às vezes, pelo valor nominal, você não vê a realidade de como vai ser a carga final, né? Então... Evidente que esse sistema, que não está pronto ainda, né, evidentemente vai ter um tempo para ser todo ele trabalhado ainda, porque na teoria é sensacional, né? Agora, na prática, a gente tem que ver como é que vai funcionar. E se vai dar tempo de fazer. Se a gente aprovar este ano, já vigora 2026. Né? Então, será que dá tempo até 2026 de estar tudo implantado? Né? É uma questão que a gente tem que avaliar aqui. Agora, é evidente que nesse sistema haverá realmente uma redução significativa da sonegação. Né? Acho que o imposto
declaratório, como é hoje, nota fiscal que são emitidas, muitas delas são emitidas que geram crédito e não tem pagamento, né? Então, isso pode diminuir bastante a sonegação e aí, com isso, aumentar a arrecadação. Mas esse é o desafio, né? O objetivo dessas audiências é exatamente isso, é corrigir, aperfeiçoar o texto, porque a gente tenha realmente uma reforma, mas que seja uma reforma realmente que não pese muito, né? Já uma carga muito alta para o contribuinte. E a gente sabe que, no final da conta, quem vai pagar a conta é o contribuinte, né? É o consumidor que está lá na ponta, né? Mas eu quero muito, se alguém quiser ainda fazer alguma consideração, mas antes... Pois não, Abrão. Queria, ao Dr. Tiago do Vale, nós tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Fernando Haddad antes de assumir o ministério. Ele sabe como poucos os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam e o que a gente tem tentado é trazer de que nós não estamos buscando nenhum avanço, nenhuma conquista em relação à isenção dos impostos para as pessoas com deficiência, mas que o ministro Fernando Haddad lembre-se de tudo aquilo que aconteceu e de que nós apenas queremos manter aquilo que hoje existe. Nenhum a mais, nenhum a menos. Mas gostaria muito de contar com o senhor para ser esse elo. Nós já estivemos no Executivo, nós estivemos com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no CONAD, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, levando a nossa pauta. E aí quero demais contar com o apoio do senhor, doutor Tiago. Obrigado, Abrão. Eu quero aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, e atingido então o nosso objetivo, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. E convido para tirar uma foto aqui os expositores. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante expoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura,
como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna ou chacrona com um cipó que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos então de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente a gente tem basicamente duas vias de tratamento para depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio, então, a ideia de da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia, então, de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes, eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação,
ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose, e uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias. O paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia. No dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações. Depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito, né? Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá, é o que no fundo faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura, porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, né, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali.
grupo livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado especial Eleições. Em 2024, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas para eleger candidatas e candidatos. Nesse programa, vamos falar sobre a representatividade na candidatura de grupos como o das mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, entre outros. E para conversar comigo, a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da UNB. Bem-vinda, Danusa. Obrigada. Olá, Sérgio. Como que você avalia a evolução da diversidade na candidatura das últimas eleições? Então, a gente tem que pensar em grupos diferentes quando a gente está falando dessa presença, enfim, dessa diversidade na apresentação de candidaturas. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a apresentação de candidaturas mais diversas não garante eleição mais diversa, né? Exato. Então, a gente tem já um problema aí. Mas tratando apenas das candidaturas e não da chance de eleição mesmo. A gente tem ações afirmativas para apresentação de candidaturas aprovadas desde 1995, valeram pela primeira vez nas eleições municipais de 96 e chegamos a 30% de cotas para mulheres nas candidaturas das listas partidárias e naquele tempo das coligações, né, que não temos mais para as eleições proporcionais, então em 2000. E desde então, a gente tem algumas mudanças incrementais nas ações afirmativas para mulheres na política. Não é o único tipo também de ação afirmativa que a gente tem para mulheres na política. Então, a gente tem os 5% do fundo partidário que deve ser usado na formação de lideranças femininas pelos partidos políticos ou, enfim, suas fundações, né? Então, a gente tem outras coisas que aconteceram no caminho, mas a gente teve um impacto bem grande em 2018, quando o TSE decidiu, depois o STF confirmou, que deveria ser interpretado que essa cota não deveria só ser de candidatura na lista partidária, mas também sobre o horário eleitoral e também, principalmente, o financiamento. Então, porque em 2015 a gente deixou de ter financiamento privado empresarial para ter um financiamento individual, né, privado, mas muito maciçamente financiamento público, né, com o fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, que essa proporcionalidade, nesse mínimo de 30%, deve incidir sobre esse valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ali, em 2018, a gente teve, então, na eleição geral de 2018, a gente teve um crescimento, por exemplo, na bancada feminina da Câmara, de 50%. Mas quando a gente vai olhar o número mesmo, né, a gente ainda tem um número muito baixo de mulheres nas casas legislativas que são eleitas com a legislação de cotas, que são as eleições proporcionais para vereança, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a gente tem uma reserva para candidaturas e não de cadeiras, né? Então, como eu falei, é diferente a chance de eleição, de estar... mesmo que a gente tivesse paridade nas candidaturas, não significa que todo mundo tem a mesma chance de ser eleito, porque tem uma diferença ali de prioridade do partido, do próprio financiamento, acesso a redes, né, base e tudo mais. Por isso que, em 2018, a gente teve um impacto grande nessa redistribuição do financiamento, né? Teve um impacto. Mas, como tudo na história da lei eleitoral no Brasil, os partidos, eles vão procurando brechas. Na verdade, desde 95, quando a lei de cotas foi implementada no Brasil, lei de cotas para mulheres, né, na política, os partidos tentaram burlar sempre. Né? Então, sempre foi uma exceção, não precisa cumprir. Aí, em 2009, até 2009, os partidos podiam deixar vagas, as vagas reservadas às mulheres podiam não preencher. Aí a gente teve, e sempre tem uma reforma eleitoral antes de uma eleição, a gente teve uma reforma, uma mini-reforma chamada mini-reforma em 2009, que escreveu na lei que os partidos deverão preencher para as eleições proporcionais. E aí, então, os partidos passaram a preencher as cotas de candidaturas para mulheres nas listas partidárias em 2014. Então, assim, uma lei de 95, que foi primeiro implementada com 20% em 96, os partidos vão cumprir mesmo em 2014. Por quê?
Porque a Justiça Eleitoral começou a impugnar as listas. E aí, os partidos começaram, então, a cumprir. Porque é isso, se não tem sanção, os partidos não vão cumprir. E assim, desde então, como eu falei, os partidos tentam burlar isso. E aí eu tô falando os partidos no geral, eu não tô colocando aqui todos os partidos no mesmo saco, falando que todos os partidos são iguais, que é tudo a mesma coisa, não é. Mas nesse aspecto da formação de formação de elites femininas ou de recrutamento de candidaturas femininas, os partidos, de modo geral, eles boicotam. Né? E aí, por quê? Porque os partidos, em média, não são dirigidos por mulheres. Né? São instituições muito patriarcais, muito direcionadas mesmo por um interesse masculino, do que é entendido como um interesse masculino na política. Né? Então, em relação, acho que as mulheres na política, a gente pode falar sobre essa legislação, sobre esse caminho, sobre essa incidência dos partidos tentar burlar esse caminho e o contexto que a gente tem hoje, que é de cotas para candidaturas de 30%, que as cotas de candidaturas costumam ser cumpridas, porque senão as listas partidárias são impugnadas, e tem essa cobrança pelo cumprimento dessa cota também em relação ao financiamento. Em relação ao horário eleitoral, o TSE tem muita dificuldade de conseguir fazer cumprir, né? Mas nessas eleições agora, inclusive tem um módulo específico, quando a gente entra no site do TSE, a gente vê de prestação de contas, inclusive, do horário eleitoral. Então, a gente está caminhando para ter mais ferramentas para conseguir fazer essa cobrança. No entanto, tudo isso é muito dificultado porque os agentes partidários agem para que não se cumpra. A gente teve essa mudança em 2018 e aí, em 2020, no mesmo sentido, né, também houve uma consulta ao TSE para que se entendesse que as cotas deveria haver cotas também para a população negra. E aí, a gente houve uma mudança também na interpretação. Na verdade, não é uma mudança na interpretação, né? O Judiciário, a Justiça Eleitoral foi provocada a tomar uma decisão sobre isso, dado que o Congresso Nacional não tomava uma decisão. E aí, então, tomaram, sim, essa decisão com o entendimento de que é preciso ter também reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas de pessoas negras, entendendo aqui, dentro da classificação do IBGE, né, pessoas pretas e pardas. Mas o contexto das candidaturas de pessoas negras no Brasil é diferente do contexto de candidaturas de mulheres. Né? Tem muitos pontos em comum, mas também tem muitas diferenças. Porque o Brasil tem mais de metade da sua população negra e quando a gente observa as eleições, a gente até tem registro, sim, bastante registro de pessoas que se autodeclaram negras, né, pretas ou pardas, se candidatando. Quando a gente vai observar essas candidaturas, e principalmente quando a gente está falando de eleições municipais, no nível local, né? Agora, quando a gente vai olhar os corpos legislativos, né, o conjunto de pessoas eleitas, e principalmente se a gente vai para os níveis mais elevados da carreira política, a gente vê que essas casas legislativas são quase todas brancas. Né? Por quê? Porque a chance de vitória de uma candidatura negra é muito menor do que a chance de vitória de uma candidatura branca no Brasil. Isso é histórico. Quando a gente vai olhar o caso específico das mulheres negras, né? Porque as mulheres já têm muito menos chance e a lei de cotas para mulheres sempre é burlada. Quando a gente olha, então, a condição de competição das mulheres negras, que por serem mulheres e por serem negras tem suas candidaturas meio que boicotadas, né? Eu falei o meio porque acho que pode ser tanto diretamente boicotada, como também aquela coisa mais silenciosa, né? Um boicote meio silencioso, de falta de investimento, de falta de apoio do próprio partido, são as candidaturas que são mais vulneráveis, são as candidaturas que menos têm chance, em média, de vencer as eleições, né? Interessante que você está falando de dois grupos que foram beneficiados pela Emenda Constitucional 111 de 2021, que incluiu as mulheres e a população negra como beneficiários, ou seja, com um benefício de voto contado em dobro para fins da distribuição do fundo partidário. Isso valendo de 2022 já e até 2030. Você acha que essa ação tende a dar mais justiça a essa situação?
Gosto da sua pergunta, porque ela fala de justiça, né? Eu acho que quando a gente está falando de participação igualitária de grupos na política, é justamente sobre justiça. E aí, assim, eu acho que essa é uma ação de contar em dobro para a distribuição de recursos, né, para o partido. É uma ação importante, é uma ação positiva. Ela não vai resolver tudo, né? Então, mas meio que esse é o espírito das ações afirmativas, que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Então, eu acho que essa é, sim, uma ação importante. Só que aí a gente olha o contexto como um todo, né? No Brasil, o que os partidos têm feito regulando as eleições na lei eleitoral? Os partidos, ao mesmo tempo que eles aprovam, e aí eu estou falando dos partidos porque o trabalho legislativo ele é organizado de maneira partidária, né? Estamos aqui no Senado, inclusive aqui assim, e na Câmara assim, em todas as casas legislativas. Toda vez que é aprovada uma ação afirmativa para apoiar, então, maior presença, maior competitividade das candidaturas de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, também se passam medidas que vão compensar para o negativo. Então, o possível avanço que a gente teria acabam passando algumas medidas que também, assim, são terríveis. A última é a 5ª anistia que os partidos se deram para o descumprimento da distribuição de recursos do fundo eleitoral agora na última eleição, né? Então, isso aconteceu agora, neste ano, e aí eles não fizeram a anistia em relação a gênero, mas fizeram a anistia em relação à raça, né? Colocando um teto de 30% para o financiamento de candidaturas de pessoas negras, sendo que a gente tem metade das candidaturas, em média, né, de pessoas negras. Isso é para quê? É para não cumprir, é para que não se mude o contexto decisório dentro dos partidos. E essa foi uma medida, e todas as demais anistias que aconteceram nos anos passados, são medidas que são apoiadas pelas lideranças de praticamente todos os partidos. Normalmente, partido que não apoiou, eu estou pensando aqui na última anistia, foram partidos que têm bancadas pequenas, são partidos pequenos. Mas os grandes partidos, os maiores partidos do Brasil, aqueles que têm a maior bancada, seja de governo, seja de oposição, todos eles apoiaram a anistia a si mesmos, né, pelo descumprimento dessas medidas que avançariam muito a competitividade das candidaturas de grupos que são historicamente subrepresentados. Porque quando a gente está falando de seleção de candidaturas, né, do partido lançar a sua lista de candidatos, a gente está falando de uma coisa que em ciência política a gente chama de recrutamento político. E o recrutamento político, ele é uma ação, um momento do partido, uma das coisas que justifica que o partido exista, né? Num regime eleitoral, que organize o trabalho para as eleições, então, para apresentar para a população o grupo de pessoas que estão ali dispostas a concorrer. Então, é um momento muito importante. Só que é também um momento muito importante de controle interno do partido. Porque os partidos, o que são os partidos? Os partidos são instituições privadas, né? Mas que existem basicamente por financiamento público, não só, né, elas têm os próprios recursos, doações e tal, mas basicamente existem por causa do fundo partidário, do fundo eleitoral, etc. E que tem esse objetivo de organizar a política para que a população possa escolher programas, projetos de país, etc. E cada partido tem uma organização diferente, né? Os partidos, como eu falei, eles não são todos iguais, eles se organizam de maneira diferente, mas, via de regra, essa organização dos partidos brasileiros, historicamente, é feita por homens brancos ricos, né? Essas são as figuras que controlam, em média, os partidos políticos. O que ensejou a edição desse programa especial para falar sobre os diferentes grupos, né, subrepresentados. Isso. Principalmente das mulheres, e ainda sobre as mulheres, a gente preparou uma arte aqui para mostrar que também, efeito dessa cota de gênero, a representatividade, a presença de candidaturas femininas, ela vem aumentando nas últimas eleições municipais, né? Ela vem numa crescente, mas ainda a passos lentos. Uhum. Aqui você acreditaria esse ritmo muito lento do crescimento de candidaturas femininas? As possíveis fraudes, ou você usou o termo burlar, né? Ou outros fatores como machismo, misoginia,
A que você acreditaria esse ritmo lento do aumento da participação feminina nas candidaturas? Então, acho que esse gráfico ele mostra bem que a gente teve uma mini reforma eleitoral em 2009, que foi onde mudou o preencherão por devem preencher, né? Então, para os partidos. Então, eles passam a preencher. Em 2012, não foram todos os partidos que, de fato, preencheram. De 14 para frente, se bem que aqui 12, né, são as municipais, mas em 10 eles ainda não tinham cumprido, mas de 14, 12 que já mostra na média, mas nem todos os partidos cumpriram, e aí vai crescendo. Isso aqui é efeito da lei, porque se não cumpre, a lista do partido é impugnada. Então, houve um esforço para fechar bem a redação da legislação eleitoral, para que a cota de candidatura fosse cumprida. Então, quando eu falo burlar, não é fraude. Burlar é usar aqueles mecanismos para, dentro da lei, as coisas não funcionarem. É isso. Então, é quando o Congresso aprova uma medida positiva e logo em seguida anistia. Né? Para quê? Para colocar como se tudo que foi feito está dentro da lei. Quando, por exemplo, a última anistia em relação aos recursos de campanha para candidaturas negras não foi cumprido. E aí os partidos vão lá e falam que cumpriram. Então, é difícil assim, para a população entender que se tem uma lei, por que ela não é cumprida? Ela não é cumprida, aí o partido vai lá, os partidos, enfim, os representantes eleitos por esses partidos, vão lá e se anistiam. Né? Então, é passar uma borracha naquilo que eles mesmos aprovaram e fazer, não, vai começar a valer na próxima. E é sempre assim. A gente está há anos escutando, é na próxima, não deu agora e vai ser na próxima. Eu acho, assim, a minha leitura sobre o que explica isso tem a ver com quem são esses agentes políticos que estão ocupando as cadeiras do Congresso e estão votando, então, essa legislação. Como que os partidos se organizam. Então, são representantes do povo que estão nas cadeiras do Legislativo, são pessoas que são agentes partidários, né? E que também seguem uma obediência partidária, da liderança partidária. Elas estão disputando o partido e também estão seguindo as linhas que o partido está definindo que devem ser seguidas. Os partidos, como falei, são instituições muito brancas, são instituições muito masculinas, muito cis-heteronormativas. Né? Então, se a gente pensar o padrão de um ambiente que é branco, masculino, cis-heteronormativo, o padrão, se a gente não questiona, vai ser a reprodução dessa mesma regra. Né? Então, a gente vive num mundo social que ele tem como a norma, aquilo que, enfim, é entendido como positivo, aquilo que mais tem valor, né? A norma, ela é branca, ela é cis-heteronormativa, ela é masculina. E aí, quando a gente não faz nada, ou então quando a gente impede que essas políticas de compensação, de fato, funcionem, a gente está reforçando esta regra, que é a regra da exclusão dos grupos sociais que não estão ali compondo né, quem está ocupando as posições de poder. E do contrário do não fazer nada, é a minha próxima pergunta aqui, que é sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que vem adotando iniciativas para a inclusão de indígenas, né, maior parcela do povo indígena nas eleições, no processo eleitoral. Eu estou falando aqui de cartilhas em idiomas diferentes e também de mutirões para regularização eleitoral desse público. O número de candidaturas indígenas de 2020 para 2024 aumentou de 2.216 para 2.547 candidaturas. Quão importante, na sua visão, é a participação dos povos originários nas eleições brasileiras? É interessante esse dado que você traz, porque quase todos os grupos sociais tiveram um número absoluto que diminuiu, né? Porque o número geral de candidaturas para as eleições diminuiu. Então, o número de candidaturas indígenas ter aumentado, não só percentualmente, mas em número absoluto, é importante. Ainda assim, a gente tem que considerar o que significa o genocídio do Estado brasileiro em relação à população indígena nesses mais de 500 anos. Então, a política brasileira, ela foi construída por elites que praticaram genocídio. Né? É isso que a gente precisa ter
como entendimento, como premissa mesmo, para entender essa questão de por que os indígenas, os povos indígenas, em média, não participam. Porque, assim, foram dizimados pelo Estado brasileiro, né? E aí, claro, a gente está falando agora do momento da Nova República. Na Nova República, a gente tem um outro entendimento da relação do Estado brasileiro com a população indígena, mas ainda assim são as populações mais vulnerabilizadas neste país, né? A gente está vivendo, nesse momento dessas eleições, uma crise climática que tem a ver completamente com desrespeito a toda a tradição dos povos indígenas brasileiros, né? Que são pessoas que defendem a floresta, por exemplo, né? Um jeito de viver alternativa a esse capitalismo que está queimando o país. Então, eu acho que tem premissas de fundo, sabe, que precisam ser situadas. Além disso, voltando para os partidos não se engajam com a população indígena, né? Os partidos eles não se engajam com nenhum grupo historicamente subrepresentado, de maneira geral, mas com a população indígena menos ainda, né? Eu tive a sorte de orientar uma tese de doutorado do Pedro Barbabella, co-orientar. E aí ele trabalhou com pessoas LGBTs eleitas nos municípios, né? E aí Pedro fez a análise de duas pessoas que foram candidatas e têm mandato em Oiapoque, e são pessoas indígenas, né? E aí, os relatos, na pesquisa dele, ele mostra assim, que os relatos das pessoas em relação aos seus partidos é de um estranhamento, né? Que o partido chega na véspera da eleição e fala, você é uma liderança importante, quer se filiar? Aí você sai candidato? Mas não tem, de fato, apoio. Não tem uma vida orgânica desses representantes indígenas, especificamente, esses que participaram da pesquisa, né, que foram analisados na pesquisa do Pedro Barbabella, não tem uma vida orgânica deles dentro do partido. Então, e aí eram partidos, enfim, como eu falei, os partidos são diferentes, né? Mas existe uma dificuldade muito grande que eu realmente acho que passa pelos partidos políticos, pelo sistema partidário brasileiro. Segundo a organização Vote LGBT, esse ano, o número de candidaturas do público LGBT será de 589 candidatos em mais de 25 partidos. Qual que você acha que serão os principais obstáculos para que esse público exerça sua representatividade no processo eleitoral? As candidaturas LGBT+, elas têm crescido, né? Principalmente no nível local, nas eleições municipais. No entanto, veja bem, é um número ainda muito pequeno, né? É muito pequeno. E isso tem a ver, eu estou voltando, parece que eu sou repetitiva, né? Mas estou voltando no partido. Os partidos, eles são fechados e eles são instituições cis heteronormativas, homofóbicas, transfóbicas, né? Em média. Então, é muito difícil entrar na vida pública, partidária, construir uma carreira eleitoral sem apoio. E quando a gente pensa na população LGBTI+, a gente precisa ainda mais pensar no risco de violência aumentada que essa população sofre. Então, a exposição de uma vamos pensar uma liderança LGBTI+, a exposição pública dessa pessoa e o risco de violência é muito grande. Tudo é muito mais difícil para a população LGBTI+, principalmente se a gente está tratando no caso, né, de candidaturas de pessoas trans. É muito mais complicado porque tem uma violência na construção da carreira que é uma violência aberta. E isso acontece na militância, isso vai acontecer nos partidos, isso vai acontecer inclusive dentro das casas legislativas, né? Colegas que também são representantes promovendo violência política LGBTI-fóbica. Então, claramente, o Estado brasileiro tem feito muito pouco para as lideranças LGBTI+, se envolverem e conseguirem ter chance de seguir uma carreira eleitoral. Danusa Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigada, Sérgio. É um prazer falar com vocês e apresentar um pouquinho da minha, leitura de pesquisa sobre o assunto. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. E até o próximo Assunto de Estado. Um abraço.
Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64% e a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional no final de agosto e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito, as expectativas de mercado
basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da lei orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei é adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar, claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora, é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2.710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei.
No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa, e o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União, para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber, mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado,
as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional, pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente dois momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista, ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos? Como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro.
Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas, né? Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Basicamente, o que é arrecado seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi
estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um romance brutal, feito em fragmentos, onde homens depõem sobre Monique, uma mulher bela, bonita, inteligente e bem-sucedida. E isso os amedronta. Então, este tema do novo romance de Bruno Kimmer, sendo ele quem ele era... Ela aparece mais como pano de fundo, né? Das histórias que têm em comum ela. Eu diria os homens da vida dela, né? Os namorados, no final aparece o pai, aparece um vizinho que fica obcecado por ela, né? Esse traçado juntava o tema do livro, né? Que é a inadequação masculina, né? O sofrimento da insegurança e o sofrimento que é passado adiante, né? Né? Existe o clichê de que o homem sofre calado, né? Ele é ensinado a calar até o momento que ele expressa, geralmente, das piores maneiras possíveis. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora,
Mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As eleições municipais estão se aproximando e muitas mulheres já se preparam para a disputa eleitoral no país. Mas ainda há diversos desafios a serem superados para garantir a efetiva participação feminina, como as fraudes às cotas de gênero, a violência política e o racismo. Com o objetivo de ampliar e fortalecer a presença das mulheres nas eleições, o Senado, em parceria com o Poder Executivo, lançou um guia eleitoral voltado para as candidaturas femininas e de mulheres negras. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada, professora e uma das autoras desse guia, Jéssica Teles de Almeida. Olá. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada. Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que as datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline. E nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também? Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para
as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras, né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero, a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, à prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Porque a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você falou, pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar com a vigência dessa lei. E como as eleições municipais, elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar, né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher e que era crime. E, a partir disso, começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então, a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata a vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou
com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né? Geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às vezes são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De modo geral, as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil. E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos.
Enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar, ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos públicos, né, fundo especial de financiamento de campanha, o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né, para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então, esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar... se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então, a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros, acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas, né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções, que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia embora seja diminuta. Então, é uma PEC bastante polêmica.
Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais. Acho que está começando a ficar um pouco demodê, né? Aquele modelo de campanha, da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa, e geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com muito mais frequência do que os homens, né, porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual, né, então tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né, que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né, sejam, não é questão de sentir, é de ser, né, elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né? Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né? A gente sempre são dois tipos de violências que se sofre, a violência em si e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né? Como um sonho, né? Isso não é uma regra. Mas há interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, o que está faltando? Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer.
Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem. Então, as decisões são tomadas nesse sentido. Tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet? Recebe impresso? O que você indicaria? O guia, ele está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, tá aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia, muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si, de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar. Sim. Na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta. Né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. Muito se fala sobre vai dar certo, não vai dar certo, o procedimental é complexo, mas nós precisamos ter aqui duas realidades que precisam ser consideradas. Número 1, há países com realidades sociais e econômicas muito próximas das realidades do Brasil, que são Equador, Colômbia, Argentina, Bolívia e Uruguai. Nesses países, o cashback funciona e tem um histórico positivo. 84% das famílias brasileiras, elas seriam beneficiadas por essa política gerada pela reforma tributária. Esse cashback, ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. O cashback ele pode justamente ajudar a incluir pessoas, promovendo o que nós sempre falamos, a famosa inclusão digital. O impacto de colocar a Telecom no cashback é de 0,01%, ou seja, nulo. Com 28% de carga tributária, esta reforma tributária não será aprovada. A alternativa cashback não pode ser descartada sem que haja alternativas. Para quê? Para produzir uma redução dessa carga tributária
E nós mesmos consertamos alguns textos de redação, né? Retificamos, para deixar mais claro o que consta do projeto de lei, que dá margem à dúvida e segurança jurídica e, portanto, se for aprovado como está, vai gerar mais litigiosidade. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Seja bem-vinda, senadora professora Dorinha, obrigada pela presença. Senadora, a nova reforma do ensino médio começa a valer em 2025. A senhora relatou o projeto no Senado, ele impacta milhões de jovens brasileiros e ainda há muito desconhecimento sobre o tema. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre a motivação. O que motivou, o que fez ser necessário uma reforma do ensino médio no Brasil? Olha, o ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. As escolas ficaram desorganizadas, sem orientação, não tinha nenhuma diretriz em relação a essa parte diversificada. A base comum ficou assegurada para todos os lugares. Mas o que começou a acontecer no Brasil? Alguns estados chegaram a ter 100, 200 itinerários diferentes. Alguns alunos, e isso foi percebido e acabou virando uma tônica, infelizmente, muito forte, de oficinas, para fazer pão de prato, brigadeiro, porque não tinha diretriz. Os resultados e o chamamento feito por especialistas e principalmente quem estava cursando o ensino médio, era a grande diferença de quem estava fazendo ensino médio nesse novo currículo. Quando tinha que fazer a prova do Enem, ele só tinha tido 1.800 horas das chamadas disciplinas básicas. Diminuiu a carga horária de geografia, de português, de matemática, de geografia, de história, de física, de química. E não entrou nada significativo na maioria dos casos, lógico, que teve estados que conseguiram fazer esse desenho. Faltou o monitoramento do Ministério da Educação, faltou o processo de formação. Então, o novo
E tinha também toda uma questão do formato da aprovação da lei. Existia sempre uma alegação de grande parte que foi uma medida provisória, né? Que foi uma medida provisória, que não houve tempo de debate, de discussão. Então, não tinha legitimidade também perante grande parte dos professores e parte dos movimentos ligados aos estudantes. Então, existiu uma pressão política muito grande, né, ao novo governo que fosse revogado a antiga reforma. E, lógico, tudo isso provoca uma enorme insegurança. Quem está cursando num desenho e o novo que você não sabe se vai continuar valendo. As escolas privadas, principalmente, já haviam feito um investimento em relação à nova formação, a preparação de livro didático, porque o material didático que vai ser utilizado nas escolas, ele tem que seguir a tônica do modelo do ensino médio. Então, os sistemas começaram a se organizar para esse desenho de 2017. E aí entra um novo governo com uma grande pressão, faz uma proposta de reforma. Essa reforma chega na Câmara e vem para o Senado também, procurando mexer em alguns pontos centrais. Quais são esses pontos centrais? A carga horária, que era de 1.800 horas para, num total de 3.000 horas, ou seja, os 3 anos do ensino médio, no mínimo tem que ter 3.000 horas de duração. Dessas 3.000 horas, 1.800 eram destinadas a essa parte geral básica, às disciplinas estruturantes. Português, matemática, geografia, história, 1.800 horas. E que diminuiu, né, a quantidade de disciplinas. Como ficou com 1.800 horas só, teve que diminuir carga horária semanal e anual. Algumas disciplinas nem eram vistas durante o ano. Às vezes você tinha uma aula de física por semana. E a outra parte, as 1.200 horas, também, por falta de orientação, o que aconteceu? Houve várias matérias, a imprensa noticiou, disciplinas sem nenhuma ligação com a parte geral básica. Qual foi a ideia quando foi votado em 2017? Que houvesse essas diretrizes complementares ou chamados itinerários, com essa ideia de trajetórias. Um jovem que chegou na escola, no ensino médio, e que quer quer ser jornalista, ou ele quer ser cientista, precisa de mais disciplina na área da linguagem, na área da química, da física, da biologia, pudesse, nessas 1.200 horas, aprofundar. Já a gente escuta muito jovem falar assim, eu não quero, por que eu tenho que estudar tanta matemática? Eu não preciso de me aprofundar na matemática, basta eu saber a matemática básica. Essa foi a ideia, não foi o que aconteceu na prática. Por falta de orientação, por falta de organização do próprio Ministério da Educação da época. E agora, com a nova proposta do ensino médio, um dos pontos centrais foi: vamos aumentar a carga horária das disciplinas básicas. Ao invés de 1.800 horas, 2.200, 2.400, que foi o que ficou. Quantas horas ficou para essa parte básica, para garantir a formação geral para jovens de todo o país, independente da carreira que ele pretende seguir, do itinerário que ele vai seguir na sua formação? 2.400 horas. Com isso, sobra, né, para as 3.000 horas do curso regular, somente as 600 horas. Essas 600 horas são dos itinerários. Ótimo, o itinerário vai ser agora com a diretriz do Conselho Nacional, ele vai dizer o que pode ser trabalhado. Ninguém quer ir para a escola para aprender a fazer brigadeiro, a não ser que seja um curso de gastronomia. O que aconteceu foi, em muitos casos, os sistemas eu estou dizendo extremos, mas infelizmente foi muito forte. Eu falei com alguns jovens aqui de Brasília. A senhora deu um exemplo extremo, mas havia várias ofertas que também não atendiam a grande maioria, o aprofundamento, né? Não atendia ao aprofundamento, o professor não tinha preparo. Eu ouvi de alguns jovens aqui de Brasília, num programa que eu participei, eles disseram, a gente tinha um bom professor de química, ele era ótimo, e nós pegamos um péssimo professor e falou a disciplina que nem eles sabiam
não tinha foco. Cada escola inventava aquele nome que interessava na área da... Eles imaginavam, muitas vezes até para servir, para manter o professor naquela escola. No novo desenho do ensino médio, houve uma permissão de... primeiro, o conselho vai dirigir o que tem no itinerário, nesses itinerários formativos, orientar os sistemas. E tem um problema, que esse é um problema que nós ainda vamos enfrentar. Lógico que nós precisamos ampliar. 3.000 horas é pouco. Nós precisamos aumentar a carga horária. 3.000 horas significa... tem uma dificuldade quando nós vamos falar quando o itinerário é a formação profissional. 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? Não, já é atual. Aumentou a carga horária, ou seja, no curso regular, ele aumenta a carga horária para a disciplina básica, porque ele tirou daqueles itinerários. Ao invés de ter as 1.200 dos itinerários formativos, passou a ter só 600, ou seja, 600 horas que estavam do lado direito dos itinerários vieram para a parte de formação geral básica. Mas a reforma, então, não tangenciou o ensino integral, por exemplo? Não, o ensino integral, no meu texto, o texto da Câmara não abordou. Eu fazia uma proposta de um crescimento gradativo. Só o Brasil trabalha com essa ideia, ou eu colocaria que a grande maioria dos países que avançaram muito em educação, a duração das horas-aulas é muito mais do que 4 horas diárias. Não se fala em tempo parcial. A gente fala em tempo integral como um modelo. Mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Esse é um avanço que eu sinalizava no texto. O texto que foi fechado junto com o Ministério da Educação, a gente garantia também um incentivo para os sistemas de ensino ampliarem o tempo de permanência. Quando a senhora fala de sistemas de ensino, a gente está falando da rede estadual. Rede estadual. Rede estadual e, logicamente, a rede privada, ela também é orientada por essas normas gerais. Por que não foi tão prejudicada, em muitos casos, a escola privada? Porque elas foram além. Elas não tinham só as 1.800 horas. Muitas delas criaram alternativas de horas complementares, o tempo de permanência é diferente. A grande insegurança dos jovens é, na hora de fazer o Enem, qual é o modelo? Eles tiveram, a grande maioria dos alunos da escola pública, tiveram somente 1.800 horas das disciplinas básicas, enquanto muitos alunos da rede privada tiveram as 2.400 ou até mais horas, e muitos tiveram os itinerários formativos na ideia que está hoje colocado de aprofundamento. Ou seja, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho falado, né, um jornalista precisa muito de leitura, de produção de texto, de redação. Então, se ele está numa escola, e essa era a ideia, numa cidade, pegar uma capital, tem dezenas de escolas de ensino médio. Você pode ter 5, 6 escolas que passam a ser referência na formação na área das ciências biológicas, da química e da física. Se eu quero, como estudante, seguir essa carreira na minha formação superior ou técnica, eu vou procurar aquela escola. A escola Pedro Gomes é uma escola de referência na área de matemática. Então, ela tem mais disciplinas, ela tem mais tradição. A biblioteca dela está direcionada para esse aprofundamento. Era essa a ideia, de tentar garantir que o próprio ensino médio já ajudasse o jovem na escolha da carreira e um desempenho diferenciado de acordo com a área dele. Eu quero fazer línguas, eu tenho que ir para uma escola que vai ter mais horas de línguas estrangeiras, ele vai ter oportunidade de um contato maior com relações internacionais. Essa era a ideia inicial. Então, não vai ser toda a escola que vai oferecer aprofundamento na área que o aluno interessa. Ele vai ter que buscar uma outra escola caso a escola dele não ofereça, é isso? Na verdade, ficou estabelecido no texto que as escolas todas deveriam oferecer pelo menos 2 itinerários formativos. E se especializar naqueles 2, isso, né? E, logicamente, se o jovem não quiser fazer um daqueles 2, tiver um foco e vai ter isso, escolas que vão se especializar
um professor com uma carga horária melhor. Qual é o problema? Ou seja, no caso nosso, são dos municípios menores, que têm uma ou duas escolas. Nas escolas das cidades com maior número de escolas de ensino médio, vai ser possível você, ao longo do tempo, ter escolas que se especializam. Elas vão aprovar mais no Enem, elas vão ter melhores resultados, os alunos vão começar a buscar aquela escola que é uma escola de referência em determinada área. É essa a ideia. Mas lembrando que a mudança para 2.400 horas voltou a ter um espaço melhor de formação nas disciplinas gerais básicas, as da chamada BNCC, da Base Nacional Curricular, comum. Como a reforma do ensino médio tenta reconhecer especificidades nas diferentes populações atendidas, educação de jovens e adultos, áreas de vulnerabilidade social elevada, educação indígena. Esse é um desafio. Quando a gente pensa na formação geral básica e, no caso, dos itinerários formativos, que esse pode garantir uma diversidade ou responder a diferentes demandas, dependendo da comunidade que aquela escola está instalada, que tipo de demanda aquela região tem. Por isso, quem vai coordenar ou vai direcionar ou mesmo orientar a escola e os estados é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional deve fixar diretrizes, essas diretrizes vão orientar o que pode ser ensinado, que disciplina pode ser criada. Então, você está numa região cuja mercado de trabalho, muito trabalho, tem muitas empresas ligadas à área da petroquímica, por exemplo. Então, existe uma demanda no mercado de trabalho. O mundo do trabalho vai requerer profissionais nessa área. Então, mesmo em área de produção rural, ou zonas turísticas. Zonas turísticas. Então, essa a ideia de mesmo, independente do curso, se é um curso só profissionalizante, a ideia geral é que todo o ensino médio precisa iniciar esse aprofundamento profissional. Mas que não vai ser o ensino profissionalizante. Não é o ensino profissionalizante. A estrutura dele básica são as disciplinas gerais de formação da BNCC, mas ele já vai direcionar também dentro dos itinerários formativos para esse foco de direcionamento para o mundo do trabalho, para a preparação geral desse jovem. A antiga reforma previa o ensino profissionalizante. Na nova caiu, então. Não, ele prevê ainda, são os itinerários, os 5 itinerários formativos. Um deles, no antigo texto, já era o itinerário da educação profissional. Continua permitindo, mas eu tentei explicar um pouquinho da questão do total de carga horária. Se eu tenho 3.000 horas para fazer, ou seja, 1.000 horas por ano, dessas 3.000 horas, 2.400 é a formação geral, as disciplinas da BNCC, só me sobra 600 horas para esse aprofundamento. Quando é um curso profissionalizante, você tem um catálogo de cursos. Nesse catálogo de cursos, ele requer mais horas do que as 600. Então, foi criado um período de transição de até uma determinada quantidade de horas. Você pode retirar, ou eu tinha, inclusive, feito uma proposta que o crescimento pudesse ser gradativo para você ir ampliando gradativamente a carga horária da educação profissional. Ou seja, um curso de enfermagem, ele precisa de 1.000 horas para a educação profissional, somada àquelas disciplinas da BNCC. Seria um curso de técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. Para as disciplinas específicas da formação da enfermagem, o catálogo recomenda 1.000 horas. Não cabe. Como é que, se uma escola resolve adotar? Ela tem que ampliar a carga horária. Só 3.000 horas não vai caber. Não é suficiente. E quem vai poder ampliar a carga horária, senadora? Os sistemas têm autonomia para isso. Ou seja, os estados. Quem oferece ensino médio no Brasil, com mais de 80% da oferta do ensino médio, ela está na responsabilidade dos estados. A União tem poucas escolas, os institutos federais, são os institutos federais, o Colégio Pedro II, a rede privada, que tem autonomia, sempre teve, ela tem que seguir as regras gerais, mas ela pode ir além. E também os estados vão poder fazer isso. Os estados vão poder aprovar nos seus conselhos estaduais
o formato próprio, desde que respeitada aquelas regras que são gerais. O que é um dos pontos de discussão, né, que a língua espanhola, que até hoje tem uma grande pressão, reclamação de não ter entrado no meu texto, que veio do Ministério a proposta, no texto do Senado a gente assegurou o espanhol, e não é porque eu gosto de espanhol, é porque o espanhol, para o Brasil, ele faz parte dos acordos do Mercosul, nós deveríamos oferecer o espanhol. Tem uma imensa fronteira com países de língua espanhola. É a língua espanhola. O espanhol já é a segunda língua mais falada do mundo. Aí eu não estou falando só das Américas, mas já é a segunda língua mais falada do mundo. E quando o aluno vai fazer o Enem, a língua estrangeira que ele faz opção, embora tenha estudado inglês a vida inteira, mais de 60% dos alunos que fazem o Enem escolhem o espanhol. Então, infelizmente, eu acho que esse foi um ponto que eu vejo como um dos equívocos do texto da Câmara. Alega-se, não tem professor de espanhol. Não vai ter nunca, se eu não criar a demanda. E alguns países do Acordo do Mercosul já estão oferecendo o português como uma língua obrigatória. Era uma reciprocidade, mas não só isso. Na fronteira é instrumento de trabalho, de entrada no mundo do trabalho. Isso a senhora conversou com a gente antes de começar a entrevista, né? Que ainda falta uma parte da reforma do ensino médio. Nós temos aqui um grupo de trabalho sobre a questão do ensino médio. A senadora Tereza Leitão é a presidente, eu sou relatora. E tem pontos que não foram tratados nesse texto, porque também a gente tinha muita urgência. Porque você imagina a enorme insegurança do jovem que está no ensino médio, que desde 2023 já tinha a notícia que seria reformulado, então 23, 24, ele já vai para o último ano. Qual prova ele vai fazer? Como é que ele vai ser avaliado no Enem? Quantas horas ele vai ter de português, de matemática? O que muda? Era preciso dar uma segurança para os estados, mas principalmente para as famílias, para o estudante. O projeto também contemplava uma alteração no Enem, né? Sim, o projeto contemplava uma alteração no Enem, saiu da Câmara com essa proposta. No Senado eu voltei ao desenho do Enem que tem hoje, que é baseado na BNCC, na parte que é comum para todo mundo. O texto da Câmara aprovou que o exame vai ser baseado na BNCC, mas também nos itinerários. E aí, por que eu tirei essa situação dos itinerários? Porque cada escola pode escolher itinerários diferentes. Então, o aluno vai ter que fazer uma opção na hora de fazer a inscrição, de que itinerário ele quer, em qual itinerário ele quer ser avaliado. O custo do Enem para o INEP elaborar já é muito alto, a abstenção é alta, ele vai ter o custo de fazer provas para itinerários que podem não ser nem solicitados pelo estudante. Esse foi um ponto, inclusive, de veto, que nós vamos ter que apreciar, mas ele foi vetado pelo presidente, né? Na verdade, o texto do Enem que foi aprovado na Câmara. Porque o Enem hoje, ele é um instrumento de entrada para o superior. Não só a rede privada, mas a rede pública, não só a rede pública, mas também a rede privada, usam a nota do Enem como acesso ao ensino superior. Então, não é um exame que não interessa ao jovem. Ele é instrumento de acesso. Qual o formato que ele vai ter? Ele vai piorar, dificultar, vai ajudar a direcionar de acordo com o aluno faz opção de 3 cursos que ele vai buscar sua nota para ter esse acesso. Então, foi uma das preocupações. E esse debate ainda passa pelo parlamento? Ele vai passar, porque o veto, nós vamos ter que discutir sobre essa questão do Enem, dependendo do que for aprovado ou não. E, lógico, eu fiz audiência pública, eu ouvi o INEP. O INEP colocou da dificuldade de fazer esse exame. E tudo isso que nós estamos falando do ensino médio, ele implica numa cadeia de fatores que precisam ser enfrentados pelo país, pelos estados. Que livro didático, como é que nós vamos preparar um material didático? Com qual desenho? Por isso, a insegurança dos jovens que sabia que ia mudar, agora tem escolha do livro didático do ensino médio. O próprio Ministério teve que liberar o edital para seleção dos livros que seriam escolhidos. Ao mesmo tempo
que o professor precisa ser preparado nesse novo desenho do ensino médio. Como é que eles vão se organizar? Como é que o Estado vai organizar as suas escolas? Eu dei aqui um exemplo, tem 15 escolas do ensino médio. Como é que elas vão funcionar? Que itinerários elas vão oferecer? Como é que ela vai estruturar as suas vagas, a sua oferta, a questão da educação profissional? O modelo da educação profissional integrado é um modelo com resultados positivos, mas ele requer investimento. A recomendação de criar as escolas, né, de tempo integral, ela tinha no texto, precisa ter incentivo, ou seja, quanto custa? Custa mais do que a escola de 4 horas, mas tem um efeito positivo muito bom para a formação, inclusive não só a formação profissional, mas também a integração para o mercado de trabalho. E qual a expectativa da senhora em relação às mudanças que vão acontecer no ano que vem para os alunos do ensino médio? Olha, o tempo é curto, né? Por isso os sistemas estão se organizando. Também tem um período de transição, então o jovem não precisa ficar apavorado, desesperado, ou os pais, meu Deus, e aí? Como é que vai mudar tudo para a escola dos meus filhos, para quem já está fazendo o ensino médio? Os sistemas têm medidas que vão ser alteradas em 2025, outras vão depender de medidas que serão tomadas ainda em 2025 para serem alteradas. O próprio exame, o Enem, ele não passa a valer um novo desenho neste ano, nem no ano seguinte. Tem tempo para essa organização. Agora, lógico que se eu tivesse um filho hoje fazendo o ensino médio, ou fosse entrar no ensino médio, eu quero saber qual é o tempo que aquela escola que eu estou procurando para meu filho, como é que ela vai se organizar. O fato é que quanto antes ela se organizar para já melhorar a oferta das 2.400 horas já direcionadas para a formação geral básica, meu filho passa a ter um desempenho melhor, ter condição de fazer um exame nacional, ou seja, o Enem, com melhor preparo e principalmente a sequência dele em termos de vida profissional. Se eu estou reconhecendo, o país reconheceu que o modelo de 2017 foi ruim, tem resultados ruins, eu não quero que meu filho continue nesse desenho, nesse formato que não foi adequado. Então, quanto antes os sistemas conseguirem se adequar melhor para a educação. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que tenho sempre um prazer de conversar com você, lógico, falar de educação, principalmente o ensino médio, que ainda é o maior desafio de jovens que não estudam, não trabalham, mas não enxergam a escola como um instrumento para melhorar a sua inserção no mundo. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei.
sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, milhões, bilhões, trilhões. Você seria capaz de dizer o prejuízo financeiro de empresas, governos com os chamados ataques cibernéticos? A União Europeia está preparando a sua legislação. Os Estados Unidos têm uma agência específica. E o Brasil está construindo as suas normas. O objetivo é um só: a prevenção e o combate aos piratas da internet. No Senado, a Subcomissão de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais, a cooperação entre poder público e o setor privado e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. A crescente ameaça dos crimes cibernéticos tem se tornado uma preocupação significativa para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. A complexidade e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem uma abordagem colaborativa para garantir uma defesa eficaz. A cooperação entre o poder público e o setor privado é essencial para enfrentar esses desafios de forma eficiente. Estabelecer uma Agência Nacional de Segurança Digital pode criar um ambiente digital mais seguro e resiliente para o país. E falando em ataques cibernéticos, segurança digital, alguns dados apresentados durante a audiência pública. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo, com 42% de todos os ataques. No planeta, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E o custo médio de uma violação de dados a uma organização do governo em 2020 era de 4 milhões de dólares. E até 2025, os danos globais causados pelo cybercrime, incluindo o custo de recuperação, são estimados em 10,3 trilhões de dólares. A vida imita a arte. Que nós vemos hoje muitos filmes de Hollywood de que terroristas invadem, por exemplo, torres de aeroportos, que causam caos nos centros de semáforos e causam confusão, alteram leitura de GPS dos satélites para que aconteçam acidentes aéreos e etc. E na vida real, nós vemos hoje empresas sendo sequestradas. Ou seja, vai um cyberterrorista, bloqueia ali os dados de nota fiscal, de cobrança, de cliente, de receita, de produtos, e fala o seguinte: ô Rafael, ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Deletar esse teu banco de dados é destruir a história da sua empresa. Você não sabe nem para quem cobrar mais nada. Até que você se recupere. Muitas empresas, inclusive, existem reportagens que jamais se recuperaram, não se propuseram a negociar com os terroristas e tiveram suas atividades encerradas.
E o Brasil ganhou recentemente uma política nacional de cibersegurança e um comitê nacional. O decreto é de 2023. Entre os princípios, a prevenção de incidentes e ataques cibernéticos. Entre os objetivos, o combate ao crime, capacitação técnica e o fomento da pesquisa científica. O setor privado, com suas inovações tecnológicas e rápida adaptação às mudanças no mundo digital, como foi mencionado anteriormente, desempenha um papel crucial na identificação e mitigação das ameaças cibernéticas. Por outro lado, o setor público possui a autoridade legal e os recursos necessários para coordenar esforços em uma escala nacional e internacional. Agências governamentais podem promulgar leis e regulamentos que incentivem práticas de segurança cibernética robustas, além de facilitar a troca de informações entre diferentes setores. Além disso, as forças de segurança e as agências de inteligência possuem a capacidade de conduzir investigações criminais e desmantelar redes de criminosos. Nesse caso, cybercriminosos. Não sei se assistiram ontem a uma descrição de um golpe que está sendo dado em alguns bancos no Brasil. O eletricista, entre aspas, falso, que vai lá e altera o cabo de conexão. Ou seja, e com isso ele passa a manobrar pelo menos o arquivo daquela agência, né, os dados daquela agência. E um dos bancos, não sei se foi o Banco do Brasil ou um outro, que foi vítima, diz que gasta por ano, na sua defesa, daquele banco, não dos bancos, 9 bilhões. Em março deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para a elaboração de proposta de projeto de lei para a criação de órgão voltado para a segurança digital. E o Congresso quer saber, ter ou não ter uma agência nacional? A atuação do crime cibernético tem crescido exponencialmente e só tende a aumentar. Então, respondendo à pergunta do senador Espiridião Amin, qual seria a importância da criação de uma agência que possa olhar para a cibersegurança, coordenar, padronizar, eu diria que ela é indispensável e urgente. A gente percebe uma falta de padrão, muitas vezes uma falta de priorização naquilo que seria o processo básico de padronização e proteção das empresas, não somente do setor público, muitas empresas do setor privado sofrem do mesmo problema, talvez até uma situação cultural que a gente percebe diluída mediante a ocorrência de uma situação, de uma ocorrência de um incidente cibernético. Há 3 anos atrás foi criado o GovShield, que é um programa do SERPRO, e o GovShield, é público isso, ele o produto é o produto Cloudflare. E está aí disponível para todos os municípios, estados fazerem adesão desse. Então, a cooperação da Cloudflare com o governo brasileiro, ela não é recente. Talvez não seja um nome tão conhecido como Google, mas a Cloudflare em cibersegurança é uma empresa super respeitada. Além de outros projetos na área de eleições, iniciativas públicas. Então, respondendo a sua pergunta, senador, a Cloudflare pode contribuir com tecnologia, com inteligência e no modelamento da agência. O assunto é complexo. Tem espionagem, ameaça à segurança nacional, enfim, exige tecnologia. E, claro, pessoal qualificado. Temos aí outro problema. Um estudo da PUC Campinas demonstra que a gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia, das quais apenas 140 mil, ou boa parte disso, são necessárias em cibersegurança. Dentro dessa proposta, a gente percebe que existem muitas coisas que hoje faltam ao dia a dia do gestor público
para dar um dado um pouco mais empírico relacionado à prática, à convivência do que eu atuo no dia a dia, muitas empresas não possuem um profissional de cibersegurança especificamente. Acredito que deva haver, e eu acho que a agência é fundamental para isso, uma reformulação até mesmo da própria carreira pública em torno da tecnologia da informação e, por que não, da cibersegurança. Uma coisa que ainda agrava as condições de como a cibersegurança é sustentada no serviço público é a evasão de profissionais, dos poucos profissionais que existem para fora do Brasil. A gente vem exportando profissionais de tecnologia da informação e também há uma evasão de pessoas do serviço público para o setor privado, dado também demonstrado com bastante presteza dentro de todos os documentos e todos os estudos que embasam a criação da agência, onde demonstra que a própria carreira pública precisa de uma reformulação em torno do profissional de cibersegurança pela relevância que ele tem para a organização. Enquanto a proposta do Executivo não chega ao Congresso, os senadores exploram as possibilidades em torno do assunto. Eu fiquei muito bem impressionado com a experiência que existe nos Estados Unidos, mas também em outros países, dos chamados Fusion Centers, que reúnem agentes da lei de diversas agências governamentais compartilhando inteligência, compartilhando estratégias e iniciativas. As empresas e indústrias de vários ramos criaram esse centro de fusão para compartilhar experiências, informação e a coordenar ações contra ameaças cibernéticas contra o setor privado, especificamente, inclusive promovendo treinamento. Não creio que esse tipo de centro substitui uma agência nacional. E que tal conselhos reunindo proteção de dados, inteligência artificial e segurança cibernética? Uma das ideias que eu andei pensando à medida que trabalhávamos com inteligência artificial é a seguinte: a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha com dados de pessoas, uma lógica que a inteligência artificial usa muitos dados, incluindo de pessoas, mas de outras coisas. Então, ela seria a coordenadora desse conselho, que, de acordo com o texto atual, está dessa forma, para que nós tivéssemos ali o próprio conselho que já existe nacional de proteção de dados, um outro conselho ligado à inteligência artificial, que são, de certa forma, correlatos, existe uma correlação entre eles, e a minha ideia seria que ali também tivesse um conselho para segurança cibernética, relativamente da mesma forma, com representantes dos diversos setores reguladores, com representante da sociedade civil e aí sim, representante do Exército Brasileiro na questão da segurança, na defesa cibernética e, obviamente, do setor privado, que já tem seus setores de segurança cibernética estabelecidos, principalmente as empresas maiores, como bancos e etc. Muitas vezes os conselhos fazem isso, bom trabalho político estratégico, mas a hora de ter uma resposta operativa que você precisa o mais cedo possível, o conselho não é a melhor opção. Essa é minha percepção. Agora, uma questão específica sobre inteligência artificial. Ajuda ou atrapalha quando falamos em segurança na rede de computadores? À medida que nós aumentamos as utilizações boas da inteligência artificial, também vêm as possibilidades de utilizações ruins da inteligência artificial no contexto de dificultar, inclusive, a própria segurança cibernética, com ferramentas que você pode utilizar da inteligência artificial para buscar meios de ataque ou mascarar, por exemplo, uma anormalidade na rede, né, que existem dispositivos, logicamente, para detectar anormalidades na rede, né, IDS e assim por diante, que trabalham com isso, mas, logicamente, sempre uma inteligência artificial pode... Mas a gente pode usar também do lado positivo, né, para a segurança cibernética. Sim, acho que tem mais benefícios o uso da inteligência artificial que os riscos de cibersegurança pelos ataques. É extremamente benéfico
na aceleração de alguns processos, mas de maneira muito crítica, beneficamente, no ensino. O aprendizado com a inteligência artificial, ele é muito mais facilitado. Então, claro que abusos podem ocorrer mesmo dentro disso, né? Isso sim é passível de observação e de controle, mas dentro da utilização da inteligência artificial, a gente percebe que uma pessoa, talvez sem o determinado conhecimento prévio para ir buscar capacitação num assunto, pode fazer uma busca muito mais orientada. Embora o próprio Google já tenha revolucionado os motores de busca, mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pelo comportamento de ela, permita-me aqui o paralelo, né? Falar com a pessoa que está interagindo, cria um cenário mais favorável para o ensino. Então, o uso da inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele deve ser encorajado, mas em contrapartida ele também não é algo controlável. Então, ele vai acontecer sim ou sim. E outra questão, criar uma agência nacional com todas as complexidades que dela se exige ou terceirizar a tarefa de segurança cibernética? Acompanhe. A iniciativa privada, ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais veloz do que qualquer governo. Pode ser governo brasileiro, espanhol, americano, não adianta. As empresas privadas têm a capacidade de atrair os melhores talentos, pagar os melhores salários para profissionais de TI, sejam mais jovens, sejam mais antigos. Então, elas têm uma condição, por exemplo, a própria Google, dando aqui um exemplo, eles têm uma capacidade de atrair talentos, por exemplo, para cybercrimes ou cyberdefesa, muito melhor do que se eu tiver uma agência aqui no governo brasileiro, que eu tenho uma meta fiscal, eu tenho um teto de gastos e eu posso pagar no máximo, sei lá, $1.000 ou $2.000 ou $3.000. A pessoa vai falar assim, poxa, se eu for para o Google, eu vou ganhar isso, aquilo e ainda posso subir. No governo brasileiro, criaram aqui a agência de cibersegurança, o máximo de teto que eu tenho são $3.000. Não tenho dúvida, eu vou para o Google. Não é melhor que os governos façam contratos com empresas de defesa que façam segurança das suas plataformas digitais do que criar uma agência que muitas vezes fica obsoleta, muitas vezes vira um cabide de emprego, não vão ter os melhores talentos. Não é melhor que os governos, e vou falar obviamente do Brasil, terceirize essa atividade de segurança para fazer um firewall sobre os sistemas dos municípios, dos estados ou do governo federal? Se a agência se tornaria obsoleta, se haveria a possibilidade de substituir esse trabalho, essa função por contratos de outsourcing. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente. A gente sofre com a falta de padronização, com a falta de priorização, onde a agência entraria com regulamentação e fiscalização e também, claro, na criação desses padrões mínimos de estratégia em cibersegurança. A realidade é essa. As ameaças existem e todos precisam se proteger. Vamos falar de educação. Um último ponto é a educação e a capacitação, também como uma área de cooperação entre o poder público e o setor privado. São áreas onde a cooperação tem um impacto significativo. Programas de formação desenvolvidos conjuntamente podem equipar tanto os funcionários do setor público quanto os do privado, com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios cibernéticos. Workshops, seminários e cursos de cibersegurança podem ser realizados para disseminar as melhores práticas e mais recentes inovações de ciberdefesa. Além disso, temos que investir em educação sobre cibersegurança e programas de conscientização para garantir que os cidadãos, negócios e agências governamentais estejam bem equipados para lidar com as ameaças cibernéticas.
E se tem audiência pública, temos em ação o E-Cidadania. Perguntas e respostas. Luan de Santa Catarina, quais são as principais ferramentas a serem instituídas pelo Brasil para garantir a segurança e soberania cibernética? Acho que esse é o nó, esse é o fulcro. Nós não temos a resposta definitiva, mas há uma tendência para termos uma agência reguladora e várias formas de parceria a definir. Igor, do Distrito Federal, quais são as principais estratégias propostas no plano de trabalho da Política Nacional de Cibersegurança? Estamos desenhando e teremos um resultado até o final deste ano. Naturalmente, pode ser que tenhamos outras reuniões, tipo audiência pública, mas em função de algumas missões que nós pretendemos cumprir, certamente o assunto vai evoluir bastante em nível de proposição do Senado. Quanto às ações do Executivo, eu espero que sejam convergentes e, para isso, temos contado com essa interlocução. Sheila, do Ceará, será criada uma equipe de resposta a incidentes cibernéticos que possa atuar rapidamente em caso de ataques cibernéticos? É o desejável, mas eu não tenho dúvida de que vai depender muito, não apenas da nossa formação de recursos humanos, da organização e da cooperação, iniciativa privada, poder público. Quais são as garantias de que a agência não será utilizada para fins políticos? Quais as punições para os casos de utilização indevida? Sem dúvida, esse será sempre um ponto nevrálgico. Mas nós já temos experiência legislativa suficiente para tomar as cautelas legais. E, em matéria de legislação de punição, nós já temos. Isso se enquadra perfeitamente como crime na administração pública. A criação de uma Agência Nacional de Segurança Digital não aumenta os custos para o Estado? Por que não utilizar a Agência Nacional de Proteção de Dados? Este foi o debate que nós travamos também aqui. Criar ou não. E há quem defenda, não existe uma conclusão ainda, mas existe uma tendência. A audiência de hoje traz uma tendência, criar uma agência reguladora própria, sem perder coordenação, cooperação e solidariedade com a iniciativa privada. Segurança digital e inovação, o direito à privacidade, a inteligência artificial e o modelo a ser seguido. Eu creio que não existe aí uma controvérsia sobre a oportunidade, a necessidade de criação de uma agência nacional de cibersegurança no Brasil. Brasil, vocês sabem, tem um nível de digitalização muito bom, é o segundo país melhor do mundo em governo digital. A economia digital precisa de cibersegurança para poder funcionar. Os crimes cibernéticos, que incluem desde o roubo de dados pessoais até ataques de ransomware, espionagem digital, afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. Os recursos e a expertise necessários para combater essas ameaças são vastos e diversificados. E nenhuma entidade isolada pode enfrentar esses desafios de maneira adequada. Eu vejo com bons olhos a mentalidade nesse momento, cercada pelo advento de inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vem muito para ajudar, mas da mesma forma que ela pode ajudar a ciberdefesa, ela também é veículo, ela também é ferramenta do cibercriminoso. Nós estamos numa jornada em que o governo brasileiro também está estudando alternativas de como se posicionar em face a este risco internacional que é reconhecido. Qual o modelo a ser adotado? Quase que certamente há uma iniciativa do Executivo e há uma manifestação do Legislativo.
É isso. Executivo, legislativo, polícia para os criminosos cibernéticos e segurança para todos nós que trafegamos nessa grande e intensa rodovia digital. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. É uma forma da gente dar conta do que é se transformar num adulto. É uma pergunta antiquíssima na nossa cultura, que é, afinal, como é que uma criança vira um ser mais ou menos autônomo e mais ou menos livre, chamado um indivíduo, né? Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas. Aqui, na TV Senado. Nós temos outros problemas bastante sérios. Por exemplo, um problema que muitos pecuaristas também estão drenando as áreas úmidas do Pantanal, e isso ocasionou com que essas áreas ficassem mais secas ainda do que ficariam se não houvesse drenado. E com isso também há um acúmulo de biomassa maior. Então você vai ter um acúmulo de biomassa maior que também fica suscetível aos incêndios florestais. Cada ano que passa, os desastres estão tendo maior magnitude, maior severidade e acontecendo com menor espaçamento de tempo, ou seja, com mais frequência. Estão tomando dimensões gigantescas, como está acontecendo no Pantanal. E, infelizmente, é uma catástrofe que já foi anunciada. Desde quando a Amazônia começou a pegar fogo, vários cientistas já alertaram sobre isso. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela é que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Saúde mental, porque precisamos falar sobre isso. Como ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais? Voluntária do Centro de Valorização da Vida, Adriana Riso, e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Geraldo da Silva, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa.
Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei
nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada à janela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evita uma judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura
das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão tá muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia sabe? ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era: é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então, vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Tá expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo, essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei.
Essa Lei Geral dos Concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre concurso de juiz nem está na lei. Está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é um competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo. Porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa. A pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito, e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera,
diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação. Aí tem, às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas. Tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado. Mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, é exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público. Entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos. Agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro. Então, já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse.
agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, eg.br/tv e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta, com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12.000 espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Que essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil.
agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. Foi inaugurado na manhã de hoje o Centro de Divulgação das Eleições no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Nos últimos 20 anos, o tribunal cria o espaço para facilitar o trabalho dos jornalistas na apuração do pleito. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, inaugurou o espaço onde até 100 jornalistas poderão trabalhar ao mesmo tempo. São cerca de 530 metros quadrados com internet, estações de trabalho e local para entradas ao vivo. Enfim, toda uma estrutura de apoio para jornalistas credenciados que poderão acompanhar o andamento das eleições em todo o país e a divulgação dos resultados. A ministra Carmen Lúcia ressaltou o papel da imprensa na transparência das eleições. Não há eleições democráticas sem imprensa livre, independente, para que, então, esta importante função seja levada a cada eleitor brasileiro. Senadores e especialistas discutiram em plenário nesta quarta o crescente número de queimadas no país. Eles defenderam mais fiscalização, comprometimento com acordos internacionais e recursos para órgãos ligados ao meio ambiente. Mais de 203 mil focos de incêndio foram registrados até agora no Brasil, mais que o dobro do ano passado. Segundo dados do INPE, o estado mais atingido é o de Mato Grosso, com quase 45 mil focos, seguido pelo Pará, com 35.570, e pelo Amazonas, onde foram registrados 21.612 incêndios este ano. Os impactos desses números alarmantes foram discutidos por senadores, autoridades e especialistas durante a sessão de debates no plenário do Senado. Parlamentares defenderam que o Brasil não pode esquecer os compromissos ambientais assumidos internacionalmente. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em risco nossa credibilidade como líder na preservação ambiental. O Acordo de Paris, do qual somos signatários, exige de nós ações robustas de combate ao desmatamento, incentivando a economia de baixo carbono e políticas públicas eficazes para enfrentar queimadas e os incêndios florestais. O presidente do IBAMA afirmou que a legislação atual é insuficiente e que as causas dos incêndios variam de acordo com as regiões do país. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de
tentativa de destruir patrimônio público ou privado. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. O tratamento da legislação para essa temática precisa avançar, não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. É uma força-tarefa que abrange punição, prevenção, planejamento e educação, principalmente de todos nós brasileiros, que se começa desde a infância. Tem política pública que a gente vai ter mesmo que amarrar em forma de legislação. Porque vem um governo, faz, aí vem o outro, não dá continuidade, aí vem o outro que quer inventar a roda daquilo que já estava dando certo. A maior estiagem dos últimos 75 anos e as altas temperaturas favorecem o aumento das queimadas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, segundo o INPE, a previsão é de que as temperaturas fiquem de 1 a 2 graus acima da média histórica no país. A estimativa de chuva é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Essas previsões nada positivas exigem mais recursos para os órgãos ambientais. Nós não temos pessoal e nem orçamento suficiente. O INPE já trabalhou em 2010 com 400 milhões de reais por ano. Hoje o meu orçamento é 130 milhões de reais por ano, para fazer mais com menos e com menos gente. Agora, nos últimos meses, nós tivemos ali, agora ainda esse mês, as medidas provisórias que possibilitaram um aumento extraordinário do orçamento, nós somando aí mais de 600 milhões de reais adicionais para essas ações. As queimadas também afetam a qualidade de vida da população. O Ministério da Saúde apresentou recomendações para enfrentar esse período de seca. Entre as principais, reforçar a hidratação sempre que possível, permanecer em ambientes fechados e não fazer exercícios físicos ao ar livre. Todas essas recomendações para reduzir os riscos à saúde dessa população que vem sendo expostas há semanas, há meses, a níveis inadequados de qualidade do ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez nesta quarta-feira a última audiência pública do ciclo de reuniões que debate os impactos da reforma tributária. O foco do dia foi o impacto nos regimes diferenciados e específicos. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu representantes de setores da economia sobre regimes diferenciados e específicos. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Os participantes solicitaram ajustes em vários itens do texto da reforma, que já tem mais de 1.200 emendas. Eu trago aqui alguns pontos em relação ao PLP 68 que nós entendemos que merecem ajustes nessa casa. Tá? O primeiro ponto refere-se à incidência do IBS-CBS sobre as receitas financeiras, o entendimento que esse imposto, IBS-CBS, ele é um tributo, na verdade, sobre a venda de bens e prestação de serviços, e receita financeira não se inclui nenhuma dessas categorias. Tá? E também um ajuste para o seguro resgatável, que é um tipo de seguro onde o cliente, se ele desejar ao longo da vigência desse contrato parar de pagar o prêmio, ele resgata a parte da provisão constituída, e isso não é receita da seguradora, então também tem que estar previsto que isso sai da base de cálculo desses tributos. Um dos assuntos mais debatidos foi sobre a incidência dos novos tributos no setor de combustíveis. A batalha do setor hoje é a antecipação, diria, da reforma tributária, a gente chama de antecipação, mas seria no ICMS, para o etanol hidratado. Porque hoje a gasolina, ela tem uma incidência monofásica, o diesel tem uma incidência monofásica, o GLP tem uma incidência monofásica, o etanol anidro, que é misturado na gasolina A para sair a gasolina C que todo mundo coloca no posto aqui, ele é monofásico, mas o etanol hidratado não é monofásico.
ele incide no produtor, o ICMS incide no produtor e incide no distribuidor. E o distribuidor, ele hoje é o contribuinte responsável substituto tributário do etanol hidratado. O excesso de regimes específicos e o sistema de devolução de crédito para contribuintes são questões preocupantes da reforma, segundo o especialista no assunto. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Mas o projeto de lei complementar prevê uma trava. Essa trava não vai funcionar, porque a Constituição vale mais do que a lei complementar, percebe? E o princípio que está garantido na Constituição é que a arrecadação dos entes nunca poderá ser menor do que aquela calculada num cenário de referência. Sabe-se Deus o que é o cenário de referência. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. O representante do Ministério da Fazenda falou sobre os pontos mais polêmicos. Regime diferencial, regime específico, eles foram considerados assim porque eles têm características próprias operacionais, né? Então, combustíveis como não fazia, devido ao ramo. Então, são peculiaridades que tiveram que ser inseridas na reforma, dado as especificidades do setor. Claro que o ideal é sempre não com uma atividade ampla, né? Mas todo resíduo ele é inerente ao sistema tributário e a gente tem que ter isso presente, né? E a exposição virtual Senado 200 anos, conectando passado e futuro, estará disponível na plataforma Google a partir de outubro. A exposição é uma parceria entre o Senado Federal e o Google Arts and Culture. Por meio dos recursos visuais do Street View, os usuários poderão acessar de forma virtual as obras e coleções em 360 graus e interagir digitalmente. O usuário vai encontrar na plataforma a história de 200 anos da Casa Legislativa e ainda objetos históricos de 1824 até os dias atuais. Trazer essa história que não é tão pesquisada nesse meio jovem, sabe? Misturar isso com tecnologia, com a inteligência artificial, acho que foi o grande chamariz da exposição. A exposição poderá ser acessada a partir de outubro, com o uso de smartphones, computadores e óculos de inteligência virtual na página do Senado no Google Arts and Culture. Hoje, as pessoas já podem acessar, por meio de Street View, o museu e o plenário do Senado, além de fotos, obras de artes e outros itens relacionados ao legislativo. A exposição em si, ela retrata apenas um pedaço da história, mas existem também os QR Codes, você pode acessar com seu celular e encontra muito mais coisas, né? Vídeos, fotos, informações. Eu acho que vale muito a pena todo mundo vir a essa exposição. Acredite, de 2020, ano da última eleição municipal, para este ano, diminuiu o número de candidatos, seja prefeito, seja vereador. Já o número de eleitores cresceu um pouquinho, dado o aumento da população em 4 anos. Confira nessa reportagem um pouco do perfil geral dos candidatos das eleições de outubro. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito e quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos na corrida eleitoral? 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo.
Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral, a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas. Como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos. Então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Na reta final das campanhas, a eleição é o assunto nas ruas, nas filas e conversas do dia a dia. Eleitores têm opiniões e expectativas diversas sobre o que faz ou o que deve fazer quem está à frente da prefeitura. Ele toma conta do município e às vezes ajuda também, com a ajuda do governador do estado, a estar melhorando os municípios. É para cuidar da cidade, né? Fazer as coisas. Executar as obras na cidade, fazer a construção de melhorias, políticas públicas para a cidade, políticas públicas para a educação, para a cultura. Não é só administrar a cidade, entendeu? Administrar a cidade correta, né? Importante. A cada 2 anos, o Brasil tem eleições. Neste ano é para prefeito e vereadores. Daqui a 2 anos vai ser para presidente, governador, senadores e deputados. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado prevê a unificação dessas datas para as eleições acontecerem de 4 em 4 anos. O custo da justiça eleitoral chegou a quase 11 bilhões no ano passado. Para 2024, a proposta de orçamento aprovada para a justiça eleitoral é de quase 12 bilhões. Somente os gastos com as eleições de 2022 foram estimados em cerca de 1,3 bilhão. Já as eleições municipais de 2020 custaram quase 732 milhões de reais. Os números não levam em conta o custo de aquisição das urnas. Para as eleições municipais deste ano, estão previstos quase 5 bilhões de reais para o financiamento das campanhas eleitorais. Para Luiz Gustavo de Andrade, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, unificar as eleições pode reduzir esses custos. Hoje nós temos recursos destinados a financiamento das campanhas eleitorais de 2 em 2 anos. A unificação dessas eleições poderia representar uma redução dessas despesas, já que nós teríamos um único pleito a cada 4 anos, podendo fazer com que o Congresso Nacional reduzisse o repasse de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O advogado Matheus Torres Panedo Naves discorda. Os argumentos contrários aos quais me filio vão no sentido de que não há garantia nenhuma de barateamento das eleições, além de que a Justiça Eleitoral estaria sobrecarregada com tantas eleições de todos os níveis, de todas as espécies, acontecendo no mesmo ano. Mas o principal deles é de que isso desincentiva a participação política e afasta o tão importante caráter pedagógico do voto. Ela poderia gerar uma confusão no eleitor, então esse ponto precisa ser ponderado pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o tema deve ser discutido com prioridade. Além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai
de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição, já começa a outra, e num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saiamos desse estado de permanência eleitoral. 2 propostas sobre o assunto tramitam no Senado. Uma delas aguarda a designação de relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. O importante é que a gente faça e aprove esse ano ainda essa unificação, porque eleições de 2 em 2 anos praticamente prejudica o planejamento das administrações. Acaba uma eleição municipal, já vai se pensar na eleição nacional. E por isso nós trabalhamos muito e queremos sim ver essa proposta aprovada o mais rápido possível no Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Neuromielite, uma doença rara, entre tantas outras, sem remédios, ainda sem cura. Hoje a gente não tem medicamentos no SUS. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Isso é crime. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O novo livro de Adriana Lunardi, Contos Céticos, ele é feito a partir de frases líricas, de um certo lirismo misturado com uma certa dose de humor. E por isso torna-se mais real este universo que fala de pandemia, que fala de dores, que fala de velhice, mas que, sobretudo, termina com uma grande lição de paixão pela vida. Uma grande lição de amor. Eu acho que eu tenho uma percepção que poderia ser muito trágica, assim, de tudo, né? Não poderia explicar porquê, mas talvez um olhar agudo que não queira desviar, assim, não quero desviar o olhar das coisas, né? Não quero deixar para lá, né, aquilo que me incomoda ou aquilo que eu sinto me incomodar, né? Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação.
faz quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos, e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados.